Macaca perdeu de 3-2 e hoje o público volta. O público com certeza vai ser maior. O preço é bom. O Lupe vai informar sobre o preço também. Se pode comprar, para quem quer ir no jogo agora. Se tem jeito de, eu acho que não. Teve venda na bilheteria, mas foi até ontem. Foi sexta e ontem, né? Sexta, aliás, ontem, sexta e hoje. Hoje teve. Hoje teve. Mas o Lupe vai informar, tá bom? É isso aí. Trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelcio Cardoso, Gilberto Sufi, Leandro Renato e Lucas Pessoa aqui à minha frente, já testando nossos áudios e tudo mais, né? Mas, meus amigos, o negócio é o seguinte. Amanhã tem o samba do Ponte Preta, né, Jócio? O samba do Ponte Preta daqui a pouco, para dar uma chamada aí, para homenagear você, torcedor da Ponte, indo pro estádio, que adquiriu o seu ingresso, que está com saudades do majestoso. Mas a Macaquinha tem que vencer em casa, seu Edu, né? Tem que vencer em casa. Esse é que é o problema. E eu tenho aqui um pequeno almanaque de 1970. E nesse almanaque é todo dobradiço. E aqui você tem o time de 1969. Esticando aqui, você pode esticar. Tá aqui o goleiro Wilson Quinqueto. Lateral direito, Nelsinho Batista. A cara do Nelsinho, rapaz. Samuel. Zagueiro Samuel, que já faleceu. Araújo. Grande Araújo é de Rio Claro. Já faleceu também. O Santinho. Santinho, lateral esquerdo de 69, veio de São Paulo. O Santinho, ele tá numa casa de repouso em Jaguariúna, rapaz. Pelo menos a última notícia. Mas tá bem, tá se recuperando. O grande Santinho, que trabalhou também muito tempo na base da Ponte e foi campeão paulista da base também. O grande Teodoro, volante, rapaz. Ele tinha jogado na Ferroviária, tinha jogado no São José, pertence à Ferroviária, veio pra Ponte em 69. Alan Jackson Martins. Se não fosse o gol do Alan, a Ponte não tinha subido naquele jogo contra a Francana. 31 de outubro de 1969. O Alan, que veio para a Ponte em 67, ele depois foi emprestado, se não me engano, ao 15 e voltou para a Ponte. E foi o grande artilheiro do time de 69 na campanha de 69. É como se fosse a Série A2 hoje. Mestre de cá, o menino Oscar Salles Bueno Filho. Jogava com a 8, porque o comandante era Roberto Pinto, que veio do Botafogo de Ribeirão Preto, tinha sido campeão pelo Vasco, era o grande nome do time, o experiente Roberto Pinto. Jogava com a 10. Na frente, Manfrini, o menino da Moca. Manfrini que depois, olha, todos eles foram para grandes clubes, né? Manfrini marcou a época também, ele depois foi para o Palmeiras, teve uma contusão, voltou e foi para o Fluminense. Depois fez parte da máquina tricolor com o Riverino e companhia. E na ponta esquerda, Adilson, que faleceu no ano passado. Ponta esquerda, Adilson Preguinho também. Olha só desse time aqui, revelados em casa. O goleiro Wilson Quinqueto, o lateral direito, Nelsinho Batista, o zagueiro Samuel, o Luizinho, que também joga na lateral esquerda, não é da Ponte, o Araújo não é. Araújo também não era revelação. Deixa eu ver aqui, claro, mestre de cá, Manfrini e Adilson. E todos eles foram para grandes clubes depois. 69 a Ponte subiu, a Macaca subiu, foi campeã da segunda divisão. Uma campanha espetacular. A Ponte só perdeu o último jogo. E foi para o torneios finalistas Ponte Noroeste, Ponte Linense. A Ponte ganhou Noroeste, ganhou Linense e perdeu esse da Francana. Os 3 jogos foram no antigo Parque Antártica, hoje Allianz Parque. Então era Ponte, Noroeste, Linense e Francana. E os jogos eram de sexta-feira. Era turno único. A Ponte ganhou do Noroeste, a Ponte ganhou do Linense. E aí contra a Francana, embora perdendo de 3-1 de virada, mas acabou subindo no saldo. O Wilson Quinqueto, goleiro, foi para o Santos. Nelson Batista foi para o São Paulo, depois jogou no Santos. Samuel foi para o São Paulo, depois foi para o Palmeiras, campeão paulista 7-6. Deixa eu ver aqui. O Araújo teve uma rápida passagem pelo Santos. O Santinho foi para a Portuguesa. Teodoro foi para o São Paulo e participou do grande time do Tricolor, campeão de 77, o primeiro título brasileiro de São Paulo. O Alan foi para o Vasco e acabou se machucando, se contundido no primeiro jogo do Brasileiro 7-1 contra a Portuguesa no Maracanã. A Lusa tinha um cara chamado Piau. Deu a entrada violenta no Alan e o Alan encerrou a carreira.
De cá, primeiro foi para o Santos, de Pelé, voltou, ficou pouco tempo, e depois, em agosto de 71, foi para a Portuguesa, voltaria para a Ponte em 76. Manfrini, eu falei, Palmeiras voltou Fluminense, o Roberto Pinto já estava em final de carreira, depois foi para o Rio, jogou um pouco no Olaria. Infelizmente, depois que encerrou a carreira, o Roberto Pinto teve um trágico acidente e morreu atropelado. E Adilson, ponta esquerda, também foi para o Fluminense. Jogou com o Manfrini, fez parte da máquina tricolor, não foi titular, mas foi para o Fluminense. Isso sem falar que a Ponte tinha Ailton Lira. Era um meia, também revelado na Ponte, mas que não tinha espaço para ir na época. Mas o Ailton Lira fez muito sucesso no São Paulo, no Santos. Ele saiu da Ponte e foi para Caldense. Lá em Poços de Caldas fez muito sucesso e rapidamente chegou aos grandes clubes São Paulo, Santos, e teve também uma passagem pelo Guarani em 1982. Meus amigos, amanhã, exatamente amanhã, 52 anos que Alain, no Palestra Itália, marcava o gol do título. Uma página importante e rica na história da Associação Atlética Ponte Preta. E o microfone da Rádio Educadora de Campinas, na época a Rádio Educadora PRC9, que agora em novembro faz 88 anos, lá estava o grande comandante Pereira Neto. Pereira Neto trabalhou 39 anos nessa casa aqui, 39. Tinha uma voz privilegiada, era um garbo. O Pereira Neto era um garbo, como pessoa, como cronista e à frente do microfone. Uma voz maravilhosa. E nas reportagens, Oliveira Andrade. Oliveira Andrade, olha, completando o quê? Oliveira está completando 55 anos, os 60 anos de carreira. Uma coisa fabulosa, Oliveira Andrade. Hoje, nosso Band Esporte, Oliveira, espetacular. Uma das maiores referências no mundo do microfone da nossa cidade. Mas 31 de outubro de 69, Palestra Itália, 10 mil pontepretanos se deslocaram para o Palestra Itália. E aí, no primeiro tempo, a Ponte abria a contagem e há 52 anos, o rádio era assim. Elias perdeu na sequência do lance para Teodoro. Teodoro entregando para Djair, desceu para a meia direita, abriu para Alain. Alain sai da ponta, vai para a meia, penetra pelo setor central, rolou, boa bola para de cá, quer tabela com Alain, aparece Duda, atabalhoadamente bate de cabeça, ficou com Alain, virou, chutou, gol! Toda vez que eu vou lá com Moisés Lucarelli. E o Pereira chamou Oliveira Andrade, né? Que depois deu o seu relato também. 31 de outubro de 69, há 52 anos, hein? Meus amigos do mundo da bola, não é fácil não. E agora para homenagear você, torcedor da Ponte, com saudades do Majestoso, que não foi contra o Náutico e que vai hoje contra o Vitória, tá aí, ó. Paulino Neves, alma preta e branca, grande autor pontepretano, fez essa e outras também, hein? O samba do Ponte Pretano, hein? Tem vários trabalhos do Paulino no YouTube. Canta Paulino Neves, canta Joelcio Cardoso. Aqui na Bandeirantes, seu Joelcio, tinha Jaércio Barbosa, que foi um repórter espetacular, muitos anos de Rádio Educadora, apresentava um programa aqui de loterias também, eu tô atrás de Jaércio Barbosa, informações de Jaércio Barbosa, vou ver se eu consigo falar com ele, se ele faz aqui um boletinzinho pra gente nessa comemoração de 88 anos da Rádio Bandeirantes Campinas, que passou a ser Bandeirante em 2002, o nome, né, Rádio Bandeirantes, mas aqui ficou a Educadora, até acostumar com Bandeirantes, porque é Rádio Educadora de Campinas, PRC9. Tem o logotom da Bandeirantes aí, aquele logotom sensacional, domingo à tarde, 3 horas, abria direto do estádio, mas era fabuloso o logotom da Bandeirantes. O radinho era de pilha,
e a gente ficava ali exatamente com o rádio ligado, ficava tocando música, né? Não tinha locutor de domingo, né? E aí, quando chegava 3 da tarde, entrava o locutor da Bandeirantes. E a grande emoção do rádio é que você não sabia se o locutor ia entrar, principalmente quando o jogo era fora. Era uma dificuldade técnica tremenda. Ah lá. E eu aumentava o microfone, aumentava o volume do rádio, o radinho de pilha. Sentado na beira da calçada, cara. Um radinho de pilha. Olha lá, aquele sorzão de domingo, né? Depois daquela macarronada. E a gente na PRC9, Rádio Educador de Campinas, esperando Pereira Neto entrar, né? Depois entrava, meus amigos da Rádio Educadora, e falhava, pim, 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 pim. Aí o cara aumentava a música e o Pereirão tentando de novo, hein? Alô, alô, e saía no ar. Alô, alô, teste, né? Alô, teste. No... Ah, esse aí é o nosso grande amigo. E aí, então, ele testava o microfone, era uma dificuldade, rapaz. Aí o cara só sabia. Ele fazia abertura. Jogava pro repórter. E aí ele só sabia quando ele chamava o comercial. Aí a linha era uma só. Aí ele fala, alô, técnico, eu saí no ar, saiu aí. Aí o técnico, saiu, tá beleza. Respira fundo e seja o que Deus quiser. E voltava a linha pro narrador. Aí terminava o comercial e continuava, tava tranquilo, sabia que tava no ar, hein? Emoção a mais. Vamos até o Majestoso. Nosso WhatsApp é o 9, hein? 971021493. Alô, Antônio Lupe. Tudo bem, Edu? Ah lá, tá vendo? Você vê que 52 anos depois, alguns problemas permanecem. Mas isso é gostoso, essa coisa improvisada, viu, Lupe? Você tá bem, Lupe? Você tá falando da onde? Da Capela do Majestoso, Lupe? Do Majestoso. Tá me ouvindo bem agora, Edu? Agora tá bom. Agora tá bom? Você tava na capela. Eu tava na capela. Agora eu subi e tô na cabine. Ah, que beleza. Ô, Edu, eu sei que a gente tá bem apertado. Ixi, voltou, hein? Voltou. Voltou, mas agora melhorou? É o Halloween. É o Gibari foi na festa de Halloween e tá impossível, viu, ô Lupe? Tudo bem, Edu? Tá um eco. Faz tempo que eu não vi esse eco maravilhoso, hein? Sai do banheiro, Lupe, sai do banheiro. Agora melhorou? Agora melhorou. Ô, Edu, eu sei que a gente tá apertado, a escalação da ponte já saiu. Opa! Só confirmar aqui, rapidinho, se é aquela que eu confirmei ontem na Rádio Bandeirantes. Vamos ver aqui quem vai jogar. Sim, Matheus Anjos é o substituto do Leonaldi no meio-campo. Antes, deixa eu bater um papo aqui. A gente está seguindo todos os protocolos de segurança, tá? Mas Totó tá aqui comigo na cabine da Rádio Bandeirantes, fez uma visita só para ele dar uma boa tarde. Tá tudo bem, Totó? Um abraço em revê-lo. E hoje é parada difícil para Macaca, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos da Band. Oi, Edu, um abração. Fala, Totó! Oi, Edu. Você tá bem, meu amigo? Tá tudo bem, graças a Deus. Nossa senhora, grande Totó, saudades do Majestoso. Prazer Totó. falar com vocês aí da Band. Todo nosso. E puta, como diz outra, né? Puta peleja, né? Vai ser bravo, mas o Ponte Preta nunca desiste, né? Sempre acreditando, né? E se Deus quiser, vamos ganhar o jogo sim. Vamos ganhar hoje, vamos derrubar aquele lá. Ô, Edu, rapidinho, deixa eu perguntar pro Totó. O último jogo fora que você foi contra o Operário, a gente estava comentando essa história no jogo passado, eu acho. Conta com detalhes, mas de forma rápida, essa aventura de assistir um jogo fora sem ter a liberação da torcida visitante lá em Ponta Grossa. Fomos disfarçados, né? Conseguimos entrar lá, fizemos até o teste lá, meu filho tinha perdido no celular, né? Entramos lá e tal, fomos bem recebidos por sinal, né? Porque 6 meses sem ganhar um jogo fora, né? 22 de abril, 22 de setembro, né? Eu sou pé quente, né, Edu? Então ganhamos o jogo lá. Mas foi uma aventurinha, viu? Essa foi pequenininha, né? Perto das outras, né? Mas foi gostoso até, viu? Saiu até na televisão, né? Deu uma entrevista lá na TV, Torcedor do Operário. Saímos como torcedor do Operário, meu. Operário Ferroviário, mas a turma boa lá, viu? Grande Totó. Foi muito legal. Ô, Totó, rapidamente, amanhã, 52 anos do gol do Alain, hein? Ô, Totó, você tava lá, hein? No Parque Antártica? No Parque Antártica, sim, senhor. Estava lá, sim. Estava os 3 jogos lá. Estava nos 3. Noroeste, Linense e Francana. Estava nos 3. Você tava nos 3. Agora... E perdemos... Pode falar. Perdemos de 3-1. Se fosse 4-1, nós estávamos fora.
Peri Eu estava no estádio. Peri fazia o sinal do banco lá do Túnel. Segura! Fala para Roberto Pinto, segura, toca a bola. E os caras da Francana não sabiam, se fizesse mais um, subia. Se não for assim, não é Ponte Preta, certo, Totó? É verdade. Tudo mas é gostoso demais. A gente continua e vamos morrer Ponte Pretano, né? Sempre na primeiro lugar. Então, um abraço, viu? Para você, um grande abraço então, viu, Totó? Bom jogo. Prazer falar contigo aí. Todo nosso. Um abraço, fica com Deus. Você também, tchau. Totó. Bom jogo. Pois não? Bom, Edu, vamos lá então com a escalação da Ponte Preta. Já está pronta e escalada. Deixa eu confirmar aqui a macaca. Leonaldi está fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa número 55, Matheus Anjos, está confirmado no time titular. A Ponte Preta enfrenta o Vitória com Ivan no gol. Na lateral direita, com a camisa de número 25, Kevin. Na zaga, com a camisa de número 27, Fábio Sanches. E com a 4, Rayan. Na lateral esquerda, com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio-campo, com a camisa de número 31, Iago Henrique. 15, Marco Júnior. E 55, Matheus Anjos. No ataque, com a 21, Moisés. Com a 9, Rodrigão. E com a camisa de número 17, o Richard. Então deixa eu ver, Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Matheus Anjos, Richard, Rodrigão e Moisés. E no banco aí, Lupe? No banco, o técnico Gilson Kleina tem o 30, Luan. O Igor Vinhas teve um probleminha durante a semana e não fica no banco de reservas. Então, Luan, camisa 30 no gol. Para 2, para a lateral direita, o Felipe Albuquerque. 3, Ednei. 7, Niltinho. 10, Camilo. 14, Lucas Cândido. 19, Josiel. 20, Fecim voltando a ficar como opção no banco. 71, Iago. 86, Marcelo Hermes. 95, André Luiz. E 98, Thales. Era André Luiz no banco, né? Deixa eu ver o Thales. 98. Vai do final para voltando aí. André 98, Luiz. Thales. 95, André Luiz. Ok. 86, Marcelo Hermes. 71, Hermes. Iago. Ok. 20, Fecim. Aí eu peguei. Então é o seguinte, o Cleilton, o que aconteceu com ele? Cleilton teve que passar por uma cirurgia, teve um problema no músculo e só volta ano que vem. Vini Locatelli sumiu até do banco, né? Vini Locatelli provavelmente não veste mais a camisa da Ponte. João Veras não tá no banco? Não tá no banco. Segundo jogo consecutivo que João Veras não é relacionado. Não tem informação sobre problema. Opção técnica. E lateral esquerdo, Jean Carlos da base, deu uma sumida também, né? Sumiu. Não tá relacionado, não tá machucado. Opção técnica também. Zagueiro Thiago Lopes, que é da base, vinha jogando, ainda teve uma passa contusão. por um trabalho físico. Já está recuperado, mas ainda precisa se recuperar fisicamente. E o Renatinho, que saiu da Ponte, conseguiu o serviço, agora não dá mais, né? Tá tudo bloqueado a contratação, né, Lupe? Isso, não tem mais jeito, Edu. Só em 2022 agora, o Renatinho. Preço do ingresso aí, você pode comprar o ingresso agora, Lupe? Pode, até às 4 horas. R$20 a inteira, R$10 a meia para o setor de arquibancada e geral. Arquibancada descoberta, 20 a inteira, 10 a meia. Valores promocionais para o jogo decisivo entre Ponte Preta e Vitória. O que? Se chegar agora, compre e entra. Sensacional, 40 e 20. Não, é 20 e 10, né? 20 e 10. 20 e 10. R$20 a inteira, 10 a meia, hein? R$20 a inteira, 10 a meia. Vamos lá, damos uma faturada daqui a pouco. O moço de Piracicaba que vai narrar, vai falar agora 15h24. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bourbon Folk Blues, de 5 a 7 de novembro. A combinação perfeita de música de qualidade e natureza exuberante. Venha curtir uma experiência única em Ilhabela, com atrações como Vanessa Jackson,
The Simi Brothers, Ira Folk, entre outros convidados, se apresentando no Centro Cultural da Vila. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Olha, eu quero mandar um grande abraço pro Marcelo Pita, rapaz, da nossa querida Nico Paneteria. Ele foi jogador de basquete do Tênis Clube. Foi jogador de Totoiate, rapaz. Alô, Marcelo Pita! Eu vou morrer e não vou ver tudo, hein? Um grande abraço pra você, prazer ter conhecido você, viu? É isso aí. Vamos lá, ô Mestre Tigrão, vamos lá então, macaca escalada, então vem Matheus Anjos, mantém aí, e diferentemente dos 3 jogos anteriores, não são 3 volantes, hein, Tigrão? Um abraço, Tigrão! Um abraço pra você, Edu, um abraço pros amigos da Bandeirantes. O Lupe já dava essa pista muito bem dada ontem, acertou na mosca. Realmente não vem com 3 volantes, porque perdeu o Leonaldi, né, Edu? Esse aqui é o grande problema. Ao perder o Leonaldi, que está suspenso, porque ele não escala mais os 3 volantes. Porque uma coisa é você escalar 3 volantes quando você tem esses 3 que jogaram, por exemplo, lá em Belém, né? Essa é uma situação. Uma outra situação é você escalar 3 volantes quando você não tem nesse trio o Marco Júnior, o Iago Henrique e exatamente o Leonaldi. Então ele fez alguns testes e o Lupe falava sobre isso ontem. Ele tentou Lucas Cândido, o joelho não aguentou. Não aguentou, essa era a primeira opção. Aí também dá para ir com 3 volantes. Ele tentou o Thales. Mas o Thales gosta de jogar do lado direito e não se adapta bem do lado esquerdo. Como canhoto, ele gosta mais do lado direito. E aí, para colocar o Thales no lado direito, onde ele rende mais, ele teria que mexer com o Marco Júnior, que é uma das sensações da equipe hoje, um dos jogadores que vem resolvendo aí o problema da Ponte, inclusive tendo feito gol nos últimos 2 jogos contra o Náutico e também contra a equipe do Remo, lá em Belém, gol da vitória, aliás. Então, para não mexer muito, não é que o menino, né, Matheus Anjos tenha sido a última opção, não é isso não. É que a ideia central era manter com os 3 volantes, mas passando pelo Lucas Cândido. Aí o Thales, que não é volante, mas que recompõe melhor do que o Matheus Anjos, também tem essa dificuldade com o lado direito. Aí ele treinou todas as fórmulas. E treinou uma com os 2 volantes e um meia. Quem é o meia? O Matheus Anjos, que começa pela primeira vez uma partida desde o início. E aí mudou a plataforma um pouquinho, mudou, mas ele gostou dessa formação. Rendeu bem, o time andou bem, o time se comportou bem no treinamento. Então vamos ver até quanto tempo aguenta o Matheus Anjos, que não joga uma partida inteira há 6 meses. E entrou 2 pedacinhos de jogos aí, mas já está treinando há 30 dias, veio com uma descompensação muscular, né? Veio com um déficit, exatamente pela contusão que teve, pelo tempo sem jogar, e o departamento médico da Ponte, o departamento de fisioterapia, todos trabalharam muito, e o garoto, as informações que nos chegaram é que ele está bem. Agora, não sei se aguenta com esse calor todo, jogo 16 horas, já próximo aí do verão, algo em torno de 30 graus no nível do gramado, não sei se ele aguenta os 90 minutos. Então o Gilson, a princípio, tentou manter os 3 volantes mesmo jogando em casa, mas ele perdeu um deles suspenso, tem problema de ordem clínica, que é o Lucas Cândido, e o Thales poderia se aproximar um pouquinho da função do Leonaldi, mas tem essa dificuldade com o lado direito e ele não quer mexer
com o Marquinhos. Fui claro, Edu? Sim, absolutamente. Olha, cheio de detalhes, se explicou o porquê dos porquês. Já a escalação do Vitória, o moço que vai narrar aqui, Ponte Vitória, hein? Alô, alô, Bolis, o moço de Piracicaba, diga lá, Bolis. Fala, Edu, um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do Concentração. É isso, jogo decisivo para Macaca, tem que vencer, né, pra dar um bico nesta situação aí da zona do rebaixamento, ficar em uma situação na reta final das últimas partidas próxima ao objetivo de momento, que é permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro, recebendo o Vitória. O Vitória faz uma péssima campanha, 6 vitórias apenas tem o time baiano na competição, mas é um jogo bom, né? Um jogo de 2 times aí que tem uma história no futebol e, consequentemente, o Vitória vem talvez para as suas últimas cartadas diante da Ponte Preta. A Ponte vem motivada, vem embalada pela vitória fora de casa e tem tudo para conquistar uma grande vitória já no Majestoso ao lado do torcedor, Edu. Sim, entendi. Edu. Sensacional, Boris, já vou encerrar. Ô, Lupe. Pois não, há um chamado. Manda um grande abraço aí pro Edmilson Gomes, que tá ouvindo a Rádio Bandeirantes. Edmilson Gomes, seu irmão. É, meu irmão caçula. Tá ouvindo, ele ouve tudo. É grande ouvinte de rádio, gosta de futebol. Quanta honra. E ele postou aqui no meu WhatsApp. Edu Pinheiro é monstro. Nossa, mas o que é? É porque o senhor tem razão. Porque é dia de Halloween. Sou um monstro. É amanhã o Halloween, Edu, amanhã. É amanhã. Edu, que mal lhe pergunte, você vai distribuir... Edu, manda um abraço pra ele é seu admirador. Mas obrigado. Não, mas olha, o Edmilson Gomes, quanta honra. Eu e o seu irmão temos uma linda história, anos e anos e anos. E você tem que falar isso pro teu irmão, porque o Tigrão realmente é um monstro, é sensacional. Eu fico muito honrado, agradecido, espero um dia conhecê-lo, tá bom? Ô Lupe, no primeiro turno foi 1-0 pro Vitória, quem marcou foi o tal de Pablo, que chuta pra caramba. Não tô vendo a escalação do Vitória, que o Pablo não vai jogar, O Pablo não vai jogar não, Edu, não tá nem no banco de reservas. Era um carequinha, se não me engano, acertou um chutaço do meio da rua e o Ivan Quaresma aceitou. Diga lá o Vitória, Lupe. 1, Lucas Arcanjo no gol, na lateral direita 2, Raul, na zaga 3, Thalisson e 4, Wallace. Vou parar só um pouquinho no Wallace, Edu, porque ele é o único atleta que joga hoje e que estava naquele fatídico jogo de 2017, no jogo da dedada. Daqui a pouco acho que você vai trazer detalhes sobre esse jogo. Mas o Wallace, camisa 4, capitão do Vitória, estava em campo naquele dia. Na lateral esquerda, com a camisa 6, Roberto. No meio-campo, 5, João Pedro, 7, Fabinho e 10, Bruno. No ataque, 8, Eduardo, 9, David e 11, Marcinho. Edu. Olha, nos ouvindo aqui no Pra TV, Gleger Zorzinho, alegria até o fim, hein? Gleger, seu incrível talento, começou na rádio, agora só na TV, começou na TV também, tá transmitindo... Que jogo que vai transmitir? É o jogo do Manaus? É amanhã que é o jogo do Ituano, Manaus e Tombense, Edu. Manaus e Tombense. Isso, o Manaus é do Evaristo Pisa, né? Oi? O Manaus é do Evaristo Pisa. Evaristo Pisa, rapaz, tá lá no Manaus, não sabia... eu vi a transmissão, verdade. O Pisa tá lá, e amanhã, se o Ituano empatar... Sobe. O jogo é incrível. Grande trabalho, né? Do Mazzoli, de todo o pessoal lá de... Ô, Edu, sim. Você lembra quando a gente jogou bola junto no time da Adério? Eu sei que foi duro, hein? Foi jogo duro. Não tem como não esquecer, Tigrão. Você era o goleiro, porque é grandão e é bom goleiro, sempre foi, desde o Flamenguinho, do Cambuí. Grandão, você tem quanto, Edu? 1,90 m? Eu tô com 1,88 m. Mas então você deu uma encuída, né? Não, vai curvando, né? Vai. Vai encruando tudo, né? Encói tudo, né, Edu? É a lei da gravidade. Mas encói e cai, né? E não tem jeito. E você tem feito algum exercício especial para dar uma melhoradinha, não? Olha, só respiração de manhã antes de deitar, Tigrão. Se eu começar a fazer esse negócio de ginástica, tudo faz mal pra saúde, viu, Tigrão? Faz mal, né? Não. Porque tartaruga não faz ginástica nunca e vive 500 anos, pô. E está encerrado o nosso Concentração 15:34. Vem aí o moço de Piracicaba, Ponte Vitória, Leandro Boris narrando. E até já!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Jornada Bandeirantes. Registrado. Com Bet Bola, Bet Bandeirantes, o meu grande e forte abraço a toda a galera esportiva. A partir de agora tem futebol e futebol é aqui na Bandeirantes. Neste sabadão de sol, calor, dia 30 de novembro, já, aliás, outubro, a bola vai rolar no Moisés Lucarelli, o majestoso, recebe a macaca, recebe o seu torcedor, é um encontro entre time, torcida e time, em uma partida importantíssima, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a Pezona, na sua reta final, a Ponte recebe o Vitória, em busca da segunda vitória consecutiva, e para ficar ainda mais distante da zona do rebaixamento. A macaca em campo diante do time do Vitória. Já tem bola rolando. E aqui na Bandeirantes, o show de bola vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Vamos juntos em mais uma transmissão esportiva com a equipe de Carlos Batista. O som, a marca, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Já é a macaca quem entra em campo diante do Vitória. Rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série B. Aqui na Bandeirantes em AM 1170 para Campinas, para toda a região. Também através do AM 1270 para Ribeirão e em toda a região. E em breve também
também no FM, o som forte e potente, o futebol da Bandeirantes no FM. Também através das multiplataformas, pelo Facebook, pelo YouTube, com imagens. Deixe o seu like na transmissão. Curta, compartilhe, comente através do Facebook. A sua participação é sempre muito importante conosco. E também interagindo através do WhatsApp da Bandeirantes. Hoje é sabadão, 4 da tarde, a bola rola. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão do jogo para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Então acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E às 15 horas mais 40 minutos, a partir de agora, esparramando o som forte e potente da Rádio Bandeirantes. Cabine Bandeirantes no estádio Moisés Lucarelli neste sabadão de sol, de calor em Campinas. As últimas da Macaquinha, que vai pra cima do Vitória em busca de mais uma grande vitória. Jogo importante, jogo decisivo. Alô, alô, Antônio Lupi, o seu destaque. Boa tarde, Lupi. Boa tarde, Bolis. Um grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da primeira vitória diante do seu torcedor aqui no Moisés Lucarelli. O primeiro jogo foi contra o Náutico, derrota por 3-2. Depois, Macaca viajou até Belém do Pará e conquistou um resultado importantíssimo. Venceu o Remo por 1-0 e precisa da vitória para chegar aos 40 pontos e praticamente garantir a sua permanência na Série B de 2022. O técnico Gilson Kleina tem um desfalque importante. Leonaldi recebeu o terceiro cartão amarelo e hoje fica fora do duelo contra o time baiano. No seu lugar, Matheus Anjos, a última contratação da Ponte em 2021, recebe a oportunidade pela primeira vez para começar entre os titulares da Macaca. Jogo importante também para o atacante Moisés, que não marca há 11 jogos e quer colocar um ponto final nesse jejum diante do torcedor alvinegro. A Macaca na 15ª colocação com 37 pontos, busca a 10ª vitória na Bezona. Encara o time baiano, Leão da Boa Terra, o Vitória, 18º colocado com 32 pontos, tem apenas 6 vitórias. E o destaque do Vitória, Antônio Lupi. O time baiano que mesmo com a campanha irregular na Série B do Campeonato Brasileiro, vem de bons resultados, não perde há 4 jogos, somando o Campeonato Brasileiro da Série B e a pré-Copa do Nordeste. Pela Bezona na última rodada, lá em Salvador, o Vitória fez 4-0 para cima do Brasil de Pelotas. No meio de semana teve compromisso, foi até João Pessoa, na Paraíba, e ficou no empate com o Botafogo em 1-1 pelo primeiro jogo da pré-Copa do Nordeste. O Vitória tá com a corda no pescoço e precisa dos 3 pontos para continuar a sua luta para deixar o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O destaque do time baiano fica por conta de David, o camisa 9. Ele tem 51 jogos na temporada, 9 gols marcados e 5 assistências. Olho nele, Bolis. De olho no David, atacante do time do Vitória. 4 da tarde, a bola rola, é jogo importante. O Vitória com a corda no pescoço, a Ponte Preta buscando a segunda vitória consecutiva para ficar ainda mais distante da zona do rebaixamento. E para comentar Ponte Preta e Vitória, a Bandeirantes escala o comentarista da Palavra Fácil, Valdemir Gomes, de Tiger Man, o Tigrão, já no clima do Halloween, distribuindo balas e pirulitos para todo mundo. Alô, alô, Tigrão, um grande abraço, boa tarde, Tiger. Alô, Bolis, um grande abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo emocionante, jogo decisivo. Vitória tem 32 pontos, a Ponte tem 37. Se ela ganhar o jogo, Ponte, ela vai a 40 e praticamente com relação ao Vitória, ela liquida a fatura. Liquida a fatura. O Vitória não alcançaria mais a Ponte. O empate não é legal, mas dentro do panorama do campeonato, do equilíbrio do campeonato, até que é melhor, claro, sempre melhor do que perder. Sempre melhor do que
uma derrota dentro de casa. Um pontinho aí pode lá no final fazer a diferença, mas não é o melhor dos mundos, não. Por quê? Porque hoje se enfrentam ainda mais tarde Londrina e Confiança. Confiança com 31 e o Londrina com 32. Então a Ponte indo a 38, aconteça o que aconteça nesse jogo, ela também dá uma respirada. Mas o melhor dos mundos é a vitória e eu acredito sinceramente que a Ponte vai ter uma postura agressiva, de personalidade e acima de tudo de responsabilidade, entendendo a gravidade do momento. Ia me esquecendo, mas este é o fato mais importante. Hoje é jogo de 0,5. Sabe quem vai marcar o gol ou não? Não. A torcida. Hoje é dia da massa pontepretana fazer o seu papel. Papel este que ela já fez centenas de vezes. Quando a coisa não vai, quando o time não consegue ganhar para ela ganha para o time nas arquibancadas. É isso, tem portanto destaque no Tigrão dentro da grande jornada esportiva Bandeirantes, a Ponte Preta em campo, raça, amor e tradição diante do Vitória, buscando sair da zona do rebaixamento mais uma vez em uma situação complicada. O Leão Baiano no Campeonato Brasileiro da Série B na sua reta final, a Pezona em seu término praticamente de competição, na sua reta final de competição. E dentro do futebol da Bandeirantes do Jornada Esportiva, espaço aberto agora para o Guarani. O Bugrão que já jogou na rodada e venceu. Qual é o seu destaque, Marcos Luiz? Oi, Bolis, grande abraço para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Guarani está de folga no final de semana, só voltará a jogar no campeonato na quinta-feira contra o Vasco. Vasco que ontem acabou sendo derrotado e os resultados ajudaram o Guarani na rodada. O time retornou para a briga, visando o acesso à próxima temporada. Para a partida contra o Vasco na quinta-feira, Thales e Bruno Sávio serão as novidades. Mas por outro lado, Daniel Paulista suspenso não vai dirigir a equipe no banco de reservas. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Bolis? Valeu, Marquinhos. Marquinhos, o Cobrão chegou atropelando. Este Marcos Luiz, o Cobrão com as informações do Guarani. E às 15 horas mais 46 minutos no horário oficial de Brasília, Primavera Brasileira, finalzinho do mês de outubro, temperatura altíssima em Campinas nesse momento, 28 graus. Voltando para reassumir, jornada esportiva da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, boa tarde, Edu. Piracicaba, terra de Renato Silva, Paulo Moraes, Rogério Aquiles, Luiz Carlos Quartarolo, né? E terra de Leandro Borges, hein? Terra boa, hein? Terra de gente, Tony José. José, bem lembrado. Davi Guilherme, Dadir Roberto, sensacional. Terra de Sordi, Coutinho, Mazola, Chicão, André Cruz. É terra de craques e mais um craque nosso Boris vai transmitir aí Ponte Vitória, hein? Olha, pelo WhatsApp, alô, Tatão da Vila Boa Vista, o Adriano de Socorro. Ô, Adriano, assim você me mata, cara. Muito obrigado pelas suas palavras. Tem o Edmar, tem o Marcel de Barão, o menino Giovanni ouvindo a Band lá em Valinhos. Obrigado, Giovanni. Um beijo aqui do tio Du pra você. Wagner do São Bernardo dizendo o seguinte: seu Edu, eu fui pra comprar os ingressos, tudo bem, mas as crianças, para você comprar, tem que também fazer o PCR. Criança tem que fazer o PCR. Custa R$90 para quem não é sócio e R$75 para sócio. Aí não dá, seu Edu. Voltei pro São Bernardo, né? Não teve jeito, mas muita gente reclamando. Esse negócio de ir com criança no estádio entra, mas o problema é que a criança tem que fazer o PCR, né? Ou levar o atestado, mas é caro pra chuchu. Alô, Abimael Costa! Alô, Ponte Pretanos da Vila Boa Vista! Disse aqui que vai ser 2-0. Seu Edu, dá pro senhor falar aí? Ô, macaca safada! Tem que ganhar hoje. É isso aí, gente. Vamos lá. 32ª rodada da Série B. Começou domingo isso aí. Domingo começou, vocês acreditam? Brusque 2, Vila Nova 3. Na terça-feira, CRB 1, Coritiba 1. Goiás 1, Botafogo 1. Na quinta-feira, Sampaio 0, Guarani 1. Cruzeiro 1, Remo 3. Olha aí que coisa, hein? Cruzeiro perdeu de 3 em casa. Em Pelotas, o Brasil marcou aos 47. Brasil 3, Náutico 2. E ontem, o Operário de virada 2-1 no Avaí. Alanzinho jogou no Guarani, empatou. E o Paulo Sérgio fez o gol da vitória, hein? Paulo Sérgio, tão na ponte, né?
não foi aproveitado, coitado do Paulo Sérgio. E em São Januário, ontem à noite me diverti, eu vi numa rádio do Rio, Vasco e CSA, vou te contar que os caras fizeram, foi anulado um gol do CSA, tava 0-0, o VAR anulou, realmente bateu na mão. Aí, pênalti, o VAR deu pênalti pro Vasco. Germancano sofreu, Germancano bateu 1-0. Renato Cajá cobrou uma falta sensacional, bateu um pouco na barreira, mas entrou no ângulo, golaço 1-1. Aí vira o CSA 37 do segundo tempo de La Torre, nos acréscimos, pênalti para o CSA. E De La Torre decretou Vasco 1, CSA 3. Uma rodada muito boa para o Guarani, derrotas do Avaí e do Vasco, tá? Bem, hoje teremos às 8h45 Confiança e Londrina. Aí sim termina essa rodada aqui, tá? Brasileiro da Série B, deixa eu ver aqui. Primeira colocação é dele, é do Coritiba com 58, Botafogo em segundo 56, em terceiro Avaí 53, em quarto Goiás 53, em quinto CRB 51, em sexto Guarani 49, em sétimo CSA 48, o Vasco oitavo colocado com 47. As principais colocações, a Ponte é 15ª com 37, 16º Brusque, que perdeu 35, o Londrina, o primeiro na zona com 32, Londrina vai jogar lá com Confiança hoje à noite lá no Batistão, tá? Vitória tem 32, Confiança 31, Brasil de Pelotas com 23, essa é a situação. No Brasileirão, hoje 4 jogos, hein? Às 17, Atlético Paranaense e Santos, às 19, um joguinho, não vale quase nada, hein? Flamengo e Atlético Mineiro, só isso. Às 19h15, Juventude Bahia e às 9 da noite, América Mineiro e Fortaleza. Amanhã, destaque para Grêmio e Palmeiras às 16, 18h15, São Paulo e Internacional. Segunda-feira tem Cuiabá e Red Bull Bragantino e 21h30 na segunda, Corinthians e Chapecoense. E na Série C, destaque para o Ituano, joga amanhã em Criciúma. Se empatar, sobe para o Brasileiro da Série B. Meus amigos, vamos a mais uma jornada esportiva 15h52, trabalhos técnicos de Gilberto Sufi, Leandro Renato, Lucas Pessoa, Alexandre Almeida, Gil Kleber e Joelcio Cardoso. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade, só tem ela, Corbella. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Praia, natureza exuberante e música de alta qualidade em um dos lugares mais charmosos do litoral norte. Venha curtir essa experiência em Ilhabela, com diversas atrações se apresentando no Centro Cultural da Vila. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella.
Aproveite a linha Coral Decor efeitos especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Praia, natureza exuberante e música de alta qualidade em um dos lugares mais charmosos do litoral norte. Venha curtir essa experiência em Ilhabela, com diversas atrações se apresentando no Centro Cultural da Vila. Bourbon Folk Blues Ilhabela, de 5 a 7 de novembro. Muito bem, estamos de volta na grande jornada esportiva da Bandeirantes. Agora vamos escalar os times. Chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina, com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga, 27, Fábio Sanches, 4, Rayan e meia dúzia, Rafael Santos. No meio-campo, 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior e 55, Matheus Anjos. No ataque, 17, Richard, 9, Rodrigão e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Ivan, 25, Kevin, 27, Fábio Sanches, 4, Rayan, meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique, 15, Marco Júnior, 55, Matheus Anjos. 17, Richard, 9, Rodrigão e 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina: 30, Luan, 2, Felipe Albuquerque, 3, Ednei, 7, Niltinho, 10, Camilo, 14, Lucas Cândido, 19, Josiel, 20, Fecim, 71, Iago, 86, Marcelo Hermes, 95, André Luiz e 98, Tali. Bandeirantes. Vitória, vitória. O Vitória do técnico Wagner Lopes também está pronto e escalado com um Lucas Arcanjo no gol. Na lateral direita com a 2, Raul. Na zaga, 3, Thalisson, 4, Wallace, meia dúzia, Roberto. No meio campo, 5, João Pedro, 8, Eduardo, 10, Bruno. No ataque, 7, Fabinho, 9, David, 11, Marcinho. Repetindo a escalação do Leão: 1, Lucas Arcanjo, 2, Raul, 3, Thalisson, 4, Wallace e meia dúzia, Roberto. 5, João Pedro, 8, Eduardo, 10, Bruno. 7, Fabinho, 9, David, 11, Marcinho. À disposição de Wagner Lopes no banco: 12, Ronaldo, 13, João Vitor, 14, Cedric, 15, Fernando Neto, 16, Renan Luiz, 17, Kaique Souza, 18, Soares, 19, Manuel e com a 20, Alisson. Arbitragem do jogo. Do estado de Alagoas, Denis da Silva Ribeiro Serafim. Denis da Silva Ribeiro Serafim apita o jogo entre Ponte Preta e Vitória. O assistente 1 é o Esdras Mariano de Lima Albuquerque. E assistente 2, a Brígida Cílio Ferreira. Brígida Ferreira, ela que tem o escudo da FIFA, também do estado de Alagoas. No VAR, Patrício Wallace Correia Maia. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Chegou a hora de um jogo extremamente decisivo para a Ponte. Esperamos uma Macaca ligada, atenta, na partida contra o Náutico, há 2 semanas atrás. O time jogou bem ofensivamente, marcou 2 gols, esteve à frente por 2 oportunidades. Foi um time ajustado, foi um time valente, mas errou demais no seu compartimento defensivo e permitiu com que o Náutico marcasse 3 gols. E numa derrota perigosa, sofrida para a torcida e extremamente ameaçadora na intenção e na empreitada da Ponte de se manter dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para 2022. Hoje, esse Vitória, com 32 pontos, ele tem 5 pontos a menos do que a Ponte. Se a Ponte está preocupada, está ameaçada, imaginem o Vitória, que está dentro da zona de rebaixamento, na 18ª colocação, como é que está.
Então o Vitória também, o Wagner Lopes, bom treinador, vem com a faca entre os dentes. Vem para tentar de qualquer maneira melhorar a sua performance, porque depois do jogo de hoje, da rodada de hoje, teremos apenas mais 6 partidas. O que, convenhamos, é muito pouco. O tempo é muito curto, tem muito confronto direto, tem muito jogo contra time que está precisando do resultado para subir. Então, o Vitória também deve ser uma equipe ofensiva, o que, claro, nos prenuncia uma partida agradável de ser vista, uma partida muito movimentada. Eu, por exemplo, não acho que o Vitória venha para jogar por uma bola, para ficar esperando a Ponte, tomando sufoco dentro do seu campo. Não acredito nisso. Eu acho que com a bola o Vitória vai para cima e a Ponte, por obrigação, pelo dever de quem joga em casa, pela vocação do próprio time que entra em campo, vai tentar também empurrar o Vitória para dentro da sua grande área, para dentro do seu compartimento defensivo. A opção do Gilson pelo Matheus Anjos dá um pouco mais de leveza ao meio-campo, faz, claro, com que o time saia de uma configuração que deu certo lá em Belém contra o Remo, com Iago, Henrique, Marco Júnior e com o Leonaldo. O Leonaldo tomou o 3º cartão amarelo, ele tentou algumas fórmulas aí, mas acabou por optar pelo Matheus Anjos, depois de ver, de observar e de avaliar o rendimento e o desempenho nos treinamentos. É um jogo onde, volto a dizer, você que está aí no estádio Moisés Lucarelli, que você tenha paciência, você está aí ouvindo a Bandeirantes. Você tem um papel fundamental hoje, talvez mais importante do que o próprio time dentro de campo. Por quê? Porque tem que ter paciência. O time da Ponte é limitado, ele erra muito e hoje nem nos erros ele deve ser apupado antes do último apito do juiz. É incentivo que o time, se não estiver indo bem em campo, a torcida, como já fez centenas de vezes, deve fazer a sua parte e levar o time à vitória. É decisão, e decisão é na Bandeirantes, e emoção é com... Obrigado, Tigrão. Tudo pronto, a bola vai rolar com Moisés Lucarelli. Jogo decisivo. O Tigrão deu o recado. Saída com o time do Vitória. Apita o árbitro. Bola rolando. A partir de agora vamos ser juntos no futebol da Bandeirante. Leandro Bolis registrado. De bola de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e pelas plataformas digitais. É a Macaca em campo, a Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Diante do time do Vitória, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo importante, a Ponte precisa da vitória. Aqui sai jogando o time baiano com o Wallace, o capitão do time, experiente, o jogador do Vitória. Faz o passe para Thalisson na quarta zaga, ele para a frente, segura, volta o jogo para o Wallace. E como estão vestidos para o jogo, para o duelo decisivo, decisão é aqui na Bandeirantes, meu caríssimo Antônio Lupi. A Ponte Preta com seu uniforme de número 3, uniforme comemorativo, todo branco, camisa branca, short branco e meia branca. Já o Vitória com seu uniforme tradicional alvirrubro, camisa vermelha e preta, short preto e os meiões também vermelho e preto. Rodrigão com vontade, aperta o goleirão, faz uma finta para cima dele, mas toca mal aqui na direita, a bola saiu. Lateral para Macaca para fazer a cobrança aqui neste primeiro tempo. Boa sorte para Macaca. Ataca para o gol do portão que é entrado, Moisés Lucarelli. Domina aqui na ponta, Rodrigão, tocou errado para o Rafael Santos, a bola saiu. É lateral de graça para o time do Vitória para fazer a cobrança. 28 graus nesse momento em Campinas, mas evidentemente a sensação térmica um pouco maior, na casa dos 30 graus. Mesmo assim, a galera marcando presença, a galera chegando ainda ao majestoso para incentivar a Macaca em busca de uma grande vitória. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
Ele está parado, sente uma contusão na altura ali da orelha. O Matheus Anjos jogou parado, Antônio Lupi. Mas não foi nada, viu, Boles? Foi um acidente de trabalho. Camisa número 10, o Bruno, atingiu sem querer o rosto do Matheus Anjos, que já tá em pé, já tá tudo bem com ele. Matheus Anjos, a novidade no time titular da Macaca. Sai jogando a ponte com o Fábio Sanches, abre primeira canhota para Rafael Santos, de primeira, boa bola para Matheus Anjos, domina entre as linhas defensivas do Vitória, meteu na ponta para Moisés. Hoje vai ser o dia da redenção de Moisés. Ele abre pela meia para Matheus Anjos, no comando para Rodrigão. A bola foi forte, a bola saiu na proteção do goleiro Lucas Arcanjo. A bola foi embora em tiro de meta para o Vitória bater. E a torcida da Ponte gostou, pelo menos da tentativa do Matheus Anjos, que passou a bola por trás da defesa do Vitória e por pouco o Rodrigão não alcançou. Tiro de meta para o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. A Macaca busca a 10ª vitória no Campeonato Brasileiro da Série B Zona. Já o Vitória tem 6 vitórias, 32 pontos e está na zona do rebaixamento. Aqui recupera Ryan para o time da Ponte, conseguiu passe para Moisés pela meia esquerda, partiu para cima do marcador, soltou na ponta, boa bola para Rafael Santos. Vem Macaca, olha para a área, calculou, executou lá dentro, Lucas Arcanjo. Sai bem do gol para fazer a defesa. Tenta a reposição rápida com David. Chega Fábio Sanches de cabeça fazendo corte. Deixa para Kevin. Empurra por dentro para Iago Henrique. Soltou curtinho para Matheus Anjos. Na tabela para Moisés, para Matheus Anjos. Entrada na grande área, tentou Moisés. Chega bem Raul Prata para fazer o corte. Solta o jogo para Bruno. Morte, belisca. Recupera Matheus Anjos. Não alcança Rodrigão. Sobrou para Marcos Júnior. Entrada na grande área. Cercado, marcado. Perde a bola. Recupera Rodrigão. Na ponta para Richard. Tenta o cruzamento na segunda trave para o Moisés. Chega bem para fazer o corte. A zaga do time baiano. Ela volta na sobra. Falta. Dura para cima de Marcinho. O jogo está parado no majestoso Lupi. E a falta aconteceu. Foi do Richard que tentou. Foi do Kevin. O Richard tentou fazer o cruzamento para evitar o contra-ataque do Vitória. O Kevin matou a jogada. É falta para o time baiano no sistema defensivo. Placar de 0-0. É só o começo do jogo. Aliás, a torcida do Vitória, do Leão Baiano, também marca a presença do majestoso. Acompanha o ataque do Vitória neste primeiro tempo. Sai jogando o time baiano com o Wallace. Pela meia vem buscar a bola o João Pedro, volante do time baiano. Abertura pela esquerda. Recebe, domina Thalisson. Ele empurra por dentro para Eduardo. Eduardo no círculo central. Lançamento na direita. Não tirou Moisés. Raul Prata não alcança. Passe forte na bola esticada. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta para o capitão Ivan Quaresma fazer a cobrança. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos cravados, primeiro tempo. Majestoso, a bola rola e você confere comigo no futebol da Bandeirantes. Série B Zona na sua reta final. 32ª rodada. Ponte Preta 0, Vitória também 0, Eduzaço. Olha o final, 53-49. Mandou aqui, faltando 10 minutos para começar o jogo. Fila gigante para a compra de ingresso, hein? Muito obrigado pela informação. Alô, Toninho de Hortolândia. O Cleito disse que vai ser 3-1 Macaca. E o Gustavo de Minnesota, Estados Unidos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, vai lá, deixa o seu like na transmissão. É sempre muito legal ter a sua participação e a sua interação conosco. Acima dos 15 mil, acima de 15 mil visualizações. É essa a meta no nosso canal no YouTube na transmissão de hoje. Tem lateral a Ponte para fazer a cobrança, placar de 0-0. Muito sol em Campinas nesse momento. Vem para a cobrança o Rafael Santos. Fugiu, recebeu o Rodrigão na canhota, soltou para Rafael Santos, tentou cruzamento. No bate, rebate, a bola saiu. O árbitro na indecisão com bandeira. O árbitro marcou lateral, chamou a responsa e marcou lateral para Macaca. Pega a bola Rafael Santos, pertinho da linha de fundo, pertinho também do vestiário da Ponte. Ele vem para a cobrança do lateral. 0-0 o placar do jogo no Majestoso. Fugiu, recebeu no fundo o Rodrigão. Marcação de Raul Prata. Protegeu, soltou atrás para Rafael Santos com o pé direito. Ele traz a bola para a canhota. Volta o jogo, mas na fogueira. Tentou Ryan, lançamento no comando para absolutamente ninguém. A bola vai lentamente pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Vitória bater. Jogada confusa pelo lado esquerdo. Jogada muito confusa pelo lado esquerdo. A bola caiu no pé ruim do Rafael Santos, que é o direito, e aí ele não conseguiu encontrar o passe. Depois o Ryan acabou tocando para ninguém. E ele tá aqui já posicionado. Paulo Kikuchi, com seu radinho sintonizado na Rádio Bandeirantes. Já ergueu a mão, fez o positivo.
Tá desesperado o Kikuchi com o Richard. Calma, Kikuchi, calma, que hoje vai dar macaca na cabeça. Aqui domina Marco Júnior para ponte, empurrou por dentro para Rafael Santos. Ele bota na frente, dividiu, ganhou, arrancou pela meia esquerda, vem trazendo o macaca. Soltou curtinho para Moisés. Moisés ajeitou, dominou, saiu da ponta, vem para o meio, escabra a falta. Ainda Moisés demorou demais para tocar. Fica preso, encurralado, ele volta o jogo lá atrás. Fez o passe muito forte para o Fábio Sanches, que deu 2 passos para trás e recuperou a posse de bola para o macaca. Tranquiliza, volta o jogo para Richard. Richard para Fábio Santos, que empurra para Fábio Sanches, que empurra para Ryan. Recua, recomeça a macaca com agora o goleiro Ivan Quaresma. Abertura de novo com Fábio Sanches. Pé direito, bate na bola com pé direito para ninguém. Abra a volta de graça para João Pedro. João Pedro para Bruno. Bruno por dentro para Eduardo. Vem embora o time do Vitória. Ele parou, prendeu, ele pensou na cabeça do grande círculo. Fez o passe esticado pelo alto na ponta para Roberto, que não chegou. A bola se perdeu pela linha lateral. É só lateral para ponte para fazer a cobrança. Pega a bola, cobra rapidamente Kevin. Escapou Richard. Rodrigão vai para a área. Richard da direita, recolheu, dominou a entrada da grande área. Limpou, tentou cruzamento na área. A bola bateu no Roberto. Sobra espirrada para Bruno. Entre quarta, tira de qualquer maneira para o time baiano. Empurra pela meia para João Pedro. João Pedro dominou, limpou, fintou, parou e voltou. Do primeiro terço do campo, troca passes do time baiano. 8:30 o primeiro tempo, placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Para Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção, sol e chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Lançamento no comando para o David. Chega bem para fazer o corte. Fábio Sanches coloca a bola para fora. Cedendo o lateral para o time Ponte Pretona, aliás. Para o time do Vitória para fazer a cobrança. Lá na esquerda, Roberto pega a bola, vem para a cobrança do lateral. Ele cobra, volta o jogo. Começa com Thalisson. Thalisson na faixa central do gramado. Tem o Wallace pedindo a bola solta para o capitão Wallace. Experiente o Wallace. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, encostou Marco Júnior. Apertou na marcação do meio campo. Ele acaba recuando o goleiro Lucas Arcanjo. Vai recomeçar o time baiano lá atrás. Tem a posse de bola o Lucas Arcanjo com o pé direito, bate firme lá do outro lado. Tentando o David, de cabeça subiu, tirou Fábio Sanches, abre a volta no rebote ainda por o time baiano com Eduardo. Eduardo a Roberto. Roberto já pisando no campo ofensivo. Parou, prendeu, olhou, pensou, tenta a construção ofensiva por o time baiano. Bom lançamento do Eduardo aqui na ponta para Raul Prata. Moisés aperta na marcação, chega, desvia, a bola sai. O bandeira aponta a lateral para o time do Vitória para fazer a cobrança. Aqui na direita no campo ofensivo. Já na tela da Band, 5 da tarde. Tem mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro da Série C. Na reta final, segunda fase. Manaus e Tombense. Carlos Batista vai comandar. Ao lado de Kleger, Zorzinho, de Carlos, Henrique, o bate pesado e toda a nossa equipe. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Vitória. Roberto, na esquerda, levantou, jogou lá dentro, desvio, sobrou. Opa! Bateu no braço do Bruno. Ele sairia na cara do gol com possibilidade de finalização, mas o Arthur Atento marcou. Impugnando o ataque do time baiano, Antônio Lupi. Mas na verdade tudo isso estava valendo, porque os jogadores da Ponte reclamaram com o árbitro e ele mostrou ali o ombro, afirmando que a bola pegou no ombro do jogador da equipe do Vitória que finalizou. Por isso foi marcado o tiro de meta para o Ivan Quaresma. Se a bola entra, evidentemente o gol seria revisado. Já Gleger, Zorzinho na tela da Band. Fala aí, Gleger. Fala, Leandro Boles, um abraço para você, a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho na tela da Band, hein? Série C do Brasileirão. É isso aí, Manaus e Tombense, reta decisiva na Série C, a terceira divisão do futebol nacional. Sai jogando o time do Vitória aqui atrás, bola recuada para o goleiro Lucas Arcanjo. Apertou o Richard, ele bateu na bola, no peito do Rafael Santos. Estufou o peito, colocou no terreno, a bola deu uma escapada, recuou na fogueira. Ivan Quaresma tirou de qualquer maneira, a Ponte se atrapalha na saída. Fábio Sanches levantou a bola ganhou altura, mas não ganhou distância. Matheus Anjos brigou, perdeu, voltou para David, empurrou, vem embora o time do Vitória com Marcinho. Marcinho no fundo para Roberto. Roberto levantou, tentou o levantamento, pegou mal na bola. Entre quarta, tira de qualquer maneira. Iago Henrique deixou para Richard. Falta. Chega atrasado. João Pedro comete a falta. O jogo está parado, majestoso. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 11 minutos e meio passados primeiro tempo.
majestoso, Série B Apesona, com a presença da galera, 32ª rodada, Ponte Preta 0, Vitória também 0, Edu. Olha, o Dadá de Barão tá conosco, o Sérgio do Bartiras Futebol Clube, muito obrigado. O Manuel Barbosa de Tirapina, mandando um abraço pro Tigrão. E o final 31-90, ele conseguiu entrar, a bola já tava rolando. E seu Edu, é uma covardia o que faz com a gente aqui. Vem embora, Macaca, lançamento na direita para Marco Júnior, chega primeiro o zagueirão, antes do goleiro Thalisson, coloca a bola pela linha lateral, é lateral para Macaca, por muito pouco não chega primeiro Marco Júnior, anima a galera presente ao majestoso, tem lateral a Ponte para fazer a cobrança, atacando por o gol do portão de entrada do seu estágio, Kevin soltou curtinho para Iago, levantou, cruzou para Moisés de cabeça, vai marcar de cabeça, espalma Lucas Arcanjo, estica a mão direita, coloca a bola pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater. E a cabeçada foi do Moisés, a bola tinha endereço, o ângulo direito do Lucas Arcanjo, que fez uma defesa linda no jogo. A Macaca tem escanteio, Rafael Santos na bola. Capricha, capricha, capricha aqui da Rafael Santos, pé esquerdo na bola autorizado, levantou, cruzou o jogo lá dentro para Richard, de cabeça chega primeiro o Thalisson, mas o árbitro aponta a saída da bola. A bola saiu, depois voltou para dentro do campo, o árbitro marcou a saída, é tiro de meta para o Vitória. Valdemir Gomes, toda a palavra fácil, eu quero ouvi-lo. 13 minutos, há pouco a Ponte teve uma grande chance, mas o goleirão foi lá e buscou. Segue 0-0 e o jogo, Tiger. A Ponte começa bem o jogo, mas a defesa não pode dar o espaço que deu nesse lance polêmico aí, que teria batido no braço do atacante do Vitória. Acho que não bateu. Eu acho que não bateu. Acho que foi o ombro, o gol seria consignado. Na cara do Ivan, primeiro porque saiu jogando errado. Segundo, uma falha do Fábio Sanches, que cabeceou para cima e devolveu a posse da bola na entrada da área para que o Vitória trabalhasse do lado esquerdo, fizesse o cruzamento e por muito pouco a Ponte não tomou gol. Tudo equilibrado até agora. Uma boa chance para o Vitória por desconstrução da Ponte e uma boa chance da Ponte numa jogada construída, numa jogada de levantamento de escanteio. Moisés poderia ter feito o gol, fez uma defesa inclusive corajosa, o goleiro baiano, porque poderia, inclusive, foi muito junto da trave, poderia ter se chocado perigosamente com o seu poste direito. Equilibrado até agora, esse é o tom do jogo. Boles. Placar de 0-0 do majestoso. Este é o de grande comentarista Bandeirantes. Aqui Moisés recupera, arrancou, botou na frente. Falta! O juizão não deu. Mandou seguir o alagoano. Denis Serafim, o Moisés fica caído, mas vai se levantando. A galera ficou na bronca, hein, Lupi? Ficou na bronca com o árbitro porque o Moisés foi atingido. Só que na visão do responsável pelo apito, foi um lance normal. Só que na tentativa de tirar a bola, o Wallace acabou acertando o rosto do seu companheiro. Por isso o jogo tá parado. A Macaca tem arremesso lateral. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidar com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, de banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999 47 19 80. E assim que a bola parar de rolar do majestoso, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo inteligente no futebol da Bandeirantes. Aqui jogo parado, falta em cima do Fabinho. O árbitro apontou um pouquinho depois da risca no meio campo, aqui pela direita. Tem falta, o Leão Baiano para fazer a cobrança. Onde destacou o Lupe e o Edu também ressaltou no primeiro turno. O Vitória venceu a Ponte por 1-0 jogando no Barradão. Aqui domina o time do Vitória. Sai jogando no campo ofensivo. Bola solta por dentro para Eduardo. Eduardo empurrou para Roberto. Roberto para Marcinho. Devolveu para Roberto. Ele tentou a finta. A bola explodiu no Kevin e saiu. Lateral na esquerda no campo ofensivo para o time do Vitória para fazer a cobrança. Ele cobra no comando para David. David protegeu de costas por marcador. Agora encarou. Meteu na ponta para Bruno. Bruno para Marcinho. Marcinho é perigoso. Leva a bola para o fundo. Tenta o cruzamento rasteiro. Fábio Sanches aparece para fazer o corte. Deixa para Iago Henrique, enche o pé direito, tira, mas tira mal. Volta, aposta ele bola para o time de Vitória. Neste momento, Vitória todinho no campo ofensivo. Ajeita, domina a pista, a bola o
Wallace na faixa central do gramado. Empurra para Thalisson. Thalisson curtinho para João Pedro. João Pedro para David. David dominou, carregou, limpou, tentou por dentro. A bola bateu, rebateu, sobra na volta para Macaca. Consegue sair lá de trás. Iago Henrique. Trabalhou curtinho para Marco Júnior. Volta para Kevin. Kevin para Iago Henrique. A ponte lenta na saída. O torcedor começa a ficar impaciente. Kevin mete na ponta para Richard. Richard para Kevin. Kevin tem Iago por dentro. Recomeça lá atrás com o Fábio Sanches. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 16, quase 17, primeiro tempo. Majestoso, Série B, a Bezona, 32ª rodada, vem Ponte, Moisés no fundo, cruzou na área, a bola explodiu no Wallace, foi embora a linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. É o segundo escanteio da Ponte na partida, mais um pelo lado esquerdo, Rafael Santos, camisa meia dúzia na bola. Capricha, capricha, capricha que dá Rafael Santos, a galera da Macaca acredita em você, vem para a cobrança do escanteio na esquerda, autorizado, Rafael Santos levanta na primeira trave, de cabeça tira David, voltou na sobra, tentou por dentro, Ryan de cabeça, Moisés brigou, a bola espirrada, sobra na esquerda para o time Vitória, tira de qualquer maneira a zaga do time baiano, chega bem Fábio Sanches na proteção, recupera a posse de bola, sai jogando por dentro com o Ryan, Ryan recolhe, domina passadas largas do zagueirão, invade o campo ofensivo, parou, prendeu, olhou, pensou curtinho para Iago Henrique, abertura na canhota, para Rafael Santos, parou, prendeu, olhou, pensou no segundo terço do campo, fechadinho o time Vitória, ele volta o jogo para o Ryan, e eu sigo no giro do placar majestoso, agora com 18 cravados, primeiro tempo, Ponte Preta 0, Vitória também 0, vem Macaca, Richard recolheu, dominou, botou na frente, invadiu a área, pé direito, tentou cruzamento para Rodrigão, aparece Thalisson para fazer o corte de qualquer maneira, Kevin brigou na disputa com o Roberto, a bola bateu no Roberto e saiu, lateral para Macaca, Kevin com pressa, já cobrou para Richard, linha lateral da grande área, marcação dupla para cima dele, levou para o fundo, caiu, reclama de falta, e a bandeira aponta lateral para o Vitória. A galera protesta, mas a bandeira aqui é FIFA. Marca apenas lateral para o time baiano fazer a cobrança. Agora sim, meu caríssimo Edu Pinheiro. 0-0 no majestoso, Edu. Olha, é o seguinte, tem dois ouvintes na fila lá de fora ouvindo a gente aí, ouvindo você. Rodrigo Florenziano. Tá na fila, seu Edu, ainda não consegui entrar, estou na fila, tem outro também não colocou o nome, e lá no aeroporto de Santiago, no Chile, o pessoal da Latam nos ouvindo aqui, muito obrigado, Luiz Junqueira, um grande abraço a todos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ponte pela direita com o Rodrigão no comando para Matheus Anjos. Chega bem na proteção Wallace. Lucas Arcanjo sai do gol para fazer a defesa, Antônio Lupi. Só que o Richard levou a pior na origem do lance. Levou ali um pontapé, ficou caído, só que na visão do árbitro, nada. Na frente da assistente de número 2, que é FIFA. E o árbitro dá uma bronca no atacante da Macaca, afirmando que ele está simulando as faltas. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes. Você já sabe, o jogo aberto no comando dele. Edu Pinheiro. Oferecimento do Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br para Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Então acesse corbelatintas.com.br. Chegamos a 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no majestoso. 0-0. Tenta a equipe do Vitória, perde a bola, chega bem na recuperação. Ryan deixou para Marco Júnior. Abertura pela direita para Richard. Richard por dentro para Iago Henrique. Dominou e voltou o jogo para Fábio Sanches. Abertura na quarta zaga para o Ryan. Ele recolhe e domina para Macaca. Fechadinho o time baiano. Faz a devolução do outro lado para Fábio Sanches. Domina com o pé direito, pertinho, arrisca no meio campo. Empurrou na ponta para Kevin. Kevin recolheu, dominou, Marcinho marca. Ele volta na fogueira para Ivan. Ivan Quaresma dá um bico na bola, tira de qualquer maneira, levanta para o campo ofensivo. Rodrigão com estilo, com peito, ajeitou para Marco Júnior, foi para a dividida, voltou para Matheus Anjos, que errou o passe. Na sequência foi para a disputa, Iago Henrique
chega forte e comete a falta bem na risca do meio campo. O jogo está parado, tem falta, Vitória para bater. E o Denis da Silva Ribeiro, Serafim, o árbitro do jogo, pede calma pro camisa 31, Iago Henrique, que fez a falta. O jogador do Vitória está caído, o jogo parado, 0-0 no Majestoso. Tem falta o time de Vitória para fazer a cobrança. Você ligado no futebol da Bandeirantes em AM 1170 para Campinas, para toda a região. Segue caído o Eduardo, camisa 8 do time de Vitória, bem no círculo central. Você em Ribeirão Preto, do AM 1270. E em breve, muito em breve, também no FM, o som forte e potente do futebol da Bandeirantes. O jogo está parado no Majestoso, Tigrão. Você analisa mais uma vez. 0-0, Ponte Preta e Vitória. Como é que tá o jogo, hein, Tiger? O Ponte tá perdendo a briga de meio campo. O Matheus Anjos tá sem ritmo e o Iago Henrique tá muito afundado atrás. Muito afundado. Como o Marco Júnior acaba caindo muito pro lado direito, às vezes ele vira quase que um ponta, né? Um volante, mas que quando a Ponte ataca ele sai para aquele lado, ele fica congestionando ali também o espaço do Richard. E até agora o Kevin, que ocupa bem o campo ofensivo, faz às vezes a passagem, a segunda linha não foi. Quando a Ponte perde a bola, como o Marco Júnior está aberto lá do lado direito e o Iago Henrique fica muito atrás, sobra para o Matheus Anjos toda a área central do campo, toda a área da inteligência. E ele está sem ritmo, ele não tem também nenhuma característica de marcador. Então o Vitória está trabalhando essa bola muito à vontade no setor de meio campo quando ele retoma. Quando a Ponte está sem gente no setor da inteligência, pela saída do Marco Júnior pelo lado direito e porque fica muito atrás o Iago Henrique. Então o Gilson precisa corrigir isso daí, povoar mais o setor, porque o Vitória está conseguindo ter mais a posse da bola num setor que é vital para as pretensões de um time quando ele quer ganhar um jogo de futebol, para as pretensões de organização ofensiva. Está faltando gente no meio campo da Ponte. O time está sentindo a ausência aí do Leonaldi, que preenche muito bem, e o Gilson tem que ver. Tem que posicionar de repente o Marco Júnior um pouco mais por dentro e abrir mão um pouquinho dessa insistência dele a todo momento lá pelo lado direito como um autêntico ponta. Olha agora, ó. O Vitória tem 4 jogadores no meio campo. A Ponte está trocando bola entre os zagueiros e ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta para receber a bola. Quem fecha agora ali para tentar recebê-la é o Iago Henrique, mas sem nenhuma convicção. E nesse momento a Ponte já perdeu a bola, ou seja, está faltando aproximação do time. Está ficando um buraco entre a zaga e o meio campo e o ataque. Tem que agrupar de uma maneira um pouco mais inteligente. E aqui vem Macaca, bola recuperada para Moisés, domina pela meia esquerda, sai da ponta, vem para mim, último terço do campo, boa, bola na ponta, não foi bom passe não para o Rafael Santos, que parou. Moisés está apontando para o Bandeira porque o Rafael Santos parou pensando que estava impedido, mas antes de receber a bola. Incrível, hein, Lupi? E os dois chegaram até a discutir ali, lá vem o Vitória. Vem bola, o time baiano para o campo ofensivo, boa, a bola do Fabinho na ponta para Marcinho. Marcinho dominou, limpou, clareou, para bater para o gol ainda com o pé direito, demorou, fez o passe na ponta, tentava, chega bem para fazer o corte. Iago Henrique tocou na bola, o Rafael Santos tentou evitar a saída da bola pela linha de fundo, não conseguiu. O Bandeira aponta escanteio para o Vitória bater. O Rafael Santos, que discutiu com o Moisés no lance anterior, ele viu que estava em posição de impedimento e por isso nem correu para a bola. O Vitória veio para o ataque e ganha o primeiro escanteio do jogo. O time baiano pelo lado direito tá o camisa 2, o Raul Prata, e também está chegando por ali o 8, o 5, João Pedro. Os dois candidatos para a cobrança. O Iago Henrique caiu, né? Ficou sentado, na verdade, no gramado. O árbitro foi lá, encostou. Não houve a necessidade do atendimento médico. Ele já está de pé, mas vamos ficar de olho e observar a situação do Iago Henrique no decorrer da partida. Segue 0-0 do Majestoso. Jogo difícil, complicado, nervoso. Tem escanteio, Vitória, cruzamento para a boca do gol de cabeça, Rayan. Na primeira trave só para fazer o corte. Roberto errou, mas consertou, voltou, veio Vitória. Atenção, entrada na grande área, o chute pro gol. Espalma e vai Quaresma. Uma defesaça no goleiro da Macaca no chute do Fabinho. Tem mais Vitória, cruzamento para de cabeça, David para fora. Vai embora.
Macaca pela linha de fundo, passa sufoco a Macaca. Primeiro uma grande defesa do Ivan Quaresma, depois a finalização do David para fora. É tiro de meta para Ivan Quaresma bater. Um lance de indefinições, a Ponte não conseguiu ficar com a bola. O Rodrigão ficou caído após a cobrança do escanteio e o Vitória veio pro ataque. O Fabinho, camisa 7, mandou uma bomba para defesaça do Ivan Quaresma. No cruzamento para a área, o David de cabeça mandou a bola pela linha de fundo. Primeiro bom momento do time baiano no jogo. E o Gleger Zorzin, que é o nosso especialista, daqui a pouquinho estará na tela da Band, está dizendo aqui que o grau de dificuldade desta defesa do Ivan, 8,75. Aqui vem para a Macaca com o Richard, recolheu, dominou, soltou pela meia esquerda, Matheus Anjos, acorda Matheus Anjos. Tá dormindo o meio da Macaca, ficou olhando não sei pra quê. A bola passou por ele e desperdiça a Ponte, uma grande oportunidade de vir pro campo ofensivo. Pois não? O primeiro chute, quem foi que deu? Foi do 7, o glorioso Fabinho, Edu. Deu, se tinha um jogador da Ponte caído ali. Rodrigão tava caído. Depois teve o cruzamento legal. Anotado. Obrigado, Boris. De nada, Edu. Aqui tem lateral para fazer a cobrança. O time de Vitória com o Raul Prata. Fez o passe por dentro para Fabinho. Fabinho para Raul Prata. Empurrou, tentou a tabela. Chega bem, Rafael Santos. Firme, toca na bola, mas antes da bola sair, ela desvia no Raul Prata. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Hidratação. O que foi? Parou para hidratação. 27, temperatura alta em Campinas. Jogo parado nesse momento, hidratação dos atletas, ou para quem gosta também de ressaltar a reidratação dos jogadores. Tigrão, 27, também é a parada do comentarista. O comentarista falar com tranquilidade, 27 minutos. Quem é que tá melhor do jogo, hein, Tiger? O Vitória. Vitória tá melhor, tá mais organizado, tá jogando mais junto, tá com menos espaçamento entre os compartimentos. E a Ponte não se acha no meio campo. O Matheus Anjos não entrou em campo, hein? Não está conseguindo sequer parar uma bola. É um bom jogador. A gente gostou da opção do Gilson, mas essa questão da falta de ritmo de jogo, de não fazer uma partida inteira há 6 meses, isso pesa muito, sobretudo com uma lua dessa daí. E a Ponte está praticamente jogando com 1 a menos no meio campo, com 2, porque o Marco Júnior fica muito aberto lá pelo setor direito, e com 3 a menos em termos de bote na linha demarcatória, nas imediações da risca que separa os dois campos, do Vitória e da Ponte, a linha de meio campo, porque o Iago Henrique também marca quase que como um terceiro zagueiro. Então o Vitória está começando com muita liberdade as jogadas no setor de criação, e aí há tempo, como ninguém dá o bote, há tempo suficiente para que, obviamente, a equipe baiana se distribua, se organize ofensivamente. E aí, ao se organizar ofensivamente com todo o tempo do mundo e sem ser vigiada e sem ser molestada, ela está levando a bola com perigo dentro da área da Ponte. Claro que foi um lance acidental, o jogador que chutou, ele foi matar a bola e deu uma lascada, o Fabinho errou, mas no que errou, a bola deveria ter se oferecido para um zagueiro da Ponte, se ofereceu para ele mesmo, ou seja, sem querer. Aí ele evoluiu e bateu, o Ivan estava bem posicionado, fez uma defesa difícil. Então a Ponte tem muitas dificuldades dentro do jogo, ó. Parou para a hidratação, ela tinha um lateral defensivo a seu favor pelo lado esquerdo com o Rafael Santos, já bateu, já perdeu a bola e já tem falta perigosa lateral, vai bola para dentro da área do Ivan. Quase 30 tá melhor minutos. O Vitória. A Ponte tem que se cobrir, senão vai tomar o gol ainda no primeiro tempo. É isso, quase 30 minutos, agora com 30 minutos, primeiro tempo, placar de 0 a 0 do majestoso Ponte Preta e Vitória. Tem falta o Vitória para fazer a cobrança pela meia direita. Sai da bola o camisa 10 Bruno, deixa para Raul Prata, pé direito, levantou lá dentro, Ivan Quaresma dá um tapa na bola. De mão trocada, coloca a bola pela linha de fundo, escanteio pro Vitória bater. O Ivan saiu e saiu para decidir. De soco mandou a bola pela linha de fundo. Tem mais um
um escanteio. Vitória, camisa 11, Marcinho na bola. Marcinho vem para a cobrança com o pé direito lá na canhota, ou seja, bola fechadinha dentro da grande área da Macaca. Tendo o goleiro Ivan Quaresma. Escanteio para Vitória. É perigo, é preocupação para a nação ponte-bretana. Tem escanteio, Vitória para bater. 30 minutos e meio. Partiu para a bola, levantou Marcinho na segunda trave. De cabeça desvia Richard. Coloca a bola pela linha lateral, cedendo lateral para o Vitória, que permanece no campo ofensivo. Tem gol, Edu? Não, é o seguinte, para informar que o final 53-49 entrou, conseguiu entrar com 20... Quantos minutos está aí, ô Boris? Agora 31. Ele entrou com 24 minutos. E o Rodrigo Florenziano só entrou no Majestoso com 27 minutos, Boris. Beleza, tá registrado aqui, a galera tem voz. Através do WhatsApp no código de área 19971021493. O jogo está parado, o Kleina queria cartão para o jogador do Vitória pela falta. Em cima do Ponte Bretano, o árbitro foi lá pedir um pouquinho de calma para o treinador da Macaca. Jogo reiniciado com passe de bola para a Ponte, domina Fábio Sanches. Ajeita, domina, levanta a cabeça, empurrou para Rayan. Ele ajeita, domina os 4 jogadores de defesa no campo defensivo da Ponte. Tem o Matheus Anjos como opção agora marcado. Demorou o Rafael Santos, ele volta o jogo para o Fábio Sanches. Corra Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corra Bela! Marcos Júnior tentou a tabela com o Richard pela direita, chega bem para acabar com a festa. Roberto, ele tira, fez o passe para Marcinho. Marcinho tentou por dentro, Iago Henrique não tirou e na sequência fez falta. Foi a segunda dele, hein? O árbitro vai lá, encosta de novo no meio campo da Macaca, pedindo calma para ele. Vem embora o time do Vitória, tentativa de finta do Fabinho, perdeu a bola, recupera Rafael Santos para Moisés. Moisés botou na frente para Matheus Anjos, falta. Chegou para matar a jogada, o João Pedro fez a falta, o jogo está parado e o Matheus Anjos está caído, Lupi. O camisa 5, João Pedro, deixou o braço no intestino delgado do camisa número 55, Matheus Anjos. Tá tudo bem com ele, falta já cobrada. Mas acertou a hernia de ato ali do Matheus Anjos. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time da Macaca. Trabalha a bola Richard, recuando para Kevin. Kevin com o pé direito, volta o jogo para Fábio Sanches. 32,5, o primeiro tempo, 0-0 majestoso. Rayan domina, empurra por dentro para Iago Henrique. Tentou por dentro, errou o passe, mas deu certo porque a bola chegou no Matheus Anjos. Após o desvio do Fabinho, empurrou na ponta para Moisés. Parte para cima dele, Moisés. Ele ajeitou, dominou, limpou a tabela. Matheus Anjos para Moisés. Boa bola no fundo, pega mal na bola no cruzamento. O cruzamento rasteiro da primeira trave. O Wallace se desviou, Raul Prata tirou, tentou no comando para David, escuro de cabeça para ninguém, a bola volta com posse de bola para Macaca. Rayan, abertura pela esquerda, a Ponte insiste aqui para a canhota, Rafael Santos para Matheus Anjos, por dentro para Moisés. Moisés tentou o giro, passa por dentro Rafael Santos, agora sim ele faz a inversão, boa bola no meio do caminho, foi desviada, Marcos Júnior tentou, Rodrigão tira a defesa e vem embora para o contra-ataque, o time do Vitória com David, arrancou, partiu para cima da marcação de Fábio Sanches, meteu na ponta para Marcinho, Marcinho dominou, puxou para o pé direito, David foi para a área, ainda ele carrega, a bola levou para o fundo, faz o break, bico na grande área para David, chega Richard, toca na bola, recupera para Macaca, parte em velocidade, acelerou, rolou por dentro para Rodrigão. Rodrigão tem na canhota Moisés, bola solta para ele. Moisés tomou na mão, já encostou João Vitor. Moisés prendeu, segurou, desacelerou para Matheus Anjos, ameaçou bater pro gol. Fez o passe para apoio do Kevin, vem embora Macaca, olha para a área, calculou, executou, jogou lá dentro. Marcos Júnior desviou, Rodrigão brigou, sobrou para Moisés, tá na área, atenção, tentou cruzamento, Raul Prata cortou, voltou para Moisés. Moisés dominou, clareou, pé direito, bateu pro gol, fraquinho. Lucas Arcanjo, sem problema algum, faz a defesa, Antônio Lupi. De fora da área, Moisés fintou a marcação mesmo com pouco espaço, pegou fraco na bola, fácil para o Lucas Arcanjo. Moisés que não marca há 11 jogos, ele que mesmo assim é o artilheiro da Ponte na temporada com 11 gols marcados. Participe conosco através do Facebook, curtindo, compartilhando a transmissão, é sempre muito legal ter a sua participação e interação conosco. Faça como Carlos Henrique, o bate pesado. Deixe o seu like em nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 35 do tempo corrido, placar de 0-0 majestoso. Resultado que não interessa para os dois times, principalmente para o Vitória, que vai seguir na zona do rebaixamento. Bola para Marcos Júnior, protege bem, soltou curtinho para Iago Henrique, pela meia direita, rolou por dentro para Matheus Anjos. Foi para a dividida, fez o passe e conseguiu para Moisés. Moisés botou na frente, adiantou demais. Chega o Wallace para fazer o corte. De qualquer maneira, tirou, meteu para fora. Lateral que Rafael Santos já cobrou, foi o Rayan quem cobrou. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
35 minutos e meio, primeiro tempo. O tic-tac no tempo, embalo desta emoção, confirma o majestoso, vem para o Macaca. Boa, bola enfiada para o Marco Júnior. Melhor ainda, o corte do Thalisson. Dá um bico na bola, manda lá na galera. Lateral para o Macaca para fazer a cobrança. Já eu sigo no giro do placar, antes acompanhando o ataque da ponte. Lançamento para Rodrigão na área de cabeça, ele escorou. Lucas Arcanjo na risca frontal da pequena área, sai do gol para fazer a defesa. Confirmando o majestoso Série B Abezona. Reta final da Série B 2021. Ponte Preta 0, Vitória, idem também 0, Edu. Olha, seu Boris descarregando o WhatsApp, bombando aqui. O Batata, que é de Rio Preto, hoje está em Capitólio, na Serra da Canastra. Lá de Ilha Comprida, o Célio, o Furlan de Vinhedo. De Salvador, o Victor Patiri. Tem de Rio Claro, o Paulo Aguzo, Antônio Jardim, Boa Esperança, Ricardo Ajaci e a filha Inaê, nosso muito obrigado. E da parte de cima do São Bernardo, Gui, o Imperador e o Menegildo. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Agora falta do Fábio Sanches, dura pra cima do Marcinho. O jogo está parado, tem falta, Vitória pra bater. Ergueu demais a perna, o camisa número 27, o Fábio Sanches, e atingiu o Marcinho. Falta em 2 lances. Jogo perigoso do zagueiro da equipe da Ponte Preta. É na intermediária, Vitória tem falta. Registrando a galera que interage conosco também através do Instagram, no @LeandroBoles. Segue lá. Paulo Coelho tá ligado, Juliano Oliveira, o Cleiton Lior tá acompanhando o futebol, Vinícius Marcel Fernandes também tá ligado, Guilherme Henrique Gomes Lima, valeu rapaziada, obrigado pelo carinho, pela audiência, manda mensagem que eu registro aqui a Ponte Morte, recupera a posse de bola, tem a chance do contra-ataque, mas o passo foi forte pro Kevin, tentativa do Matheus Anjos, caindo um pouquinho mais lá pela direita, a bola saiu em lateral que o Vitória já cobrou, 37 minutos, Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Tem álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Em 2 endereços para você. Loja 1, na Avenida Alberto Medal João 303, no Jardim Santa Eudóxia. E a loja 2, na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde. Tem Cirúrgica Popular. Já o intervalo inteligente do futebol da Bandeirantes, comando o dia do Pinheiro, aqui vem para o campo ofensivo, o time de Vitória, chega bem para fazer o corte, Rafael Santos, vacilou Iago Henrique, perdeu a bola pro Bruno dominou, limpou, falta pra cima dele, o Iago Henrique, tá de brincadeira, vacilou, dormiu, perdeu a bola, cometeu a falta é perigosíssima pro Vitória bater. O Rafael Santos acabou tocando a bola pro Iago Henrique, que estava de costas e foi desarmado com uma facilidade pelo camisa 10, o Bruno. Com isso, o Iago Henrique teve que parar o lance e fez a falta em cima do jogador do Vitória e recebe cartão amarelo. Camisa 31 da Ponte Preta, Iago Henrique tá amarelado. É falta perigosa. São 4 jogadores do Vitória. O Bruno tá ali, o Roberto tá ali, o Raul tá ali e o Fabinho também. São 4 candidatos para a cobrança. É uma verdadeira conferência, eles estão reunidos, como por exemplo você se reúne com a sua família nesta época do ano para traçar todo o planejamento pro amigo secreto. Tem falta perigosa do time do Vitória para fazer a cobrança. Que vacilo do Iago Henrique, hein? Falta perigosa pro Vitória. Placar de 0-0 no majestoso. Bruno tem a 10 estampada na camisa da toda a pinta de sereiro. O cobrador da falta, Ivan, vai pro canto direito. Autorizado o pé esquerdo. A bola explodiu na barreira. Voltou para Bruno, pé direito. Jogou lá dentro para ninguém. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo, Lupi. O árbitro pediu pro Ivan Quaresma esperar um pouquinho, o VAR falou com ele, não foi nada, um toque de braço na barreira que não existiu. Tiro de meta pro Ivan Quaresma. E aperta a marcação, time Vitória, a ponte fica encurralada, Matheus Anjos dominou falta. E agora, juizão? Raul Prata não merecia o cartão, não, Lupi? Merecia, e quem tá quase tomando o cartão amarelo é o Gilson Kleina, porque ele reclama muito com a arbitragem, pediu o cartão pro jogador do Vitória e tomou uma bronca do árbitro. Ô Tigrão, o seu Serafim não está sendo coerente nas suas interpretações, hein, Tigrão? Ele é mais um, não é, integrante deste batalhão de incompetentes que constituem a arbitragem brasileira. Um panaca, um banana.
Uma falta de cartão ele deu, a outra de cartão ele não deu. Não Vem tem a bola, critério. Macaca com o Richard na direita, pé direito, tentou o cruzamento na área. O Wallace chega para fazer o corte. Iago Henrique brigou, Marco Júnior tocou na bola. Matheus Anjos ficou procurando a bola e a bola passou. Volta a sobra para o time de Vitória, passe errado. Chega bem na antecipação, Ryan recuperou, mas aí tocou muito forte para o Rafael Santos que não domina. Detalhe. Volta de graça para o time do Vitória. Se tem detalhe, ele vai para o ar da Bandeirantes. Você falou em amigo secreto, quem precisa organizar aí uma confraternização para ter um pouco mais de união é Moisés e o Rafael Santos. Os dois estão perdidinhos em campo. No lance seguinte, Moisés carimbou as costas do Rafael Santos. Agora, o passe foi para um dos dois, nenhum foi. Agora é o seguinte, se o Gilson Kleina não quiser perder esse jogo, ele vai ter que tirar 2 jogadores aí que estão muito mal e estão comprometendo a atuação da Ponte. Um deles é o Iago Henrique. Poderia ter dado aí o gol de abertura, doação para o Vitória. Vai lá, eu já concluo. Olha a Ponte com Moisés, boa inversão para Richard na direita, livre. Prepara o cruzamento, levantou, cruzou lá dentro, de cabeça, Matheus Anjos não alcança, Raul Prato cortou, voltou para Rafael Santos, de cabeça tentou por dentro. Chega bem para fazer o corte, a zaga do Vitória, que tenta armar o contra-ataque, a saída do Fabinho aqui para a direita. Recolheu, dominou, se mandou Marcinho. Ele soltou por dentro com Bruno, boa bola para Eduardo, Eduardo na ponta, bola curta, Kevin. Aparece, estica o compasso, recupera para Macaca, tenta a saída, ele parou, prendeu, olhou, pensou, rolou por dentro a passagem do Marco Júnior. Passada das largas, ultrapassa a linha do meio campo lá pela direita. Soltou para Richard. Richard recolheu, dominou por dentro livre. Matheus Anjos dominou, limpou para Rodrigão, tentou domínio. Chegou atrasado, perdeu a bola. Agora o passe do Matheus Anjos. Pega esse passinho, hein, Tigrão? Era dele que eu ia falar. Matheus Anjos e Iago Henrique tem que ficar no vestiário no intervalo. Se não quiser trocar já, que seria melhor ainda. Fora do jogo. Eu nunca imaginei que eu ia pedir isso que eu vou pedir aqui agora. Mas vou pedir sim. Fala, Tigrão, fala que eu te escuto. André Luiz e Lucas Cândido no lugar dos dois. Tem certeza? E os jogadores do banco no aquecimento. Ô, Tigrão, tem certeza? Tenho certeza. Tá, eles estão ausentes do jogo, né? Não tem condições. Não, os dois eu vou falar do Richard, que aí é chovendo molhado, né? Olha lá uma solada brava agora. Agora ele deu pro 8. Eduardo, cartão amarelo. Eduardo, número 8, deu uma solada no Richard. Pé alto, jogada perigosa, mas não é lance para vermelho. Agora ele acertou. Então a Ponte não pode se dar ao luxo, com um elenco limitado e com um time ruim tecnicamente, de jogar com 9. Olha a Macaca na ponta aqui com Moisés, tentou o cruzamento para a área, ninguém fechou. A jogada em que teve a participação do Matheus Anjos, mas o Moisés pegou mal. Na verdade ele pegou bem, mas ninguém fechou. A bola passou por todo mundo, é só tiro de meta para Lucas Arcanjo fazer a cobrança. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. 43,5, estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Lembrando que o jogo ficou paralisado. Retratação dos atletas, 2 minutos e meio. E esse tempo, evidentemente, será crescido pelo árbitro alagoano Denis Serafim. Pois não, Tiger? Não, só refazendo aqui, eu estava com uma numeração trocada aqui. Não. Eu tiraria o Iago Henrique, ó, refazendo a minha sugestão. Tiro o Iago Henrique e tiro o Matheus Anjos. E venho com Thales no lugar de Matheus Anjos e com o Lucas Cândido, que a meio tempo ele aguenta, no lugar exatamente do Iago Henrique, que tá perdidão. Beleza, Tigrão, tá registrado aqui, vem para o time do Vitória. Atenção, Ivan saiu, voltou, a bola pro Fabinho. Fabinho para Raul Prata na direita, preparou o cruzamento, levantou lá dentro, de cabeça, passou, sobrou para Roberto, vai marcar, bateu. Ivan Quaresma salva de forma espetacular a Macaca na finalização de Roberto. Ivan joga muito, Ivan salva a Macaca, manda a bola para a linha de fundo, é escanteio pro Vitória bater. Sem nenhuma marcação, Roberto mandou um chute forte com as pernas. Ivan Quaresma faz um milagre. Vitória tem escanteio. Marcinho na bola. Ah, Ivan, se não fosse você, aqui tem escanteio. O time do Vitória para fazer a cobrança. Quase 45.
Autoriza o árbitro, partiu, Marcinho levantou. Na primeira trave, Rodrigão subiu para cortar. Cedendo mais um lateral para o time de Vitória fazer a cobrança lá na canhota. Mais 3. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. David, entrada na grande área, tentou a finta, perdeu a bola, recupera a Macaca com o Matheus Anjos, deixou para Richard, ele arranca, vem trazendo a ponte, não tem ninguém no comando, marcação dupla pra cima dele, opa, chegou atrasado, falta. O Thalisson tá sinalizando a bola, mas antes ele atingiu o Richard claramente, né, Lupi? Na frente da assistente de número 2, a Brígida Cirilo Ferreira, que também ajudou o árbitro na marcação da falta em cima do Richard. E vamos até 48, mais 3 minutos sendo acrescidos pelo árbitro do jogo. Sai jogando a Macaca com o Ryan por dentro para Iago Henrique. Recolheu, dominou com o pé direito. Bola metida para Moisés. Moisés dominou e partiu para cima. O Raul Prata vai afastando. Ele tem o Rafael Santos como opção. Matheus Anjos também abriu. Ainda Moisés partiu para a finta. Jogada individual, cercado, marcado. Moisés levou para o fundo, arriscou e pegou mal. Longe do gol, a bola vai embora pela linha de fundo. Rodrigão pediu a bola. Richard também. Matheus Anjos fechou, os 3 olharam para o Moisés e evidentemente nenhum gostou do que tentou fazer o atacante da Macaca, Lupi. O Rodrigão pediu a bola, como você disse, Richard, tinha também o Matheus Anjos, todos pediram a bola e o Moisés teve que pedir desculpas, porque prendeu demais a bola e na hora da finalização pegou mal, lado direito do gol do Lucas Arcanjo, que tem cobrança de tiro de meta. Tentou resolver sozinho neste lance, nessa parada do Moisés, mas não foi bem. Lucas Arcanjo bate firme na bola com o pé direito, tentou na frente dele, escuro de cabeça, chega Fábio Santos para fazer o corte. Rafael Santos sofre a falta, o jogo está parado. O árbitro parou no campo defensivo ainda e de quebra ele acabou atropelando o Matheus Anjos. Os dois já estão de pé e a Ponte tem falta para fazer a cobrança no finalzinho do primeiro tempo. 0-0 o placar do jogo. E o Ivan Quaresma trabalhou mais do que o Lucas Arcanjo neste primeiro tempo. Dominou o Richard na marginal do gramado. Boa bola enfiada para Marco Júnior. Ele chegou, linha de fundo, cruzou rasteiro. Chega o Thalisson na primeira trave para fazer o corte. Solta para Roberto. Roberto foi para a disputa e sofreu a falta. Sofreu a falta cometida pelo Richard lá atrás. Tem falta o Vitória para fazer a cobrança. É a 32ª rodada da Série B Bezona. A Ponte que voltará a campo já na próxima terça-feira. Jogo complicado diante do Goiás. Goiás que luta para voltar à elite do futebol do país na próxima terça-feira, dia 2, feriado, finados. Tem bola rolando com a Macaca em campo, jogando fora de casa. Quase 48, vai terminar o primeiro tempo no Majestoso. Vai cobrar a falta o Lucas Arcanjo. Ainda dá tempo da Ponte tentar alguma coisa. Aí refugou o Lucas Arcanjo, vai ser difícil. Ele levanta a bola para o campo ofensivo. Tentou o David, escora por trás, faz o corte Fábio Santos. A bola volta para João Vitor. João Vitor recolheu, dominou, carregou a bola, tentou na direita. Kevin faz o corte, mas não há tempo para mais nada, porque apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no Majestoso. Placar de 0 para Ponte, 0 para Vitória. A bola parou de rolar no Moisés Lucarelli do Pinheiro. Sim, mas por favor, Boris, me ajude na entrevista aqui. Já o nosso Lupe está no Moisés. Como é que tá o público aí, ô Lupe? Público bom, Edu. Público muito bom aqui no Moisés Lucarelli. Acredito que até mesmo maior do que o duelo contra o Náutico. Daqui a pouco a gente vai ter aí a divulgação do público e renda. Eu vou pedir ajuda pro Bolis também na entrevista. Deixa eu ver, por enquanto não tem ninguém ali da Ponte. Ninguém da Ponte vai falar, hein, pelo visto, hein, Edu? Olha, o público contra o Náutico foi 2.632. Hoje é maior, né, o Lupe? Hoje é maior. No olhômetro aqui é maior. Ó, Ivan vai falar da Ponte e o Roberto vai falar pelo lado do Vitória. Aí eu preciso da colaboração dos amigos ainda não mostrou a imagem. Ainda não mostrou, mas quem quer? Ivan, é claro, né? O Ivan, se o Ivan dá entrevista, porque não é bom sinal. Bom pra ele. Boas defesas. Vamos lá, Roberto. O Roberto vai falar. O Roberto também. Você acha que é um duelo que fez o lance, essa última defesa do Ivan? Sabemos que o forte deles é o contra-ataque, vários jogadores de qualidades, então eu acho que essa preocupação a mais que a gente está tendo ali atrás para poder não tomar gol primeiramente, mas aos poucos a gente está tendo as chances. Claro que é uma bola difícil que estava no alto, mas a gente está criando as oportunidades. Espero agora a gente poder achar uma oportunidade ali para poder sair com a vitória, que é o jogo da nossa vida hoje. Joia. Muito bem, agora o Ivan vai falar. Vamos lá, o Ivan fez 2 boas defesas, o Ivan, hein? O Ivan jogando todo de azul. Vamos lá, o Ivan está sendo questionado
com a máscara, com o distintivo da Ponte aí, um belo pente. Vai, Ivan. Difícil, né? As duas equipes sabem da importância, né? Um jogo de praticamente aí 6 pontos, né? Então a gente tem que melhorar, acho que em todos os aspectos, né? Acho que faltou um pouquinho pra gente finalizar também no gol adversário. Eles tiveram ali, acho que 1 ou 2 chances. Então é equilibrar nessa parte, ver que o Gilson vai passar pra gente no intervalo, pra gente melhorar pro segundo tempo e conseguir a vitória. Joia. Olha, Ivan, 156 jogos, hein? Agora, o uniforme, tudo branco. O que é esse uniforme aí, Lupe? Esse uniforme é o número 3, Edu, em comemoração aos 121 anos da Ponte Preta. E o que chama a atenção, né, o detalhe desse uniforme, é que tem a letra do hino da Ponte no lugar da faixa transversal. Ele é todo branco e o hino da Ponte, ele é escrito ali no lugar da faixa. Muito bonito o uniforme, viu, Edu? Tem a Ser Ponte, né, a torcida lá, uma torcida feminina, Lupe? É a Ser Ponte. Não, ela tem o lado feminino, né? Tem a Ser Ponte, aí tem a Ponte Chopp, tem a Ponte Terror e tem a torcida jovem, todas presentes aqui no Majestoso. E tem torcedor do Vitória? Tem torcida do Vitória, sim. Tem alguns torcedores ali. Deixa eu contar aqui. 19 torcedores do Vitória. Está registrado de Diabolis. 0-0. A Ponte joga com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Matheus Anjos, Richard, Rodrigão e Moisés. Dessa vez a Ponte não joga com 3 volantes. E no banco aí, quem que estava aquecendo aí, Lupe? Todo mundo, Edu. Tava todo mundo no aquecimento. Deixa eu ver se alguém ficou. Não, ninguém ficou, mas daqui a pouco deve subir algum atleta, se for entrar no intervalo, e eu registro aqui no microfone potente da Rádio Bandeirantes. E você fala o banco, porque Igor Vinhas, o goleiro reserva, não está no banco, hoje é o goleiro Luan, certo? E os demais? Correto, o Igor Vinhas teve um probleminha, o Luan está com a 30, 2 Felipe Albuquerque, 3 Ednei, 7 Niltinho, 10 Camilo, 14 Lucas Cândido, 19 Josial, 20 Fecim, 71 Iago, 86 Marcelo Hermes, 95 André Luiz e 98 o Thales. Ó, Edu, rapidinho. Opa. Subiu um atleta ali, o Iago. Iago subiu ali do vestiário da Ponte. Vai para aquecimento. E Lucas Cândido também, os dois no aquecimento. É, mas o Tigrão queria o Thales e o menino Lucas Cândido, né? Vamos lá, eu tô com medo, tô combinar Rodrigão, Vitória e rebaixamento. Ixi, com remanescências negativas aqui, hein? Pessoal bravo aqui com o Richard, o Wilson de Maros. O Richard é muito ruim. Ele fez 4 cruzamentos, não deu certo. Mas vai dar certo, ele vai fazer o gol. Segura o Wilson de Maros, sim. Agora é todos os atletas do banco no aquecimento. Todo mundo do banco subiu pro aquecimento. É para confundir a marcação. Segura aí, Lupe. A Ponte vai mudar e vai ganhar. Intervalo 0-0. Já o Tigrão vai comentar. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Bandeirantes. Tem rede balançando. É bola! E mais um intervalo e mais um que a rede não balança. 3 lances aqui, 12 minutos. Cruzamento do Kevin, cabeçada do Moisés em Boles. Kevin soltou curtinho para Iago, levantou, cruzou para Moisés de cabeça, vai marcar de cabeça. Espalma Lucas Arcanjo. Estica a mão direita, colocava na pena de fundo. A Ponte atacando para o gol de entrada, mas lá no gol da Fepasa, 25 minutos, um lance exótico, o Rodrigão na frente do Ivan. O Rodrigão estava agachado, ajoelhado. Será que aconteceu com o Rodrigão? E o Fabinho entrando na área. E o Fabinho vai chutar. E o Rodrigão na frente do Ivan, Boles. Roberto errou, mas consertou, voltou, vem o Vitória. Atenção, entrada na grande área, o chute pro gol. Espalma Ivan Quaresma.
Uma defesaça do goleiro da Macaca no chute do Fabinho. Tem mais vitória, cruzamento para ali de cabeça, David pra fora. Verdade, Boris. Olha, no cruzamento ele fez a defesa, foi pro lado direito dele, aí o cara do Vitória cruzou e o David de cabeça perdeu. Perdeu com incrível de cabeça. Vamos lá, 44 minutos a defesa do Ivan. Cruzamento para o Roberto no segundo pau. Ivan lá no gol da Fepasa, hein, Bolis? Fabinho para Raul Prata na direita, preparou o cruzamento, levantou lá dentro de cabeça, passou, sobrou para Roberto, vai marcar, bateu. Ivan Quaresma salva de forma espetacular a Macaca na finalização de Roberto. Ivan joga muito. Lembrando Ivan, que às 19 horas tem um joguinho no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, só isso. Valdemir Gomes. Intervalo 0-0, diga lá, Tigrão. Edu, você já estava encerrando concentração? Sim. E aí eu lembrei de quando nós jogamos bola junto. Você era o número 1, eu era o número 8. Quer dizer, você defendia e eu era um dos armadores da equipe. Quero perguntar para você, se você se lembra, entre nós dois, qual dos dois tinha as pernas mais brancas, Edu? Olha, eu vou falar pra você, rapaz, a minha cor branca é inconfundível. É inconfundível. Você entendeu? Realmente você tem razão, mas que nem a minha não tem, Tigrão. Você foi salvo que a tua é branca, mas a minha é muito mais. Eu vou dizer pro seu negócio que você é albino e eu sou transparente. É. Oh, que coisa mas impressionante. Isso... Eu tomo 10 minutos de sol, já fica que nem um pimentão. Negócio horroroso. É pouca queratina na pele. E o que isso tem a ver com o jogo? Absolutamente nada. E o que eu tenho a dizer do jogo? Hoje que eu estou aqui fazendo uma carreira solo, sem as companhias sempre importantes dos meus companheiros, às vezes o Gleger, mas na maioria das vezes o Gleger, e algumas vezes também o Carlos Henrique. Hoje eu estou numa carreira solo, aqui a responsabilidade é maior, ou estou numa função solo. É o seguinte, a Ponte saiu no lucro, tá, Edu e amigos da Band? Saiu no lucro, poderia estar perdendo o primeiro tempo, pelo menos por 1-0. É bem verdade que o Lucas Arcanjo, bom goleiro, jovem goleiro do Vitória, operou uma boa defesa numa cabeçada do Moisés, no escanteio. Melhor jogada da Ponte no primeiro tempo, melhor e única. A Ponte não ameaçou, né? A Ponte não ameaçou. A Ponte errou uma barbaridade, se posicionou mal, deixou um buraco no seu meio-campo, não deu certo. O Matheus Anjo, até que depois dos 30 minutos, acertou ali um toque ou outro tal, mas ele tá muito lento, muito previsível, né? Ele demora para raciocinar. E aí os caras chegam e tomam a bola dele. Então não deu certo, não deu encaixe o meio-campo, novo meio-campo da Ponte, de Iago Henrique, Marcos Júnior e Matheus Anjos. O Marcos Júnior, que atravessa um bom momento, muito aberto lá pelo lado direito, muito mais preocupado em ser ponta direita do que ser um homem de ocupação, um homem de aproximação de meio-campo com o ataque, com a bola, e sem a bola ser um homem da contenção. O Iago Henrique, praticamente um terceiro zagueiro jogando lá atrás, mas com péssima qualidade de passe e desatento. Recebeu uma bola do Rafael Santos e pensou que estava brincando, sei lá, na praia, né? Na praia agora no feriado aí de finados, estava brincando, tocando para lá com alguém, fazendo uma brincadeirinha com aquelas bolinhas leves, fazendo lazer. E não é um jogo de vida ou morte para a Ponte. Então, para mim, é inadmissível o erro que esse moço cometeu. E aí ele teve que cometer a falta, e a falta foi perigosíssima, e felizmente o Bruno, número 10 da equipe do Vitória, bateu na barreira. Mas falta perigosíssima. Por quê? Porque o cara tem que ter consciência de que ele está jogando um jogo de vida ou morte, pô. Então tem que ter olho na nuca, tem que ter olho na testa, tem que ter olho aqui na lateral da cabeça, tem que enxergar, tem que ter visão periférica. E o passe foi bom, tá? Não foi na fogueira. Ele teria simplesmente que ter matado e virado para um dos zagueiros que estavam os dois desmarcados. Ele foi tentar parar, esperar, olhar lá para ver se está bonita a torre da Igreja Santo Antônio, que dá para ver de dentro do estádio, lá na Avenida Saudade, lá em cima. E aí perdeu a bola. Pô, não dá, né, cara? Eu não admito isso.
Em jogo de vida ou morte, o cara dá um vacilo desse, pra mim é letal, é fatal. Pra mim é decisivo para que ele não volte pro segundo tempo. Não está ligado. Não está consciente da responsabilidade do jogo. Então tem que ficar no vestiário. Vem aí com o Cândido ou vem até com o André Luiz. E o Matheus Anjos, então a Ponte perdeu o meio-campo, por isso que o Vitória foi melhor. A Ponte perdeu o meio-campo, a Ponte não ocupou a faixa de inteligência, a faixa onde tudo começa, onde as equipes se articulam para agredir o seu adversário. A Ponte perdeu o duelo de meio-campo para o Vitória. Está melhor posicionado o time baiano. Então tem que mexer ali. Se quiser deixar o Richard também no vestiário e voltar aí, de repente, né, com esse jogador que quando entra ele é irregular, é o Iago. Ele está com a 71 no banco. Às vezes ele entra e entra bem, até surpreende. E às vezes também entra numa leseira maldita, irritante. Mas, irritante por irritante, o Richard não jogou absolutamente nada. E eu vou dizer para os senhores que o Vitória teve 3 chances reais e a Ponte teve uma cabeçada do Moisés que poderia ter entrado, uma defesa importante do Lucas Arcanjo. Só disse aqui que o Moisés foi numa cobrança de escanteio, mas não foi. Foi num levantamento, não de linha de fundo, do Richard. E o Moisés subiu bem nas costas do seu marcador, do lateral direito, do 2, do Raul Prata. E aí conseguiu, obviamente, o Rodrigão também tem que parar com esse negócio aí, né? Conseguiu o goleiro defender corajosamente, poderia ter se trombado com a trave. Foi muito fechada a cabeçada. Quando eu falo do Rodrigão, tô vendo um replay aqui, para ninguém pensar que eu tô ficando louco. Pô, outro dia ele quase que fez com que a Ponte não tivesse o gol validado lá contra o Remo, porque ele estava no lugar errado. E estava impedido. Se ele toca na bola, o gol do Marco Júnior seria anulado. Primeiro. Hoje, pô, o Vitória vem pra dentro, jogador fechando, indo, conduzindo a bola ao encontro do Ivan. Quem que tá na frente do Ivan se levantando? Que nem uma jamanta. Se levantando e tapando a visão do Ivan, pô. É o Rodrigão. Pô, rola pra dentro do gol, pô. Rola pra fora da área, sai rolando. Agora levantando lentamente e tapando a visão do Ivan. Então a Ponte foi um time inocente no primeiro tempo. A Ponte não jogou com a forma que a partida exige. A Ponte não encarou o jogo com a importância decisiva que o jogo tem. A Ponte fez um jogo pra lá e pra cá, toca aqui, toca ali, erra, esparsa, distanciada nos seus compartimentos. E poderia ter saído perdendo. Por isso que eu encerro o meu comentário intermediário. Né? Tô vendo o Richard. Não ficou no vestiário, não. Tigrão, só para você comentar, Matheus Anjos fica no vestiário, Fecim vem com a 20. Era uma opção o Fecim, a outra o Thales. Eu viria com o Thales. De qualquer maneira, ele foi num jogador que eu disse que não estava rendendo e o Gilson já saiu conversando com ele, explicando por que é que ia tirá-lo. Né, para não perder o vestiário, aquele negócio todo. E a cara do Matheus Anjos não estava lá tão boa assim. Então eu termino, Bolis, o meu comentário usando a mesma frase que usei no início deste mesmo comentário aqui no intervalo. A Ponte terminou o primeiro tempo no lucro. Poderia ter saído perdendo por pelo menos 1-0. Muito obrigado, este é o Tigrão, apita o árbitro, sairá com a macaca, a bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Leandro Bolis, registrado. B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol e o melhor é aqui na Bandeirantes. Equipe de Carlos Batista no AM 1170 Bandeirantes Campinas, no AM 1270 Bandeirantes Ribeirão, pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, com imagens, pelo site bandmulti.com.br e é claro, você interage conosco pelo WhatsApp e também pelas plataformas digitais. Começa o segundo tempo no majestoso placar de 0-0, com a Ponte Preta buscando um grande resultado, buscando a vitória para ficar distante da zona do rebaixamento e ataca nessa etapa final pro gol da FEPAS.
passa pro gol da linha do trem. Confirmando as alterações, porque houve uma alteração na Macaca e outra no Vitória. Já o Lupe, aqui vem Ponte com Fecim, lançado na esquerda, tenta o cruzamento, chega bem para fazer o corte. Na hora H, o João Pedro colocando a bola para fora, cedendo escanteio para Macaca bater Lupe. Com Fecim, que acabou de entrar no jogo na vaga do Matheus Anjos com a 20. Fecim com a 20 tá no jogo e no Vitória, Eduardo foi embora com a 8, 15, Fernando Neto tá no jogo. Fecim já entrou e já leva perigo contra a meta do time baiano, tem escanteio a Macaca para fazer a cobrança, capricha aqui da Rafael Santos, levantou, jogou lá dentro, chegou o Wallace, faz o corte, olha, sobra Marco Júnior, tentou bater pro gol, depois ele tentou dominar e a bola passou. Entra e quarta, tira de qualquer maneira, zaga do Vitória, rebate lá atrás Kevin, levanta a bola para entrada na grande área, Thalisson com escora de cabeça, Fernando Neto dividiu, Rodrigão vai brigar, estica para fazer o corte, a defesa, volta para Rodrigão, afasta a defesa, volta no rebote, falta. Aqui não houve nada não, mas o árbitro marcou a falta do Iago Henrique para cima do Fernando Neto, o jogo está parado, Lupi. No círculo central do gramado bonito do Moisés Lucarelli, Fernando Neto com a 15 está no jogo, entrou no lugar do Eduardo que estava com cartão amarelo, foi a única mexida do técnico Wagner Lopes na equipe do Vitória. E tá bonito realmente, bem ressaltado por você, bem cuidado, o gramado do estádio Moisés Lucarelli. Placar de 0-0, comecinho no segundo tempo, majestoso. A Ponte precisa da vitória para chegar a 40 pontos. Deixar, por exemplo, Vitória a 8 pontos, né? A Ponte ficaria a 8 pontos em relação ao time de Vitória. E hoje ainda uma partida importante de dois times que estão na zona do rebaixamento. Confiança em ascensão na Série B. Vem de 3 vitórias seguidas, encarando Londrina, que está na zona do rebaixamento. Chega bem Raia para fazer o corte, recupera para Macaca, solta para a esquerda para Fecim. Fecim na ponta para Moisés. Vai terminar hoje a segundo gol do Moisés. Ele carrega a bola e tocou mal. No meio do caminho, corta Fernando Neto. Na bola volta, rebote para o time do Vitória com Bruno. Bruno recolheu, dominou, limpou, clareou, traz a bola para o pé direito, tentou a finta, boa finta para o time do Kevin. Fábio Sanches. Chega bem, a galera gostou, deixou para Richard. Richard botou na frente. A disputa foi forte com o Roberto, hein? Os dois vão ao solo, na verdade. Quem foi ao solo de fato foi o Richard. E o árbitro mostra o cartão para o lateral esquerdo do Vitória, Lupi. Cartão amarelo para o camisa número 62, Roberto. Chegou atrasado, pegou o Richard bem pertinho do técnico Gilson Kleina, que também reclamou da marcação da falta. Mas a falta aconteceu e ela foi marcada. E a torcida vem junto em busca do primeiro gol da Ponte. Lembrando que dentro do jogo aberto tem o quadro craque do jogo, oferecimento de Nico Paneteria. Nico Paneteria. Aqui tem falta para fazer a cobrança, Macaca, placar de 0-0, comecinho do segundo tempo, a Ponte vem para cima, Macaca, tem falta para fazer a cobrança, Rodrigão na área, Fábio Sanches, Ryan, Moisés por ali também, autoriza o árbitro, cruzamento do Kevin para a boca do gol, de cabeça o Wallace na altura da marca penal, cortou, Fecim de cabeça, jogou lá dentro de novo, o Wallace cortou, voltou para Moisés, partiu para cima, dominou, limpou, caiu, o árbitro mandou seguir. Ele marca inclusive a simulação do Moisés, Antônio Lupi. E dá o cartão amarelo para o camisa número 21 da Ponte por simulação. E esse é o terceiro cartão amarelo do Moisés, que está fora contra o Goiás terça-feira na Serrinha. Realmente a imagem é clara. O Moisés, pelo menos com o primeiro replay, ele não foi tocado pela Raul Prata. E pintou um clima ali entre o João Pedro do Vitória. Me parece que o Rodrigão da Ponte, ou outro zagueiro, o Fábio Sanches. Moisés bem amarelado, cartão amarelo bem aplicado. Moisés precisa tratar de jogar bola. Pô. Não tocou nele, né, Tigrão? Não, já chegou dobrando o joelho. Ele não acerta uma. Não acerta um drible, não acerta um passe, não acerta um chute a gol. Deu aquela cabeçada lá e mais nada no primeiro tempo. Sumiu o Moisés. Derreteu. De repente, fora do time lá em Goiás, ele ajuda mais do que dentro. Já chegamos a 5 minutos da etapa final do Majestoso. Você confere tudo no futebol da Bandeirantes. Nada supera a emoção do rádio. Em breve o som da Bandeirantes também no FM 85.7 e 85.7 na faixa estendida. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo. 5:40, segundo tempo.
Majestoso, a bola rola e você confere comigo no Futebol da Bandeirantes, 32ª rodada da Bezona. 0 para Ponte Preta, 0 para o Vitória, Edu. 18h45, fecha a rodada com Confiança e Londrina jogando em Aracaju. No Brasileirão, primeiro tempo em Curitiba, de Atlético 0, Santos 0, 19 horas, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like no canal Rádio Bandeirantes Campinas. Vem Macaca, boa trama por dentro, domina Fecim. Fecim entrou ligado no jogo, meteu bola para Moisés. Moisés dominou, afastou Raul Prata. Moisés dominou para Rafael Santos, tá na área, bateu cruzado para a boca do gol. Lucas Arcanjo defendeu no rebote, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do Vitória. No chute cruzado de Rafael Santos, no meio do caminho a bola foi desviada. Lucas Arcanjo deu um tapa na bola, tem mais Macaca na ponta, Rafael Santos de primeira, levantou, cruzou, jogou lá dentro, a bola passa por todo mundo e o Bandeira já marcava impedimento do Rafael Santos. A Ponte assusta o Vitória, quase marca com o Rafael Santos, Lupi. Jogada que começou com o Fecinho no meio campo e terminou lá do lado esquerdo com o Rafael Santos, que fez o cruzamento, a bola desviou na zaga do Vitória e do jeito que ela veio, o Lucas Arcanjo tirou. Na sobra, o camisa meia dúzia tentou o cruzamento, só que a bola acabou saindo e o tiro de meta marcado para o goleiro do Vitória. E de fato o Rafael Santos tentou realmente o cruzamento na primeira trave pro Fecim, mas como a bola desviou no jogador do Vitória, foi direto pro gol do time baiano. Atento, Lucas Arcanjo salvou Vitória. Segue 0-0 do Majestoso, domina na faixa central do gramado Moisés para Fecim, Fecim do outro lado, meu filho, ele acaba recuando, clareando o jogo para Rafael Santos, que volta da quarta zaga para Rayan. E começa a sua tentativa de construção ofensiva, Macaca. Volta tudo o time do Vitória, domina Fábio Sanches, ajeitou, dominou, pisou na bola, o zagueirão da Ponte, empurrou para Rayan. Ele para, prende, olha, pensa, observa na esquerda para Rafael Santos, chega até o meio campo, soltou para Iago Henrique de primeira para Moisés. Moisés domina na marginal do gramado, marcação, pressão do Raul Prata. Ele volta o jogo para Rafael Santos, que empurra para Fábio Sanches. A galera quer a bola lá no campo ofensivo. Fábio Sanches empurra para Kevin, Kevin ultrapassa a linha do meio campo para Richter. Richter dominou já no último terço do campo, cercado, marcado pelo Marcinho. Voltou para Kevin, Kevin no triângulo para Marco Júnior, para Richter, pontoque para Kevin. Kevin dominou, tentou a finta. Roberto chega bem. Já na sombra, coloca a bola para fora. Ponte ataca pro gol da Fepasa. Marco Júnior levantou para Kevin de primeira. O cruzamento, Lucas Arcanjo sai bem do gol para fazer a defesa. Tenta a reposição. Lançamento pro David, vai sair na cara do gol. Ivan deslizando no gramado. Ivan Quaresma sai do gol para fazer a defesa, Lupi. Eu senti que o Ivan Quaresma demorou um pouquinho, só que a bola deu um kick na grama, ganhou velocidade, o que encorajou o Ivan a sair e ficar com a bola e fez a defesa. 0-0 no Majestoso. De novo pela direita, Ponte com Kevin, Kevin para Richter, passou Marco Júnior. Richter dominou, fintou, rolou por dentro para Iago Henrique. Chegada dura do Fernando Henrique. Uma tesoura para cima de Iago Henrique. O jogo está parado, meia direita, é falta para Macaca bater. E o Wagner Lopes coloca a mão no rosto, coça ali a região dos olhos, porque ele tirou o Eduardo, camisa 8, que tinha cartão, para colocar o Fernando Neto. Só que agora o Fernando Neto também recebe o cartão amarelo e faz uma falta perigosa a favor da Ponte Preta. É pelo lado direito. Moisés e o meia dúzia, Rafael Santos na bola. É falta para Macaca. Eu narrei o lance Fernando Henrique, mas é Fernando Henrique Neto. Apesar da distância, como é que o ângulo é bom para pé esquerdo e ele tá chutando muito. Sai daí, Moisés. Rafael Santos se refere o Tigrão, está prontinho para fazer a cobrança da falta. Capricha que dá, capricha que dá, tem a bomba na perna esquerda. Rafael Santos autorizado, quase 10 segundo tempo, saiu da bola, deixou para Moisés, pé direito, levantou na segunda trave para Fábio Sanches, ele desvia, a bola passa e vai embora. Pela linha de fundo é tiro de meta, a galera não gostou não, hein, Lupi? Não gostou, o pessoal pediu o Rafael Santos, como disse o Tigrão, porque dali ele pega muito bem na bola. Foi o Moisés para a cobrança, jogou lá no segundo pau. O Fábio Sanches se esforçou todo, mas não conseguiu evitar a saída da bola. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastine de preparação de paredes. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Embora de novo Macaca, domina por dentro Iago Henrique, soltou pela meia esquerda para Moisés, Moisés para Fecim na canhota, Fecim recolheu, dominou para Iago, de frente brigou, pé direito, um traquinho, no meio do caminho faz o corte de defesa, tira mal, volta para Moisés, Moisés abre vira direita para Kevin, vem pro apoio lateral, recolheu, dominou já do último
último terço do campo pela direita. Passa por fora Marcos Júnior. Vai receber na ponta, dominou, botou na frente, cruzou na área. Tira Roberto. Volta no bico na grande área para Kevin. Cruzou lá dentro. Afasta, tira Raul Prata, pressiona a Macaca. Iago Henrique toca de cabeça, a bola vai embora. Linha de fundo, é tiro de meta pro Vitória bater. Mas não estava valendo nada disso porque o árbitro já marcava um impedimento no primeiro cruzamento. Acho que era o Rodrigão que estava em posição ilegal e por isso o árbitro deixou a jogada seguir, só que o lance já estava paralisado. Rodrigão não estava impedido não, hein? Ele marcou impedimento na segunda trave e parece que o jogador da Ponte, o Fecim, também não estava. Se a bola entra, o gol valeria. Aqui levanta a bola para o campo de ataque, o Lucas Arcanjo tentando Fernando Neto. Kevin por trás, escora de cabeça, mas a bola sai. Em lateral, um pouco depois da risca no meio campo para o time baiano, para o rubro-negro baiano fazer a cobrança. 29 vezes campeão baiano Esporte Clube Vitória, mas que nas últimas temporadas briga para não cair. O ano passado conseguiu, este ano também, desde o início da competição. Faz uma campanha de novo muito ruim o time do Vitória. Recebeu o apoio da galera no embarque para São Paulo, para Campinas, do time do Vitória. Mas evidentemente que o torcedor do Vitória não está satisfeito com o seu time. Vem para a Macaca de novo com o Iago Henrique para Moisés. Moisés recolheu, dominou a bola, fugiu, mesmo assim vai atrás da bola na marginal, o gramado, esforçado Moisés. Rodrigão fecha na área. Moisés recolheu, dominou, encarou o marcador, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Rafael Santos, deixou para Fecim. Fecim na entrada da grande área, vem para a Macaca. Marcos Júnior para Fecim. Fecim com o pé esquerdo, boa bola na direita para Kevin. Recolheu, dominou, calculou, executou na área. Na primeira trave, subiu bem para fazer o corte de defesa. Kevin vai atrás da bola, brigou e recuperou. A galera gostou, valeu o esforço de Kevin. Já recebe de novo na direita. Aí parou, prendeu, segurou para Iago Henrique. A galera acorda no majestoso, incentiva a Ponte. Vai para cima do Vitória. Aí a entrada na grande área, tentou o Rodrigão, afasta a corte de defesa. Fábio Sanches vai brigar e comete a falta. Para cima do David, um pouco depois, ou um pouco antes da risca no meio campo. Tem falta o time do Vitória para fazer a cobrança. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante, indomável e que também adora um afago na crina. 13 minutos, segundo tempo e o jogo, Tigrão. Ponte melhorou, a Ponte melhorou, agrupou mais o meio, o Fecim entrou muito bem no jogo, atento, ligado, vertical, com velocidade, participativo e a Ponte melhorou. Vitória sentiu. A partida ainda tem tons de equilíbrio, mas a Ponte que conseguiu equilibrar. O Vitória era melhor no primeiro tempo. Agora vai a equipe baiana. Descendo lá pela direita, olha a tentativa de cruzamento na área, passa por todo mundo da direita para a esquerda, chega para o Roberto, recolhe, domina para o time baiano, empurrou por dentro para Marcinho, para Fernando Neto, vai bater pro gol, tenta o cruzamento, chega bem para fazer o corte, Iago Henrique, tá melhor um pouquinho no jogo, Iago Henrique no segundo tempo, pelo menos mais atento, bola recuada do Thalisson para o goleiro Lucas Arcanjo, o Rodrigão vai pressionar, ele gira o corpo e sai jogando com o Wallace, melhorou um pouquinho o Iago Henrique no jogo, ainda é cedo para a gente destacar, Tigrão. Ainda é cedo. Muito obrigado. Roberto escorou de cabeça, tentava no comando para Marcinho, mas foi forte, a bola saiu. Nem se o Marcinho tivesse hélice nas nádegas, ele chegaria, Antônio Lupi. Ah, não chegaria. Mesmo se tivesse, não chegaria. Se esforçou todo, mas não conseguiu tiro de meta para Ivan Quaresma. Aliás, hoje no Concentração, você entrevistou Totó, grande Totó. Tem história, tem muita história acompanhando a Macaca já há muito tempo. Querido Totó, gente finíssima, boa demais. Vem para o programa de ataque, o time de Vitória com o David perigosamente na entrada da grande área. Chega bem, Fábio Sanches para fazer o corte, soltou para Marcos Júnior. Com liberdade ele arranca, pisa no campo ofensivo, meteu para Richard. Richard recolheu, dominou e tentou a finta por dois, entre dois defensores e perdeu a bola. Mas o simples, né, Richard? Perdeu a bola e propicia o ataque agora do time baiano. Na ponta, Bruno, para Marcinho. Marcinho dominou, encarou a marcação do Kevin. Bico na grande área, dominou, traz a bola pro meio direito para Fernando Neto. Entrada da grande área, ele bate bem, pé canhoto, bateu pro gol. Espalma, Ivan! Ivan Quaresma faz outra grande defesa. Tem mais Vitória pro campo de ataque. Dominou de novo Fernando Neto. Foi ele quem bateu pro gol. Levantou, jogou lá dentro de cabeça, tira mal defesa. Olha, sobra para Marcinho, dominou, tentou por dentro, afasta, tira de qualquer maneira a defesa.
Volta no rebote para o time do Vitória, que pressiona. João Vitor, por dentro para João Pedro, para Fernando Neto, para Bruno. Bruno dominou, limpou, fintou. Ninguém chega firme para cima do jogador do Vitória. Ele gira o corpo, ainda Bruno. Bruno recua para João Pedro. Detalhe. Outra grande defesa do Ivan Quaresma, Antônio Lupi. Começou com uma falha do Richard, vai ser a última dele, ou foi a última dele, porque o Iago já conversa com o Gilson Kleina. Chute do Fernando Neto para mais uma defesa do Ivan Quaresma e vem a Macaca. Vem com o Richard, recolhe, domina para Macaca, acelera o jogo, ultrapassa ali no meio campo, tem pela direita, pedido bola Kevin, boa bola para ele, Rodrigão fechou na área, Richard tocou. Pareceu ali que o Kevin com o freio de mão puxado não conseguiu chegar e a defesa do Vitória afastou, porque o passe do Richard foi bom pro Kevin, não foi não, Lupi? Foi não? Exagerei, é? Não foi não, exagerou. Richard, no jogo contra o Náutico, foi o André Luiz, o alvo da torcida, e hoje é o Richard. E agora tem cartão amarelo pro 15, pro Marco Júnior e pro 11, o Marcinho. O Marco Júnior recebe cartão amarelo da Ponte e o Marcinho, camisa 11 do Vitória. Eles se estranharam e por isso cartão amarelo para os dois. E o André Luiz também vem aí. Iago e André Luiz na Macaca. Teve peito contra peito, encarada de um lado e encarada do outro lado. A falta foi realmente do Marco Júnior, mas aí o Marcinho ficou bravo. E o Marco Júnior, Tigrão, ele tentou acertar o jogador do Vitória. Sorte que não pegou, viu, Tigrão? Mas passou raspando. Tem que ter calma, é um jogador importante. A Ponte vai para um outro jogo decisivo em Goiás, terça-feira. Não pode perder a cabeça. Agora, o Richard encheu todas as medidas hoje, né? O Richard sem torcida, ele quebrava o galho. Agora com torcida, ele amarela. Olha a Macaca respirando, passe de bola com o Ryan. Boa bola para Richard. Dominou, invadiu a área pela direita e agora levantou, cruzou na área. Bola curta, chega o Wallace. Na hora H, mete a cabeça na bola e salva o time do Vitória. Em nova oportunidade da Ponte aqui pela direita. A bola não sai para os dois jogadores entrarem na Ponte. Vem para o campo ofensivo de novo o time do Vitória com o Bruno. Bruno recolheu, dominou, David estava impedido. Agora sim, lançamento dobrado em posição legal. Mata no peito, coloca no terreno, linha lateral da grande área pela canhota. Soltou curtinho na ponta para Roberto, olhou para a área, não cruzou. Atrás para David, saiu da área, o camisa 9 tentou cruzamento na área, subiu, não achou. Bruno tira na segunda trave, Rafael Santos. A bola volta na sobra para Fernando Neto. Limpou, clareou, outra finta, puxou para a perna esquerda. Ainda ele cercado, marcado pelo Iago, tentou para o Roberto que não dominou. Passe errado, forte, a bola foi embora pela linha lateral. Agora sim as alterações com vaias do majestoso Lupi. Muitas vaias para o Richard, camisa 17, que deixa o campo para a entrada do Iago. Iago com a 71. 71, Iago tá no jogo. Richard com a 17 está fora. E o camisa 31, Iago Henrique, também está indo embora para a entrada do camisa de número 95, André Luiz. André Luiz, 95, está no jogo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. Diz que entregas no WhatsApp 999 47 1980. Alô, Luiz Augusto Carvalho. Luizinho tá sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Tigrão, 2 alterações na Ponte. Você comenta, Tiger. A gente pediu a saída no primeiro tempo ainda, pelo menos em nível de intervalo, do Iago Henrique e do Matheus Anjos. Já foram, né? Acho até que o Gilson, com relação ao Iago Henrique, demorou muito. Agora, o Richard, eu nem pedi alteração, porque ele sequer deveria ter entrado. Foi uma piada. Uma piada. Agora, se o Iago entrar e der um melhor ritmo, também já não tem mais justificativa para o Gilson Kleina para explicar a titularidade do Richard. Vamos ver como é que entra o Iago também, que o Iago é aquilo lá, né? De vez em quando você imagina que ele vai entrar bem, ele some. E às vezes acontece o contrário. Vamos observar. Vitória deu um calor na Ponte aí. E quero chamar a atenção. Vai lá, Boris. Aqui vem Macaca com o Rodrigão. Rodrigão. Erra o passe, Tigrão. Pode seguir. Ponte no ataque. Vem de novo a Ponte com o Marco Júnior. Meteu na ponta. Primeira participação do Iago. Ele recebe a equipe da direita. Faz boa finta. Escapou. Limpou. Fintou. Entrada na grande área. Tentou no comando para Fecinha. Afasta. Tira de qualquer maneira a defesa. Bola metida para fora. Lateral para a Ponte para fazer a cobrança. 20 minutos. Parou o jogo. Parou o jogo. Vai lá, Tigrão. Já jogou mais do que o Richard. Fez a jogada e meteu pro Fecim.
Fecim demorou um pouquinho para entender. Pronto, já rendeu em 30 segundos mais do que o Richa durante todo o tempo que esteve em campo. E eu queria chamar a atenção para a entrada desse canhoto aí, a ponto que tome cuidado, hein? Tome cuidado, deve estar fora de forma, deve estar vindo de contusão, não tem os detalhes. Olha a ponte com o Fecim, dominou, botou na frente, invadiu a área, opa! Caiu, o árbitro está dando de novo a simulação e cartão de novo. Dá cartão para o jogador da ponte, Antônio Lupi. Pro Iago, camisa número 71, diz que o árbitro que o Iago simulou. Mas tem VAR, né? Tem o VAR. Vamos aguardar o VAR. Mas o cartão amarelo está registrado para o camisa número 71, Iago. Só que o árbitro, por enquanto, nem deu bola pro goleiro. Mandou seguir o jogo. Tigrão, é o seguinte, no lance do Moisés, beleza, o Moisés não é atingido. Mas nesse lance, pode ser que ele não deu pênalti, mas há uma disputa. Não houve uma simulação por parte do Iago. E o árbitro mostrou o cartão para o atacante da Macaca. E aí, Taigan? Eu acho que ele tropeça na grama e aproveita para cair. Não houve nada. Não houve absolutamente nada. E o Iago estava no banco vendo que o juiz não gosta de jogador que joga a torcida contra ele. Simulação para ele, ele fica pé da vida. Aí o Iago faz e vai e comete o mesmo erro. Aí é um pouquinho de falta de inteligência, para não dizer outra coisa. Placar de 0-0 no Majestoso e assim que o futebol acabar. Só estava completando que a ponte fechou com esse Fernando Neto, hein? Bom, ótimo jogador. Já jogou muito aqui pelo interior de São Paulo, a gente já o conhece. Jogador canhoto de qualidade. Chuta bem, errou um passe agora há pouco, é verdade. Mas é um jogador que tem muita facilidade para dar assistências e para fazer os arremates. E é bom na bola parada também. A ponte que não dê muito espaço para esse cara. Em guerra avisada, morre quem quer. Placar de 0-0, a gente observa o torcedor tenso nas arquibancadas do Majestoso. É a hora da galera fazer a sua parte. É a Ponte Preta em campo, raça, amor e tradição. É a Macaca querida em campo. Você ligado no futebol da Bandeirantes precisa da vitória Ponte. Rafael Santos tentou, Rodrigão, bola curta, tira a defesa. Tenta o contra-ataque, o time do Vitória. Lançamento no comando para David, atenção, saiu na cara do gol. Ivan voltou em cobertura, tentava o Vitória. Finalização para fora do David. Lançamento, o Ivan ficou indeciso. O David levantou a cabeça, tentou por cobertura, a bola foi embora pela linha de fundo. Que perigo, hein, Lupi? Perigo, e o Wagner Lopes foi a loucura, né? Queria um pouco mais de paciência, só que o David fez o correto. Viu que o Ivan Quaresma estava saindo e tentou por cobertura. Para sorte da Macaca, a bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. E assim que o futebol acabar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. O comando é dele, com aquela categoria de sempre. Vai comandar para você o jogo aberto, sendo um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo menor preço, é muito mais economia em cada compra. Confira supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo o melhor para você, peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Então acesse Corbela Tintas com 2Ls.com.br. Quase 24, segundo tempo, placar de 0-0 no Majestoso. Você ligado com toda a equipe de Carlos Batista. E na segunda-feira, 12:30 na tela da Band Mais TV. Sinal para quase 70 municípios, 8 milhões de habitantes. Tem os donos da bola com toda a equipe comandada pelo Batistão. O jogo está parado, abre a ponta, tem falta, a Ponte para fazer a cobrança. Falta em cima de Marco Júnior pela meia direita. Há pouco o jogo foi paralisado, mas não entrou ninguém no Vitória não. Já o Lupe confirma. Aqui vem Fecim para a Ponte, ele bota na frente. Na verdade foi Iago, perdeu a bola. Recupera o time do Vitória, a Ponte vem para cima. Dá contra-ataque para o Vitória, lançado David. Fiquei com a pressão de impedimento, o Arthur mandou seguir. David limpou, bateu pro gol, fraquinho. Ivan Quaresma tranquilo para fazer a defesa, Lupi. Fácil pro goleiro da Macaca no centro do gol. E anote aí que pintou o cartão amarelo pro Bruno, camisa 10 da equipe do Vitória. Bruno também recebeu cartão amarelo.
A TV mostrou o GC Bruno Oliveira. Fiquei procurando aqui Bruno Oliveira, né? Porque na relação do Vitória, o Vitória colocou apenas o nome Bruno, mas é o Bruno Oliveira, o Bruno camisa 10, portanto, do time do Vitória, que também foi amarelado pelo árbitro de Alagoas, Denis Serafim. São as emoções da 32ª rodada e não dá tempo para respirar, não. Na terça-feira já tem a 33ª de um total de 38. A Ponte vai até a belíssima Goiânia pegar o Goiás, que luta para permanecer no G4, luta pelo acesso, jogo complicado na Serrinha. Na próxima terça-feira, dia 2, feriadão nacional. E no dia 4, Edu, quinta-feira, vou receber aquelas homenagens, aqueles telefonemas internacionais do Agildo, também da Racha e todos que acompanham o nosso trabalho. Aqui vem para o campo, o Lupe é uma loucura. Vem para o campo ofensivo, o time Vitória com o Roberto. Roberto por dentro para Fernando Neto, para Bruno. Bruno por dentro para Marcinho. Marcinho para Bruno. Bruno para Marcinho. Vem no toque de bola o time baiano. Entrada na grande área, a galera vai. É o toque de bola do time Vitória. Ponte encolhida. Fernando Neto meteu na direita. Boa bola para Raul Prata, acompanhado pelo Moisés. Ainda Raul Prata parou, prendeu, olhou, pensou, fugiu Fernando Neto. Ele traz a bola para o pé direito. Fez o passe para Fabinho. Fabinho dominou no comando para Fernando Neto. Para Fabinho, tá na área, atenção, dominou, limpou, bateu pro meio, ninguém do Vitória. Kevin chega na segunda trave e tira de qualquer maneira, Antônio Lupi. Pra sorte da Ponte, o Kevin tava lá no local certo, na hora certa, porque se tem um atleta do Vitória, ele já manda a bola pro fundo da rede e sai pra comemorar. 0-0 placar do Majestoso. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. 26 minutos e meio passados o segundo tempo. Conferindo o futebol da Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, em breve no FM. Majestoso, 32ª rodada, Ponte Preta 0-0 pro Vitória. Desce o time baiano com o Roberto, estica a perna, evita a saída da bola, prepara o cruzamento, levantou, cruzou lá dentro, passa por todo mundo, insiste ainda o time de Vitória. David ganha na corrida de Rafael Santos, protege, atrás para Fernando Neto, empurrou para Raul Prata, tá na área, atenção, foi bem marcado e perdeu a bola. Chega Moisés, desvia, a bola sobra para Rafael Santos, não comanda para Rodrigão, falta. O árbitro aponta a falta, o jogo está parado e eu confirmo, Majestoso. Placar de 0-0, Edu. Olha, está em Foz do Iguaçu o Roy da torcida jovem, muito obrigado pela audiência. E lá de Santos o Emerson também, muito obrigado pelos elogios, hein? Primeiro tempo em Curitiba, Atlético 0, Santos 0 e às 19 horas. Olha, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É isso, deixe o seu like na transmissão com imagens aqui do Estúdio Bandeirantes e também do Majestoso com Antônio Lupi presente ao Estádio da Macaca, pois não? A alteração na Ponte Preta, 15, Marco Júnior foi embora. Marco Júnior, 15, tá fora. 14, Lucas Cândido tá em jogo. Será que vai ter a lei do ex aqui no Majestoso? É verdade, ele veio do Vitória, ele quem domina. Tem a 14 estampada na camisa, tentou lançamento, aponta para Moisés. Aparece para fazer o corte, tira a defesa, a bola metida para fora. Nós vamos ter a parada para a retratação no segundo tempo, né, Lupi? Não vamos, até porque o clima aqui, o sol foi embora, aquele vento gelado, então parada técnica na segunda etapa, no, que é não em inglês. Ah, muito obrigado. Ô Tigrão, e aí, Tiger? Lucas Cândido em campo, foi embora o Marco Júnior. O Marco Júnior não foi bem hoje, não foi bem, não fez uma boa partida. E acho que o Lucas Cândido, que é o melhor volante que a Ponte tem, agora, é isso aí, ó, 15 minutos... Temos 28, né? No momento que ele entrou, um pouquinho antes. Aí, 15 minutos, mais 5 de acréscimo e tal. Isso é o que ele aguenta. Não ele pela questão física, mas a questão clínica do joelho. Mas vai melhorar seguramente a qualidade de passe e de posse de bola do time da Ponte. Agora o Vitória prepara o bote no contra-ataque aí. E não pode ter liberdade. Eu vou reafirmar, esse Fernando Neto... Ele já colocou 3 vezes jogadores, companheiros, em condições de fazer o gol. Não pode ter espaço. O Gilson não está vendo isso. Individualiza, encurta esse jogador, que ele sabe o que faz com a bola.
Olha a ponte. Vem embora com o Iago pela direita, soltou para Lucas Cândido, olha para a área, prepara o cruzamento, olhou, pé canhoto, levantou para Rodrigão, dominou, insistiu, ainda Rodrigão, entrada na grande área, soltou na ponta, bola curta, péssimo jogo também do Rodrigão, erra todas. Acaba perdendo a bola, recupera o time de Vitória, que desce em velocidade, lançado, o David saiu na cara do gol, botou na frente, Ivan saiu do gol, David caiu, não houve nada. Não houve nada na disputa ali com o Fábio Santos, o árbitro mandou seguir, hein, Lupi? Mandou seguir, mas o Wagner Lopes pede ali que o VAR seja acionado. O quarto árbitro pede calma, mas não, falta já cobrada para a Ponte Preta. Fecim já cobrou 20, 30, 20 já foi, 30 minutos de segundo tempo, placar de 0-0. Vem para a Macaca com o Rafael Santos, na entrada da grande área para Moisés, lá para a canhota. A Ponte ataca para o gol da Fepasa. Rafael Santos domina, olha para a área, cruzou, Rodrigão, tentou dividir com ele, o zagueiro, a bola vai embora. Por muito pouco, o Rodrigão não mete lá dentro. A bola vai embora em escanteio para a Macaca bater. O cruzamento foi do Rafael Santos, buscando o Rodrigão, a bola explodiu no Thalisson e se perdeu pela linha de fundo. É o quarto escanteio da Ponte Preta no jogo pela ponta esquerda. Meia dúzia, Rafael Santos na bola. É mais uma oportunidade para a Macaca na bola parada. O árbitro vai lá, confere a bola, não estava no local correto. Agora sim, Rafael Santos capricha, 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 que dá. Autorizado para a canhota, vem na cobrança do escanteio com o pé esquerdo. Levantou na primeira trave para André Luiz. Sobe, passa por ele, voltou para Moisés. Moisés dominou, pé direito, levantou lá dentro. Atenção, dominou, tentou Fecim bater pro gol. A bola fica viva, Lucas Arcanjo. Sai do gol para fazer a defesa. Incrível, o Fecim chegou a dominar a bola dentro da grande área, mas não conseguiu bater. Por muito pouco, a Macaca não marca, Lupi. Se o Fecim não domina e manda direto, ele faz o gol, porque ele estava sozinho. Quando ele dominou, deu tempo da defesa do Vitória marcar o camisa 20 da Ponte e tirar o perigo. Fecim perde uma grande oportunidade de abrir o placar no Majestoso. E foi o Roberto quem salvou, hein? O Fecim chegou a dominar, eu repito, quando bateria pro gol, o Roberto na hora H, biquinho de chuteira, tirou a possibilidade de finalização do Fecim. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 31 e 40, segundo tempo. Multiplicar pelo tempo no embalo desta, você vai conferir o Majestoso e a Série B, a Pezona. A Pezona tem muito mais emoção aqui na Bandeirantes. Majestoso, 0 Ponte Preta, 0 pro Vitória do Antônio Jardim Boa Vista, né? Jardim Boa Vista, Antônio, tá muito bravo. 30 minutos de um futebol, nota 0. Muito bem, Antônio do Jardim Boa Vista. Primeiro tempo lá em Curitiba, Atlético 0, Santos também 0. Bandeirantes. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado com toda a equipe de Carlos Batista, são as suas emoções da Série B, a Pezona. Aqui a Ponte tenta a saída, já informação da alteração do time Vitória. Domina na faixa central do gramado, André Luiz, com pé direito, estica na ponta para Iago. Iago domina bonito, passa o Kevin, ele prendeu, segurou, carregou a bola, recuou para Lucas Cândido, devolveu na ponta para Iago. Iago ajeita, domina por time da Ponte, sai da ponta, vem para meia para Lucas Cândido, que volta para André Luiz, ajeita, domina a Macaca, todo atrás do time do Vitória, e o passe foi forte do André Luiz, o Ryan não dominou, a bola saiu. A Ponte dá de graça a posse de bola para o Vitória, e ainda no campo ofensivo do time baiano. Confirmando a alteração no Vitória, Antônio Lupi. David, camisa 9, foi embora. David 9 tá fora. 19, Manuel. Manuel com a 19 tá no jogo. E público e renda divulgado aqui no Majestoso. Público total, 3.396. 3.396, renda R$46.910. 46.910 a renda do jogo. O Manuel, atacante do Vitória, que entrou no lugar do David, joga com uma proteção no rosto. Aqui vem bola para o campo ofensivo, o time do Vitória com Raul Prata pela direita. Por dentro para Fernando Neto, para Raul Prata. Empurrou para Marcinho, Marcinho levantou no comando para ninguém. De graça para o Ivan Quaresma para fazer a saída para a Ponte. Portanto, um público superior ao do primeiro jogo contra o Náutico com a volta do público. Arranca Moisés pela canhota, vem trazendo a Macaca, já pisando no último terço do campo, passou Fecim, Moisés dominou, limpou no comando para Rodrigão, que não domina. O Gilson tem mais uma ainda, tem que tirar o Rodrigão. Tá, né, Tigrão? Ah, não dá mais, não dá mais. O Rodrigão
Se ficar mais um pouquinho, ele vai precisar de um balão de oxigênio. Rafael Santos jogou lá dentro pro Rodrigão, é agora, subiu, tirou a defesa de qualquer maneira. Volta o rebote para o Raul Prata, tentou tirar, explodiu no Moisés, voltou pro time do Vitória. João Vitor enche o pé direito, levanta para o campo ofensivo, também conhecido por João Pedro. Vem o time do Vitória pro campo ofensivo com o Manuel. Ele bota na frente, chega para fazer o corte, André Luiz e o Rayan desabou. Sentado bem na risca do meio campo, o jogo está parado, sente cãibras. O zagueiro da Macaca, Lupi. E o Fecim ajuda, o Rayan faz aquele movimento erguendo a perna do zagueiro da Macaca, mas aparentemente parece cãibras e não lesão. O Rayan sofreu muito com lesões desde que chegou na Ponte Preta e ele está caído de zagueiro. No banco tem o Ednei, caso o Gilson precise mexer. Aliás, que mal lhe pergunte, algum dia você já fez este levantamento de perna em alguém, ô Lupi? Ah, sim, já fiz com mais frequência, mas agora deu uma diminuída. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Detalhe. Se tem detalhe, ele vai pro ar da Bandeirantes. O carro Maca já entrou em campo, o Ednei já tirou o colete e o Rayan não tem condições de terminar o jogo. Daqui a pouco a quinta e última alteração na Ponte. Rayan caído com câimbras vai embora e o Ednei com a 3 vem pro jogo. E com isso, né, Tigrão, o Gilson poderia ter até uma situação aí ofensiva na parte final do jogo. Em função desta alteração, não vai ter. Infelizmente, né? Porque o Rodrigão, por mais que a gente tenha paciência, entenda que ele tenta, que ele vai, mas não tem a menor condição atlética, né? Chega atrasado em toda, sem tempo de bola, cintura dura. E pode ganhar o jogo aí pra Ponte, né? O futebol tem disso, ele é um artilheiro. De repente uma bola alçada, mas ele não tá conseguindo mais atacar a bola, né? A Ponte fatalmente vai terminar com 10, entre aspas, em função da lamentável, desastrosa condição física do Rodrigão. Deleta tudo que eu disse, porque o Rayan voltou e o Ednei voltou pro aquecimento. Opa, então, deleta tudo que a gente disse agora há pouco aqui com o Tigrão. Então existe sim a possibilidade de mais uma alteração. Se bem que a gente tem que aguardar um pouquinho também do Rayan. Vem para o time do Vitória, aqui pela esquerda, lançado. Marcinho tenta o cruzamento, a bola bateu no Kevin. No corpo do Kevin e foi embora pela linha de fundo, o árbitro para a ponta. Escanteio para o Vitória no gol do portão de entrada do majestoso Lupi. E é o quarto escanteio do Vitória no jogo. O Vitória tenta o gol, que por enquanto pode dar a vitória para o Vitória. Camisa 11, Marcinho na bola. Quase 37, já estamos entrando na reta final do jogo, nesse jogo importante, decisivo, a Ponte não pode perder, o empate já não é bom, mas não pode perder. Tem escanteio, o time do Vitória para fazer a cobrança, autorizado, Marcinho, pé direito, levantou, cruzou lá dentro, de cabeça, Fábio Sanches faz o corte, rebote para Raul Prata, ele enche o pé canhoto, a bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta para Ivan Quaresma bater. O chute foi do Raul Prata, lateral direito de fora da área, tinha espaço para tentar uma outra jogada, arriscou, pegou mão na bola, tiro de meta para o Quaresma. Ivan tenta Moisés, afasta, tira a defesa, bola volta no rebote no primeiro terço do campo com o André Luiz, meteu na direita para Iago, Iago domina, fica preso, isolado, faz o break, ainda ele carrega, a bola escapou do primeiro, escapou do segundo, volta o jogo por dentro para André Luiz, a Ponte em busca de uma grande vitória, segunda consecutiva na Série B na Bezona, vem de vitória, bateu o Remo jogando fora de casa, é jogo para vencer, mas a Ponte não vai conquistando até aqui a vitória, mas tem jogo ainda, 38, segundo tempo, 0-0, Lucas Cândido é quem domina, tentou o giro, Iago corta, Roberto, a bola voltou para Lucas Cândido, domina pela meia direita para Macaca, parou, prendeu, olhou, pensou, marcação do Manuel, de novo todo atrás do time do Vitória, uma estratégia do time baiano nesse momento para recuperar e sair em velocidade, como disse agora há pouco o Tigrão, domina Lucas Cândido para André Luiz, volta o jogo, Fábio Sanches para Rayan, as vaias neste momento no torcedor do Majestoso, com esse toque de bola totalmente inoperante da Macaca nesse momento, 0-0 no Majestoso, Kevin levanta para o campo ofensivo para Fecim, Fecim dominou, carregou, clareou para bater para o gol, soltou para Moisés, Moisés dominou, limpou, fintou, rolou para Lucas Cândido que ajeita para André Luiz de frente para o gol, André Luiz recorreu, dominou micro na grande área para Iago, Iago domina, ajeita para Macaca, passa o Kevin pedindo para Lucas Cândido, vai bater para o gol, pega a bola passa e vai embora, incrível,
lambendo o travessão de Lucas Arcanjo, por muito pouco, Lucas Cândido não marca um golaço no majestoso Antônio Lupi. Por muito pouco, a lei do ex não entra em ação no Moisés Lucarelli. Lucas Cândido viu que tinha espaço livre de marcação e de perna esquerda buscou o ângulo direito do goleiro Lucas Arcanjo. Pode chamar o pessoal da Corbela, porque essa daí tirou tinta do travessão do goleiro do Vitória. Ah, não tenha dúvida alguma. E por falar em Corbela, Corbela Tintas é a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Que bom, hein, Tigrão, do Lucas Cândido. Rapaz, quase a Ponte abre o placar. É uma judiação, né? Um jogador desse não ter condição clínica, não ter condição de adquirir um ritmo de jogo. Ele é muito bom jogador, ele tem muita técnica e a bola realmente lambeu, como bem disse aí o Lupe Neves. Lupe Neves, né? Tá se preparando para o Halloween, hein? Vai distribuir muitos pirulitos, chiclete. E ele leva uma vantagem sobre nós, viu, Lupe? Viu, Boles? Qual? Não precisa fantasia. 365 dias fantasiado, Tigrão. Sensacional. Aliás, quem está com uma máscara de proteção facial é o Manuel, que sofre a falta pela meia esquerda. Tem falta o time baiano, o time do Vitória, Lupi. E é pelo lado esquerdo, é perigosa, porque essa bola vai ser levantada para dentro da área do Ivan Quaresma. O Marcinho tá ali, o camisa 10 também, o Bruno, são os candidatos para a cobrança. O Wallace e o Thalisson, os grandalhões também dentro da área da Ponte. 15:06, no horário oficial de Brasília, tem falta o time de Vitória para fazer a cobrança. 40 minutos e meio, segundo tempo, placar de 0-0, torcedor preocupado. Cruzamento para a área da Ponte, veio o desvio do Manuel, a bola passa e vai embora, bate a ponta, tiro de meta. Está caindo um jogador do Vitória ali no meio da grande área, Lupi. O Vitória ganha tempo, né? Resultado na visão dos jogadores do Vitória é bom o empate e o jogador não conseguiu identificar aqui, tá caído lá dentro da grande área. Pessoal do departamento médico do Vitória atento e o carro maca também. E não vai dar pro Rayan não. Ednei voltou e já tá conversando, o Rayan vai sair do jogo. Olha, me parece que é o 7, o Fabinho, quem está caído dentro da grande área da Ponte. Já vai se levantando. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de rodas, banho e muito mais. São 2 endereços para você. Thalisson, era o Thalisson quem estava caído, não o Fabinho. Loja 1 na Avenida Alberto Medal, João 303 no Jardim Santa Eudoxia em Campinas. E a loja 2 moderna, nova da Cirúrgica Popular, na rua Armando Frederico Renganeschi 168. Alô, galera do Ouro Verde, aí no Ouro Verde tem Cirúrgica Popular. Então quer dizer que aquela alteração que você já havia trazido, ela agora acontece, né, Lupi? Exatamente. Então tudo que eu disse lá atrás e cancelei, agora eu volto atrás novamente e confirmo a alteração. 4, Rayan foi embora, Ednei com a 3 está no jogo, quinta e última do Kleina. Aqui vem embora Macaca para o campo ofensivo, domina pela direita, Lucas Cândido na marginal do gramado. Ele carrega, a bola tentou levar para o fundo, preparou o cruzamento, pé direito, levantou, fechou Moisés, foi para a disputa, passou por ele, linha lateral da grande área, volta para Fecim. Fecim dominou, tem Rafael Santos pedindo, parou, prendeu, ele pensou para Rafael Santos, boa bola no fundo, cruzou na área para Rodrigão, vem o toque de cabeça, espalma Lucas Arcanjo. Uma defesa sensacional do goleiro do Vitória. No capricho, Rafael Santos para Rodrigão, ele desvia de cabeça no cantinho, Lucas Arcanjo vai buscar e manda para fora, Lupi. Do jeito que o Rodrigão gosta, cruzamento perfeito e a Ponte ganha escanteio, Kevin na bola. Escanteio para Macaca, pressiona a Ponte, vem para a bola, Kevin levantou, cruzou o jogo lá dentro, Fábio Santos desceu de cabeça, olha, sobra o tiro pro gol, a bola subiu, foi embora. Finalização de Fecim com o pé direito, a bola saiu em tiro de meta para o Vitória. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 43, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol da Bandeirantes, majestoso, Ponte Preta 0, Vitória também 0, Edu. Lembrando que a Ponte joga terça, 20h30 lá em Goiás, contra o Goiás, em Goiânia, né? E a Ponte com esse empate, 15ª, 38 pontos. O Vitória é o primeiro na zona agora com 33, mas o Londrina com 32 ainda vai jogar. Confiança com 31 também vai jogar.
Pressiona Iago na disputa com o zagueirão do time do Vitória. Thalisson coloca a bola pela linha lateral, pertinho da linha de fundo. A Ponte acredita, o torcedor também nas arquibancadas do Majestoso. Quem sabe no finalzinho vem para a Macaca. Boa finta do Iago, linda finta para cima do marcador, invadiu a área, chegou para fazer o corte de defesa, a bola colocada para fora. Inclusive com direito a meia-lua do Iago. Aqui na direita, ganha escanteio, o jogador do Vitória fica caído, é escanteio para a Macaca bater. O lance foi muito bonito do Iago, meia-lua para cima da marcação. O Lucas Cândido foi fazer o cruzamento, mas deixou para o Iago. Ele foi desarmado, mas mesmo assim fez a recuperação de bola e ganhou o escanteio. É o 6º escanteio da Ponte Preta no jogo, lado direito. Kevin na bola. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Kevin vem pra bola, capricha aqui da Kevin. Autorizado, quase 45, gol da linha do trem. Partiu pra bola, pé direito, levantou, cruzou, segunda trave pra Rodrigão. De cabeça pro meio da área, Fábio Sanches subiu com ele o goleiro pra fazer a defesa. Segura Lucas Arcanjo, tenta a reposição rápida. A escapada aqui na ponta, perigosamente do time do Vitória com Bruno. Bruno dominou, patinou, se levantou. Falta do André Luiz. Eram 4 da Ponte contra apenas 1 do Vitória. Mas aí o André Luiz, aquele caminhãozão sem freio na descida, acaba cometendo a falta perigosa para o time do Vitória. Aliás, deixa eu considerar aqui, nem falta foi. O cara do Vitória deu um pulo espetacular, viu, Lupi? Não foi nada. Não foi absolutamente nada. O André Luiz tira o corpo, ele, jogador do Vitória, provoca o choque e salta. Não houve absolutamente nada. O Bruno, número 10, artista de primeira qualidade. Exato. Lembra que esse tipo de lance, o VAR não pode ser acionado, evidentemente, porque é um lance de jogo ainda, né? Tá caído ali o Bruno. Chama atenção que o André Luiz justificou justamente isso, que ele tirou o corpo pro jogador do Vitória buscar o contato. E na visão do árbitro, lance faltoso. O árbitro já levantou a placa dos acréscimos, mais 5, vamos a 50. Mas eu pergunto, e se sair o gol, não é lance de VAR na origem? Não tem, né, Tigrão? Só vale quando, por exemplo, a falta agora vai ser batida, a bola desvia em alguém, algo desse tipo, o lance é revisado. Mas na falta não, é o lance de interpretação do árbitro de campo. Falta perigosa para o time do Vitória. É perigo contra a meta da Ponte Preta. Marcinho com a 11, Roberto com a canhota, toma longa distância, Roberto, partiu Marcinho no capricho, a bola subiu, foi embora. Linha de fundo em tiro de meta para Ivan Quaresma bater. Caprichou demais, só que mandou a bola por cima da meta do Ivan, que ficou tranquilo e viu a saída da bola pela linha de fundo. Daqui a pouco mais 2 mexidas no Vitória. Mais 2, né? 2. Já no tempo acrescido. 16 e 18. 16 é o Renan Luiz e o 18 é o Soares. Soares e Renan Luiz daqui a pouco no time baiano. Muito bem, as 2 últimas alterações do jogo no time do Vitória. Placar de 0-0 no Majestoso. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Mexeu. Vamos até 50, a sua informação, Lupi. Vai você, Bolis. Aqui vem embora a Macaca para o campo ofensivo, domina pela direita, Iago, recolheu, dominou no bico da grande área, tentou levar para o fundo, passou pedindo Lucas Cândido, ainda ele dominou, limpou, tentou cruzamento por baixo e ganha escanteio. É escanteio para a Macaca bater. Pelo lado direito, confirmando as alterações na equipe do Vitória. Roberto com a 6 foi embora, entrou 18 Soares e saiu 10 Bruno para a entrada do 16, o Renan Luiz. Renan Luiz com a 16, Ponte tem escanteio. Rafael Santos na bola. Sai lá da esquerda, vem aqui para a direita, atravessa todo o campo para bater com a canhota. Capricha Rafael Santos, o torcedor acredita, partiu para a bola, levantou na primeira trave, passou pelo André Luiz, afasta, tira de qualquer maneira a defesa. Tira na segunda trave, Raul Prata, roda para Kevin, Kevin meteu para Lucas Cândido, boa bola para Rafael Santos, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, última a fechar foi Ednei, por muito pouco, a Macaca não chega, Lupi. Pelo lado direito, só que quem fez o cruzamento foi o Rafael Santos, de perna esquerda, lá no segundo pau, passou pelo Rodrigão e também pelo Ednei, o último jogador da Ponte a tentar tocar da bola,
Tiro de meta pro Lucas Arcanjo. Por isso aqui, ó, a Ponte não chega com o Ednei. 48,5, vamos até 50, já o jogo aberto, o comando de Edu Pinheiro. Com o craque do jogo, as notas, a defesa do jogo e os comentários de Valdemir Gomes, da palavra fácil. Aqui tira Thalisson pro time de Vitória, para volta para Fecim. Fecim recolheu, dominou, cochilou, vacilou, dançou, Fecim. Perdeu a bola pro Fernando Neto e ainda cometeu a falta. O jogo está parado na intermediária defensiva e a falta para o time de Vitória para fazer a cobrança. Entramos no minuto final do Majestoso. Placar de 0-0. A Ponte vai desperdiçando uma grande chance para vencer o time baiano e abrir 8 de um concorrente direto na briga para escapar do rebaixamento. Fernando Neto tentou domínio, chega Kevin para fazer o corte. Eu disse agora há pouco que as duas últimas mexidas seriam as alterações finais do jogo, mas não. Vitória tem ainda mais uma alteração, tá prontinho para entrar um jogador no time baiano. Bola recuada para Lucas Arcanjo. Não sei nem se vai dar tempo dele entrar. Abertura para o Thalisson. Troca passes do campo defensivo Vitória. Já parece satisfeito com o resultado do time baiano. 49,5. Aperta moderadamente o Rodrigão. Lucas Arcanjo com o pé direito. Levanta para o campo ofensivo. Rebate, tira atrás. Ryan escora de cabeça. André Luiz, mas escora de cabeça para fora. A bola sai em lateral para o time do Vitória. Vai dar tempo dele entrar. Não sei se vai pegar na bola, né, Lupe? O Kaique Souza, camisa 17. Kaique Souza, 17, na vaga do Marcinho. Marcinho, 11, tá fora. Kaique Souza, 17. Eu vou apostar, ele não vai nem tocar na bola. Também acho. O árbitro vai terminar o jogo. O time do Vitória tem falta para fazer, ou melhor, lateral para fazer a cobrança lá no campo defensivo. Tá saindo lentamente ali o Marcinho, já passamos dos 50 minutos, ele prometeu o jogo até 50, vai terminar o árbitro Serafim, o Denis Serafim do estado das Alagoas. Lateral para o time do Vitória para fazer a cobrança com o Raul Prata, cobrou para Fernando Neto, ele tentou o giro, escapou, limpou, fintou, foi para a dividida, chegou Rafael Santos, fica com ela, mas não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Vaias do Majestoso do torcedor Ponte Bretano, a Ponte desperdiça uma grande oportunidade para vencer o time baiano nesta reta final de Série B, que chegar a 40 pontos, ficar mais distante da zona do rebaixamento. Como isso não ocorre, evidentemente, a briga segue para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Moisés Lucarelli, o jogo terminou e na sequência vem aí na programação da Bandeirantes o jogo aberto. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha, o público 3.396, 3396, renda 46.910. 0-0, Antônio Lupe. E a saída do público aí, Lupe? Começou uma vai, Edu, mas ela durou muito pouco, né? Depois os torcedores começaram a deixar o Majestoso, mas não satisfeitos com esse empate em 0-0 aqui, que ainda deixa a Ponte Preta numa situação complicada fora da zona do rebaixamento. Já estou vendo aqui que o Fábio Sanches vai conceder entrevista. Peço mais uma vez a ajuda dos amigos aí do estúdio, mas os jogadores estão saindo bem devagar, a torcida também. 0-0, a Ponte segue sem vencer no Majestoso diante do seu torcedor, Edu. Olha, é o seguinte, esse empate aí, a Ponte chega a 38 pontos, hein? 38 pontos em 32 jogos, 9 vitórias, 11 empates, 12 derrotas. E precisa de quantos pontos, ô Lupe, para escapar? 40... 45 sai. Só que pelo que está acontecendo em relação à parte de baixo, muitos dizem que com 43 você se salva. Mas uma pontuação segura, 45 pontos. O Brusque perdeu, né? Perdeu para o Vila Nova, foi o jogo que abriu a rodada. Então congelando nos 35 e o Vitória empatando vai para 33. É o primeiro fora da zona, 33. Mas o Londrina e Confiança, eles vão se enfrentar. Exatamente, é o jogo que daqui a pouco, 18h45 lá no Batistão, Confiança e Londrina. É o jogo que encerra a rodada. Para ajudar aí, deixa eu ver aqui, tá com 31, um empate seria o melhor dos mundos, né? O empate seria o melhor dos mundos, Confiança e Londrina. Tá? Segurava os dois. E a Ponte ficaria aí
deixa eu ver aqui, a Ponte ficaria, ela está 5 pontos, né? Vitória tem 33, a Ponte 38, então 5 pontos nesse momento a Ponte mantém do último colocado. Olha, os jogos que faltam, agora são 3 no Moisés e 3 fora. Joga contra o Goiás terça-feira, lá em Goiânia, depois em casa CRB e Botafogo, depois 2 fora, Londrina e Confiança, que estão ameaçados, na luta também, junto com a Ponte aí, Londrina e Confiança lá, e fecha a rodada com o Curitiba aqui no dia 27 de novembro, na última rodada. Bom, é isso aí, Lupe. Então é o seguinte, o Moisés não joga, né, Lupe? O Moisés levou o terceiro amarelo, aliás, muitos cartões amarelos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartões amarelos para Ponte, Iago Henrique, Moisés, Marcos Júnior e Iago. E pro Vitória, Eduardo, Roberto, Fernando Neto, Marcinho e o Bruno Oliveira, né? Essa equipe aí do Gilson Kleina. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo aqui, tá bombando aqui o nosso WhatsApp aqui. Vergonha, é o final 8366. Disparando aqui, já deu 125 mensagens até agora. Acho que ele dispara, não sei como, né? Time ridículo, pior time do século. Esse inferno vai durar até quando? O duro não é o resultado, é a situação do time. Isso já era esperado. O time não reage, não tem vibração. O que será que está acontecendo? De novo é negócio de salário. Boa noite, Edu. Estamos gostando do Rodrigão como referência, mas isso estava... do que é jogar mal. Ah, sim. É o casal Emílio e a Lígia, hein? E a filha Andréia. Obrigado, grande Emílio. Lígia e Andréia, bravo com o Rodrigão. Referência como é jogar mal. E o Rodrigão teve uma chance de cabeça aos 42. Aliás, Tigrão foi o seguinte, até nas chances deu empate. A Ponte teve uma com Moisés de cabeça, cruzamento do Kiev a 12 minutos de jogo. A Ponte atacando para o gol de entrada. O goleiro jogou para escanteio, mas não sei se a bola ia fora. E esse aos 42 no final, o gol da Fepasa, o cruzamento do Rafael Santos e a cabeçada do Rodrigão. Uma boa defesa do goleiro para escanteio. E o Vitória, 2 defesas do Ivan, ambas no primeiro tempo. A 25, o Fabinho chutou, que o Rodrigão estava atrapalhando o Ivan. E a 44, o Roberto no segundo pau, o Ivan tirou com os pés. Se bem que o Vitória teve uma também. A 22 segundo tempo, o David tentou por cobertura, entrada da área e foi pra fora. Vamos lá, Tigrão. Viu, Edu? Porque a Ponte também teve uma que você deve enumerar aí. Sim. Foi o belíssimo chute do Lucas Cândido. Muito mais perigoso do que esse do David. Né? Tá aqui, o do 39 David foi segundo mais tempo. agudo, porque foi cara a cara, mas quando ele pegou por baixo e ergueu demais a bola, aí o perigo foi embora. O do Lucas Cândido, o goleiro não chegaria. Uma pancada de muita qualidade, 3 dedos, ela lambeu o travessão. Então, muito igual o jogo realmente. Tá contigo ainda, Edu. Não, mas foi muito pouco, né? Muito pouco. Foi muito pouco, Tigrão. 0-0 mostra, pra quem não viu o jogo, às vezes fica com aquela sensação assim, né? Pô, foi 0-0, mas como é que foi? Quem não viu o jogo. Aí a gente tem que dizer pra essa pessoa, sem perder muito tempo, para conversar de coisa mais agradável do que esse jogo ridículo, a gente tem que dizer o seguinte, o placar mostra o que foi o jogo. Exatamente. Meus amigos, situação terrível da Ponte, hein? Situação terrível da Ponte. Jogar com o Goiás lá não é brincadeira. Historicamente, a Ponte com o Goiás nunca leva uma lá, difícil a beça. Pessoal aqui mandando aqui, pessoal aí muito, muito revoltado. Edu, vamos voltar a jogar de portões fechados, hein? Abração aí, final 19-19. Porque tem cara que com torcida ele caiu muito, né? Moisés caiu muito com torcida. Se bem que completou hoje o 12º jogo, né? 12 sem marcar e só foram 2 com torcida. Mas ele pelo menos participava aí, chutou bola na trave e tal. Parece que ele pipoca pra torcida. E o tal do Richard, então, Edu, ele tropeça na bola, ele amarela pra torcida. Ele nunca jogou absolutamente nada. É esforçado, merece sim esse elogio, merece o respeito por ser um cara esforçado. Agora, fora isso, tecnicamente é sofrível, né? É sofrível. Única coisa positiva que você pode pensar aí, pra gente não deixar o torcedor da Ponte com o feriado prolongado completamente estragado, a única coisa que dá pra gente, de repente,
colocar como positiva de não ter perdido para o Vitória é que a Ponte manteve a distância de 5 pontos para o próprio Vitória. Portanto, se os deuses dos estádios daqui a pouquinho ajudarem lá no Estádio do Café, ajudarem a Ponte, né? Porque também os deuses estão lá com o Londrina e também estão lá com o Confiança. E eles têm coisas muito mais importantes. Mas eu estou falando dos estádios. Aqueles que de vez em quando são deuses boleirões. Não é o Deus maior, o Deus criador do universo. Os deuses dos estádios, aqueles que nem sempre mereceriam ser chamados de deuses. Às vezes eles baixam ali e fazem um grande estrago. Eu diria que estão mais para espíritos mal resolvidos do que para deuses dos estádios. Mas se eles estiverem do lado da Ponte, tiver um empate lá, a Ponte termina a rodada com 1 ponto a mais de distância com relação ao 17º. Então, evoluiu um pouquinho, porque quando você pega 5 pontos, né? 5 pontos contra 6 rodadas, que agora estão faltando, não é muito fácil de tirar. O problema é que a tabela é ruim para a Ponte. Mas hoje, não dá também para dizer isso. Que hoje a tabela era boa, muito boa, porque pegou uma equipe que está atrás em casa. Ah, mas é fatalista, porque teve a dedada. Esqueçam isso daí. O time do Vitória é sofrível. Tem 1 ou 2 jogadores mais interessantes aí. Aliás, não entendi esse Soares aí, que é da base, o número 18, no banco, né? Ele é um cara que tem muita qualidade. Andou marcando aí até gol olímpico na competição, né? Canhoto, é moleque, chutador, atrevido, insinuante. E o Vitória não teve isso. Melhorou um pouquinho com esse Fernando Neto, que tem uma boa canhota, mas depois a Ponte encurtou o espaço dele. Então o único ponto positivo é esse, né? De que se der um empate lá, a Ponte mantém os 5 pontos. 5 pontos com relação à zona de rebaixamento. Agora, evidentemente, se tivermos um vencedor, estou dando uma olhada aqui na classificação, onde hoje o 17º é o Vitória com 33, né? Aí a Ponte vai ficar a 3 da zona de rebaixamento. Porque se tivermos uma vitória lá do Confiança, é melhor do que a vitória do Londrina. Porque o Confiança iria a 34 e ficaria a 4 da Ponte, ele passa o Vitória. Ele seria o 17º e o Vitória passa a ser o 18º. Se ganhar o Confiança. Agora, se ganhar o Londrina, aí o Londrina vai já a 35 e a Ponte ficaria a 5 da zona de rebaixamento. Não. A 3. A 3, porque aí o 17º seria o Vitória e o Londrina sai. Então você acha que o Londrina vai dar moleza pro Confiança hoje, daqui a pouquinho, lá no Estádio do Café? Mas não vai mesmo. Então o jogo da Ponte era hoje, né? Não adianta falar que a tabela que vem aí, que tem Curitiba, que tem Goiás, que tem CRB. Não adianta, sabe por quê? Porque às vezes num jogo mais difícil a Ponte joga melhor. Como jogou contra o Remo lá, pô. Jogou muito bem contra o Remo, ganhou o jogo. Você viu o Remo ontem? 3-1 pra cima do Cruzeiro. Em Minas, no Independência. Então, não tem muito essa lógica de jogo fácil ou jogo difícil. O que mais me preocupa são os altos e baixos desse time da Ponte. Eu vou devolver para você agora, até porque hoje eu tô solo, eu devolvo para você e aí você formalmente devolve para eu fazer o comentário final, tá bom? Muito bem, Mestre Tigrão, é o seguinte, gol do Santos, Matson, hein? Matson marca, gol importantíssimo lá em Curitiba, Atlético 0, Santos 1, Santos lutando também para fugir da zona de rebaixamento. 19 horas, Flamengo e Atlético Mineiro, 19h15, Juventude Bahia, 10 da noite tem América Mineiro e Fortaleza. E para fechar a rodada na Série B, 18h45, Confiança e Londrina, e o torcedor da Ponte rezando para dar empate nesse jogo aí, Confiança e Londrina. Meus amigos, 0-0, Ivan fez 2 boas defesas, o goleiro do Vitória fez 2 defesas e teve esse lance do Lucas Cândido aí também, o belo chute a 39, raspou o travessão, público 3.396, a renda 46.910 e o Moisés leva o terceiro amarelo, não joga contra o Vitória. O resumo do jogo, hein, Tigrão? O resumo, Edu, a gente já deu uma pincelada aqui,
E é o seguinte, rapaz, um jogo muito fraco tecnicamente. No primeiro tempo, o Vitória foi melhor. No segundo tempo, o Vitória baixou demais as linhas. E aí a Ponte até que tentou um pouco mais, até que se adiantou um pouco mais, se ajustou. O Fecim entrou bem, começou bem o segundo tempo, depois deu uma bela de uma sumida também, Fecim, mas jogou mais do que o Matheus Anjos. A Ponte cresceu um pouquinho no segundo tempo, a ponto de ter 2 oportunidades aí já flagradas por você, talvez a principal delas, exatamente a cabeçada do Rodrigão, que estava morto, mas se vê um cruzamento bom, mais uma boa participação do Rafael Santos, se vê um cruzamento bom, legal, onde ele está, ele se posiciona bem, ele é artilheiro. Poderia ter feito o gol e o goleiro fez uma baita de uma defesa. Aliás, 2 defesas do goleiro do Vitória de cabeçadas. Uma do Moisés no primeiro tempo e uma do Rodrigão no segundo tempo. Na primeira etapa, estavam muito sumidos do jogo o Iago Henrique e também o Matheus Anjos. Além do Richard, que aí é chover no molhado. Aí não precisamos nem ficar preocupado com isso daí, que ele vai estar sumido na maioria dos jogos. Teve uma ou outra boa participação aí. Então, estavam fora, totalmente fora do ritmo da partida. O Matheus Anjos, que é compreensível, é bom jogador, mas 6 meses sem jogar uma partida, né? Entrou aí 2 pedacinhos e tal, não serve de base. E o Iago Henrique lentão, errando o passe, desatento, né? Perdeu uma bola ali que não se pode perder no campo de defesa, ele recebeu limpa, não foi bola de fogueira do Rafael Santos, e aí desatento, né? Desconcentrado, acabou perdendo a bola, que gerou uma falta perigosíssima, cometida por ele mesmo. Perigosíssima. Felizmente, bateu o Bruno, número 10, e ela explodiu na barreira. Então, a gente cantava a saída desses 2 jogadores e eles acabaram saindo. O Matheus Anjos já no intervalo e o Iago Henrique, o Gilson segurou um pouquinho. E depois tirou, botou o André Luiz ali. Mas sabe qual que era a minha grande preocupação no segundo tempo? É que o Vitória, ele abaixou, ele trouxe demais as suas linhas para trás, e ao trazer demais as suas linhas para trás, ele trouxe a Ponte para cima, mas a Ponte, apesar de aparentemente estar jogando dentro do campo do Vitória, ela era improdutiva, absolutamente improdutiva. Pouquíssimos lances agudos, toques laterais, toques errados, só que o Vitória, por 3 oportunidades, armou com um imenso perigo contra-ataque, de 1 contra 1. E numa delas, poderia ter saído o gol naquele toque por cobertura, não é? Do Fabinho. Poderia ter feito o gol. O Ivan saiu, ficou no meio do caminho, mas não errou a saída não, saiu para encurtar o ângulo, e antes que ele se encontrasse com o atacante deu um tapa. Se pega com a força certa, se pega no gomo certo da bola, seria a caixa. Então a Ponte correu sim grandes riscos no contra-ataque do Vitória. Eu também não sei qual é a do Vitória, tá? 5 pontos atrás do adversário, que estava jogando mal e sendo apupado pelo seu torcedor com razão. Jogando mal. E o Vitória também foi e tal, mas trouxe todo mundo aqui atrás para tentar uma bola de contra-ataque e não teve qualidade para isso, apesar da Ponte ter dado todo o espaço do mundo para que o Vitória ligasse um contra-ataque fatal. Então não sei também qual é a do Vitória. Qual foi a estratégia do Wagner Lopes? Com 49 minutos, 48, trocaram 2 jogadores para parar o jogo, para ganhar tempo. Será que ele ficou contente com esse resultado de 0-0? Mantendo a Ponte 5 pontos à frente dele? Então 2 times covardes, um com medo do outro. Eu esperava uma Ponte pressionando do 1º ao 90º minuto. Eu esperava uma Ponte partindo para dentro do adversário e nada disso aconteceu. Então, se no primeiro tempo o meio-campo estava distanciado e perdeu o duelo para o Vitória, no segundo tempo, com a entrada do Fecim, depois com a entrada do André Luiz e do Lucas Cândido, que foi o último a entrar em termos de meio-campo, né? Foi o último a entrar, aliás, foi a última alteração do Gilson, que fez só uma hoje por questões físicas, que foi a saída com cãibra do Ryan para a entrada do Ednei. Essa foi a última. Foi né? a última, isso.
Os 3 do meio-campo foram trocados. Dá uma olhada, Edu, quando a gente dizia Tá aqui, que a Ponte perdia o duelo de meio-campo. Você lembra disso? Ou não? Lembro, perfeitamente. A Ponte tá perdendo o meio-campo. Olha lá, ele tirou os 3. Inclusive, tirou o Marco Júnior, que hoje não fez uma boa partida. Então a Ponte hoje me pareceu, sabe o quê? Um time com pernas pesadas. Um time cansado. Um time sem convicção. Um time sem vibração. Um time que entrou com medo de perder, por isso que não ganhou. Foi isso que eu vi numa desarrumação de meio campo no primeiro tempo, numa reorganização razoável no segundo, mas não suficiente para ganhar o jogo. Poderia ter feito um gol aí numa bola bandida como aquela do Rodrigão, numa outra como o belíssimo chute do Lucas Cândido e nada mais. É muito pouco para quem poderia hoje, deixar o Vitória 8 pontos atrás. Esse estaria fora da briga, porque não vai tirar 8 pontos em 6 rodadas. 8 pontos fora da briga. E aí, se contasse com um resultado favorável de empate entre Confiança e Londrina, esse jogo que vai acontecer agora, a Ponte praticamente estava com a sua vida resolvida. Mas vai com emoção até o final. Torcedor que passou uma mensagem aí, eu tento me colocar no lugar dele, a nossa função aqui é outra, a gente tem que ter a razão e não a emoção, mas parece que realmente não tem mais fim essa angústia, esse sofrimento, né? Esta interminável fase de perda de sono com esse time da Ponte, né? É uma tragédia, é um negócio inacreditável. Este calvário parece não ter mais fim. E essas 6 rodadas, anote aí, elas revelam muita emoção, mas do lado do sofrimento para o torcedor da Ponte. Que uma emoção é disputar para subir. Emoção boa. Outra emoção é a emoção triste, de sofrimento profundo, que é se emocionar, se enervar com medo de cair. É isso que esses jogadores, que esses atletas, que essa comissão técnica e que essa diretoria proporcionaram hoje para o torcedor. A continuidade da angústia, a continuidade do sofrimento, Deus sabe até quando. A Ponte não jogou nada. O Vitória, primeiro tempo, pouquinho melhor, lampejos, mas também não jogou nada. E no segundo tempo, deu mostras de que estava contente com o resultado contra um time que não incomodava e não ameaçava. Portanto, o prêmio para ambos os ameaçados, para ambos os covardes, futebolisticamente falando, é esse, como diria Walter Abrão, inesquecível, Oxo. 0-0 no Moisés, de uma maneira melancólica, de segundo reencontro com o torcedor, que deve ter saído com os pelos em pé. É muita incompetência por metro quadrado. A torcida da Ponte não merece o que está passando e não mereceria todo esse sofrimento depois de tudo que ela já passou de bom e de ruim com esse time. Ela não poderia ser submetida a este nível de humilhação, mas ela tem que estar consciente. É histórico, é inédito, é algo nunca visto em 121 anos. Tanto curioso e tanto incompetente por metro quadrado, por isso este sofrimento sem fim. Edu Pinheiro. Depois desse brilhante comentário do Tigrão, muita gente elogiando aqui o comentário do Tigrão, Paulo César Jardim Garcia concorda e ainda diz mais, time intimado com a torcida, parece que com a torcida o time não vai, realmente lamentável. Público repetindo 3.396 e a renda 46.910. Pessoal do WhatsApp, muito obrigado e continue com a gente, à medida do possível a gente vai interagindo. Pessoal do YouTube, obrigado
pela audiência aí também, Rádio Bandeirantes Campinas, o Facebook, as redes sociais, você de Ribeirão Preto, AM 1270, e você com o radinho de pilha, ou rádio do carro, né? No AM 1170, o nosso muito obrigado, mais uma vez com torcida e mais uma decepção, hein? Perdeu pro Náutico e hoje 0-0 com vitória. E fica aqui o convite. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? 0-0, majestoso. Ê, macaca safada! Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos da Bandeirantes, já o craque do jogo, vocês já perceberam que eu adoro uma padoca. Olha, bateu aquela fome de comida gostosa. A Nico está aberta 24 horas para atender você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você dar uma passadinha por lá. Mata a sua fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa, delicioso. Sobremesas que dão água na boca. O almoço é de segunda a sábado, das 11h30 até as 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. Bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. Então domingo e feriados não tem almoço, é o buffet de café completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico, mas é uma delícia. A coxinha da Nico é uma obra-prima. E novidade para crianças, o Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964. 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi. É fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E a nossa companhia adora a Nico Paneteria. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Essa foi no capoeira, que não tem quase ninguém hoje pra fazer. Aê! Então eu dei uma invertida aqui, hein?
Eu dei uma invertida. Vamos lá, mestre Tigrão, hein? Ponte 0, Vitória também 0. Pô, craque do jogo, hein? Eu tenho a impressão que é por convicção, atenção, por convicção, ou por... E aí, Tigrão, você vota em quem? Não é por eliminação, é por convicção. Eu gostei muito da apresentação do Fábio Sanches. Ganhou todas, quando precisou rachar, rachou, quando precisou dividir, dividiu, quando precisou se antecipar, se antecipou. Perdeu uma na corrida por um jogador veloz, que é o Fabinho, o Marcinho. Veloz, conseguiu arrancar na frente, conseguiu chegar próximo de fazer o cruzamento, mas o lance não teve maiores consequências. Mas ele estava no lance encurtando. Uma ótima partida, melhor do que o Ryan, que também jogou bem, mas não aguentou o ritmo do jogo. Não que o Goiás tenha exigido tanto, mas uma partida de acertos quase que em 100% do Fábio Sanches. Dividindo, rachando, jogando com o corpo, jogando sério e em alguns momentos tentando inclusive tirar o time lá de trás. Com um conceito, veja só, hein? Esse é o craque do jogo. Com um conceito regular. Fábio Sanches, para mim, o craque do jogo. Muito bem, por convicção, por exclusão, por convicção, Fábio Sanches. Tem um comentário aqui, comentário brilhante, muito lúcido, como sempre, do Tigrão. Realmente é muito difícil de entender que o que faz um time entrar em campo e não ter o desejo de vencer. Um time desinteressado pelo jogo, a nítida impressão é terem comido uma feijoada do jogo. Triste e lamentável, o torcedor da Ponte vai seguir nesse martírio até o fim, até o último jogo. Não, comeu, dá impressão, sabe do quê, Edu? Comeu a feijoada lá no hotel, mas cada um repetiu 2 vezes, o primeiro mais 2, 3 pratos. E não é feijoada light, não, é aquela com pé de porco, rabo. Aliás, você já comeu um rabo, Edu? Olha, Tigrão, eu vou falar pra você, viu? Eu com 65 o rabo de porco no meio da feijoada vai bem. Deu a impressão que eles comeram 3 pratos de feijoada. E você sabe que eu acho que a Ponte, o Lupe sabe, concentra ainda lá no Alphaville, Lupe? Sim, lá no... Então, aí no vindo, ao invés de vir pela Dom Pedro, vieram por dentro aqui pela Lagoa, subiram a Imperatriz Leopoldina, pegaram a Francisco José de Camargo Andrade e chegaram no Balão do Castelo. E aí de sobremesa, na faixa, na perma, 3 sonhos de doce de leite para cada um na Nico. E aí foram pro jogo. Você acha que tem jeito de dar certo, Edu? O pessoal aqui do WhatsApp aqui tá tão bobo. É o Marcos Lataro, né? Me desculpa. Bom, Marcos Lataro, do final 0054. Escreve aí, Marcão. É Lataro ou Lataro? Por favor, pode escrever. Por gentileza. Obrigado pelo seu comentário, viu? É Lataro. É, Lataro, família tradicionalíssima aqui em Campinas. É, italiano? Família muito competente. Aliás, o Sérgio Luiz Lataro, que é um dos mais famosos dos Lataros. Opa! É um dos engenheiros e investidores em construção civil, engenheiros, empreendedor, um dos mais prestigiados de Campinas e de toda a região. Sérgio Luiz Lataro, com o qual eu tive a honra de fazer o primário, Edu. No Santa Odila. Meu Deus. No grupo escolar Professor Antônio Mendonça de Barros. Hoje mudou de nome, é outra escola. Agora é núcleo, não sei das quantas. Mas no Mendonça de Barros, no Santa Odila, lá onde terminava a Rua Abolição. Lá no fim, no ponto final do ônibus Swift. Era Swift para ir para o bairro. E para voltar era Bonfim, Boa Vista. Vai vendo. Lá no ponto final do Swift, eu tive a honra. Fui amigo de infância e reencontrei depois, agora na maturidade, já há vários anos, Sérgio Luiz Lataro, que já foi diretor de obras. Tá aqui, diretor de patrimônio da Ponte. Tá aqui o Marcos Lataro, ele já escreveu aqui. Ele é irmão do Sérgio, alguma viu? Coisa também, claro, voltada para a área dele, que é a área de engenharia, a área de construção civil, esse negócio de obter aí esse laudo do Corpo de Bombeiros, de deixar o estádio em ordem, de ver a conservação, de ver pontos vulneráveis do estádio. Uma grande cabeça, Sérgio Luiz Lataro. Acho que se encheu
com tanta traquitana que existe dentro do futebol. Acho que se encheu. Acho que ele é muito sério para o futebol. Mas é um cara que poderia contribuir muito com a Ponte. Talvez, ele não me falou isso. Isso eu estou falando por dedução, não ouvi dele, não. Mas imagino que ele viu tanta maracutaia sendo o personagem que é, sendo a personalidade que ele falou, não é para mim esse negócio aqui, não. E deu linha na pipa. Provavelmente, essa pessoa que fez o comentário é da família... Não, é irmão dele, já falou aqui, Tigrão. É irmão? É irmão, Marcos Lataro, irmão do Sérgio, tá aqui, mandando um abraço para você também. Marcos. Tem também o irmão dele, engenheiro, John Travolta Lataro. Também. Tigrão, você vai falar da família do Lataro? Família sensacional. Aliás, o pai do Sérgio era o senhor Pascoal Lataro, lamentavelmente já falecido. Um abraço para todos eles, são grandes ouvintes da Bandeirantes. Ô, Tigrão, rapaz, falou do pai, do irmão, sensacional, a família inteira Lataro, muito obrigado, hein? Então o Tigrão votou no Fábio Sanches, hein? Por convicção, o craque do jogo, 0-0, ponto de vitória. Leandro Borges, o moço de Piracicaba aqui narrou aqui, 0-0, o craque do jogo. Edu, em um jogo onde a Ponte não teve um destaque, né, principalmente com os seus jogadores de linha, mais uma vez, se não fosse ele, o resultado poderia ser desastroso. Então, para mim, Ivan Quaresma, o craque do jogo. Valeu, Edu, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, grande Borges, hein, narra demais. Então, Ivan, voto, Fábio Sanches é outro voto, Antônio Lupe, você me ouve? Sim. Você vota em quem? Votar no Kevin. Kevin. Na minha opinião, acho que ele fez um bom jogo, principalmente defensivamente. O Kevin é mais agudo, meu voto é no Kevin regular. Então vou fazer... Ô, Edu, vou jogar na sua mão essa daí hoje. Sim. Vou jogar na sua mão, porque empate de 2 eu admito. 3 não dá. Oráculo, aquele falou, pode ir nessa linha aí que você tem meu apoio. Agora, empate de 3 num jogo onde o time não jogou nada é muita areia pro meu caminhão. Mas o ouvinte vai resolver. Ouvinte? Eu ia jogar na sua mão essa daí. Não, eu realmente não sinceramente, olha, eu não gostaria de votar. Até agradeço. Você precisa votar, Edu. Mas eu vou falar pra você. Você precisa votar, o voto é obrigatório. O voto é obrigatório. E, voto sinceramente, hoje... Eu votaria no Ivan porque eu não gostei de ninguém. Sinceramente, não gostei de ninguém. Ou que merecesse assim, um destaque maior. Hoje, muitos problemas. E a defesa que o Ivan fez, porque foi no primeiro tempo, foram 2. E, deixa eu ver, a primeira quem fez foi o goleiro do Vitória, né? Mas ele fez aquela do Roberto, segundo pau, foi sensacional. Mas, enfim, eu fico com o Ivan. Mais uma vez, Ivan Quaresma. Então, muito obrigado, Tigrão, pela oportunidade, hein? O que é isso? Nem sempre... Grande voto, todos votos bons, né? Todos votos bons, mas tudo regular ali. Não, o Ivan, realmente, na hora que precisou dele, ele foi bem. Bom voto do Boles, corroborado aí por você. Bom o voto do Halloween no Kevin. E o meu voto, eu acho que eu fundamentei bem também. Eu gostei sim da atuação do Fábio Sanches. Aliás, toda vez que a defesa não toma gol, alguém se destacou. Porque se tiver um vacilão, como foi o Iago Henrique, né? Naquele vacilão a Ponte poderia ter tomado o gol. Então, quando não há um vacilão na zaga, nas laterais, e o goleiro não toma um frango, e o goleiro vai bem, e o goleiro, quando é chamado a intervir, ele acaba resolvendo, então é porque o destaque foi por ali. O ataque e o meio-campo não funcionaram, pô. A Ponte criou muito pouco. Então você vê que nós demos votos, vê a coerência da equipe da Bandeirantes. Nós demos 4 votos para jogadores que defendem, goleiro ou zagueiro. É isso, Edu. Falei demais já, vamos embora, Edu. O Ivan é por exclusão. Agora, a parte aí, o Rodrigão tinha que fazer aquele gol, né, gente? 42 segundo tempo, uma cabeçada. Ele tinha ou não tinha, Tigrão? Ele tinha espaço, tava com o tempo, foi em cima dele, ele tinha que dar uma enchida de cabeça ali. Aquela pingada, tinha que entrar aquela, Tigrão. Tá sem força, né? Ele foi pra bola sem aquela necessária convicção e sem a explosão, né? O que é explosão, Edu? O que é explosão? É o cara atacar a bola com força. Ela veio em cima dele, ele se posicionou bem, ele virou o pescoço. Mas como ele estava quase embalsamado já, ele estava imóvel. Aí ele virou o pescoço e tirou do goleiro, ele cabeceou bem, mas faltou um pouquinho de força. Aí deu tempo do goleiro chegar
e dá um tapinha. Foi boa a defesa, mas é uma defesa assim, que ela só acontece quando o arremate não tem a necessária força. Foi bem colocado, mas faltou detalhe, porque foi a queima-roupa. Com um pouquinho mais de velocidade na bola, o goleiro não teria chegado. Como não chegou, o goleiro do Náutico, no gol que o Rodrigão fez há 2 sábados atrás. E você está lembrado disso, né? Não chegou. Por que não chegou? Porque naquela oportunidade, no escanteio, ele ainda no primeiro tempo, menos arrebentado fisicamente, ele acertou uma cabeçada mais forte. É a leitura que eu tenho do lance. Olha, os caras são limitados e a diretoria não paga, vamos querer mais o quê? Empenho? Esquece. Assinado Godoy de Valinhos. Obrigado, viu, Godoy? 0-0, vamos para a ficha técnica, depois tem a defesa do jogo, tem o gabarito, jogador por jogador, o conceito e a coletiva do Gilson Kleina, agora 18h34. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sim, ficha técnica majestosa, a ponte entra com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Marcos Júnior e Matheus Anjos, portanto não foram 3 volantes, foram 2 volantes, Iago Henrique e Marcos Júnior, e hoje Matheus Anjos, meia, e na frente Richard, Rodrigão e Moisés. Vamos lá, as alterações, a primeira no intervalo, saiu Matheus Anjos, entrou Fecim. Depois da 18, segundo tempo, foram 2. Saiu Iago Henrique, entrou André Luiz, volante por volante. Saiu Richard, entrou Iago, atacante por atacante. Depois, a 27, saiu Marcos Júnior e entrou Lucas Cândido, volante por volante. E depois, a 42, o Rayan já com problemas, tinha que sair. E entrou Ednei, portanto, zagueiro por zagueiro, a equipe dirigida pelo técnico Gilson Kleina. O Vitória com Lucas Arcanjo, Rafael Prata, Wallace, Thalisson e Roberto, depois Soares, João Pedro, Fabinho e Eduardo, depois Fernando Neto, Bruno, depois Renan Luiz, David, depois Manuel e Marcinho, depois Kaique Souza. A equipe do técnico Wagner Lopes. Apitou Denis da Silva Ribeiro Serafim, é de Alagoas. Teve 2 cartões que ele deu para os caras da ponte porque simularam o pênalti. Moisés e Iago. Também foram amarelados da ponte Marcos Júnior, Iago Henrique. Esses 2, foram 4 no total. E o Moisés é o terceiro, não joga contra o Goiás, tá? Moisés, terceiro amarelo. Cartões amarelos para o Vitória, Eduardo, Roberto, Fernando, Marcinho e Bruno Oliveira. Nenhuma expulsão. É isso aí. Público 3.396. 3396 e a renda 46.910. A ficha técnica aqui na Rádio Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços e ofertas sensacionais. Maminha Frigol resfriada, peça vácuo, R$ 38,95 kg. Para cliente Taquaral Mais. Cerveja Petra 350 ml, R$ 2,49. Sorvete Nobrelli Tentazione 1,5 litro, R$ 21,90. Ofertas válidas até o dia 31 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças.
baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvet tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. É, o Álvaro Quitaca sofrendo com a Ponte Preta também, vem. Segura, grande Álvaro Quitaca. Ponte 0, Vitória 0. Às 19, Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Quem narra na rede é o Pedro Martelli. Pedro Martelli narrando pela Bandeirantes em rede nacional, tá bom? Vamos colocar ainda, talvez no final do primeiro tempo, a transmissão, mas enfim, a qualquer momento a transmissão aí de Flamengo e Atlético Mineiro. Olha, vamos às propostas, a defesa do jogo. Vamos lá, meu caro Lucas Pessoa, é o lance 1 aí, 12 do primeiro tempo. A Ponte atacando no gol de entrada, Bolis. Kevin soltou curtinho para Iago, levantou, cruzou para Moisés de cabeça, vai marcar de cabeça. Espalma Lucas Arcanjo. Estica a mão direita, colocava na pela linha de fundo. Em escanteio para Macaca bater. É, cabeçada do Moisés que completa 12 jogos sem marcar. Sim. Desculpa interromper, não, só para corrigir uma informação errada que eu dei aqui. Não diga. Eu disse que no Estádio do Café, o Londrina não ia deixar escapar essa oportunidade de ganhar do Confiança. Mas o jogo é em Aracaju. Sim. E o Estádio Batistão. Sim. Tá com metade da população de Aracaju lá. Aracaju tem 800 mil habitantes. Tem 400 mil dentro do estádio. Tem. Não vai ser... Já tô no jogo aqui. Então, me perdoem. Não, imagina. Não sei por que foi traído. Achei que o jogo era no Paraná. Mas o jogo é em Sergipe, em Aracaju. 400 mil torcedores do Confiança dentro do campo. O Londrina vai ter problema lá, Edu. Desculpa interrompê-lo. Não, o Confiança vem de 3 vitórias. Ganhou do Vitória em Salvador, ganhou de 3-1 do Avaí lá em Aracaju e ganhou do Guarani aqui. Quer dizer, tá uma reação muito boa. Os últimos jogos do Confiança é pra lotar mesmo, hein? Vamos lá, essa foi uma proposta. Segunda proposta, vamos lá. O Ivan vai defender a 25 do primeiro tempo. Aquele lance lá que o Rodrigão estava atrapalhando o Ivan. O chute foi do Fabinho, hein, Bolis? Roberto errou, mas consertou, voltou, veio o Vitória. Atenção, entrada na grande área, o chute pro gol. Espalma Ivan Quaresma! Uma defesaça do goleiro da Macaca no chute do Fabinho. Tem mais Vitória, cruzamento para ali de cabeça, David pra fora. O David perdeu depois de cabeça. Foi uma grande chance, viu? A defesa nem tanto, mas a cabeçada do David, olha, foi uma grande chance que eu esqueci de computar aqui a favor do Vitória. Vamos lá, depois tivemos, vamos lá, o lance 3, 44, primeiro tempo, Ivan lá no gol da Fepasa, o chute do Roberto no segundo pau, cruzamento, olha, o Ivan tirou com os pés, hein, Bolis? Fabinho para Raul Prata na direita, preparou o cruzamento, levantou lá dentro, de cabeça passou, sobrou para Roberto, vai marcar, bateu, Ivan Quaresma salva de forma... Ok, vamos para o segundo tempo. Por enquanto, 2 do Ivan e uma do goleiro aí do Vitória, que é o Lucas Arcanjo, tá? 6 minutos segundo tempo. Na realidade, o Rafael Santos queria cruzar.
mas ela bate no marcador e vai pro gol. Esperto, o goleiro pega. Oi, Boles. Moisés dominou pra Rafael Santos, tá na área, bateu cruzado para a boca do gol. Lucas Arcanjo defendeu no rebote, afasta, tira de qualquer maneira a zaga do Vitória. No chute cruzado de Rafael Santos, no meio do caminho a bola foi desviada. Lucas Arcanjo deu um tapa na bola. Tem mais fera, Boles é fera, não precisa nem descrever que ele faz tudo. 15 minutos, segundo tempo. O Ivan no gol de entrada e um chute rasteiro do Fernando Neto. Ficou na grande área, dominou, traz a bola pro meio direito para Fernando Neto, entrada na grande área, ele bate bem, pé canhoto, bateu pro gol, espalma Ivan! Ivan Quaresma faz outra grande defesa, tem mais Vitória, pro campo de ataque, dominou de novo. Não deu em nada, mas é o seguinte, até aqui 3 do Ivan e 2 do goleiro do Vitória. 3 do Ivan e 2 do goleiro do Vitória, mas aos 42... um cruzamento do Rafael Santos. Sempre Rafael Santos cruzando e visando o Rodrigão. Sempre, sempre, sempre. E aí, meu amigo, lá no gol da Fepasa, o lance Boles foi assim. Cruzou na área para Rodrigão, veio o toque de cabeça, espalma Lucas Arcanjo. Uma defesa sensacional do goleiro do Vitória. No capricho, Rafael Santos para Rodrigão. Ele desvia de cabeça no cantinho. Lucas Arcanjo vai buscar e manda para fora, Lupi. Do jeito que o Rodrigão gosta, cruzamento perfeito e a Ponte ganha escanteio. Kevin na bola. O menino Lupe com máscara, né? Não pode, majestoso, no celular. Você fica no majestoso, mas é obrigado a ficar com máscara. Ele fica esse som mascado, né? Bom, Tigrão, 3-3. 3 do Ivan e 3 do Arcanjo. A pergunta é simples, hein? E a mesma de sempre. Qual foi a defesa do jogo? Ô, Edu, pra mim o lance 3, se eu não tiver equivocado com a ordem aí, foi a defesa com o pé do Ivan no primeiro tempo. Pra mim a mais impressionante, porque foi muito a queima-roupa e o jogador pegou uma pancada. E o Ivan teve um reflexo, mas ele teve uma explosão muscular espetacular para abrir um pouquinho o compasso e com a ponta do pé esquerdo defender. Estava feito o gol do Vitória, estava feito. E o Ivan resolveu, fez um gol para a Ponte ali. Para mim, o lance mais importante protagonizado por um goleiro na partida. Para mim, esta a defesa do jogo. Lance que com a precisão e vibração de sempre, Leandro Boles descreveu exatamente assim. Fabinho para Raul Prata na direita, preparou o cruzamento, levantou lá dentro de cabeça, passou, sobrou para Roberto, vai marcar, bateu, Ivan Quaresma salva de forma espetacular a Macaca na finalização de Roberto. Ivan joga muito, Ivan salva a Macaca, manda a bola para a linha de fundo, é escanteio pro Vitória bater. Olha, lá em Curitiba, Brasileirão segue a vitória parcial do Santos, é gol do Matson, hein? Atlético 0, Santos 1, estamos no segundo tempo. Daqui a pouco vai terminar, mais 10 minutos termina. E uma vitória importantíssima do Peixe, o Santos que nunca foi rebaixado, a exemplo do Flamengo. Vamos lá, 0-0, daqui a pouco tem o gabarito, jogador por jogador, e depois a coletiva do Gilson Kleina, agora 18h46. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Outubro, aniversário do Supermercado Taquaral. 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Contra filé Bom Marte, peça a vácuo, R$ 39,95 kg. Cerveja Heineken 350 ml, R$ 3,89. Café Pacaembu 500 gramas, R$ 10,99. Ofertas válidas até o dia 31 de outubro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira uma festa de ofertas esperando por você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a
qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Bandeirantes. Gabarito do jogo. Oi, seu Tigrão, vamos lá, Ponte 0, Vitória 0, qual é o conceito? Onde estamos no gabarito, o conceito ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Qual é o conceito do jogo e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Ruim inteiro, no primeiro e no segundo tempo. Melhora um pouquinho o Vitória no primeiro tempo, melhora um pouquinho a Ponte, mas muito ligeiramente no segundo. 2 tempos equilibrados, portanto, e o conceito do jogo no conjunto é ruim. Olha, as defesas do Ivan nós ouvimos. Foram basicamente 2 boas defesas, 2 grandes defesas, e foi defesa do jogo, escolhida por você. E a pergunta é, se além das defesas, houve algum momento, alguma saída de bola, deveria sair, não saiu? E não comentamos, não me lembro de ter comentado isso também, para você dar a nota no geral do goleiro Ivan, hoje jogando todo de azul. E completou 156 jogos, está no top 10. O Ivan, de todos os goleiros da história da Ponte, está entre os 10 que mais atuaram, Tigrão. Não, nenhum erro e 2 boas intervenções. Aliás, 3, né? Aliás, 3. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo tempo, naquele chute de fora, aquele chute rasteiro, que ele calculou direitinho, espalmou com fundamento, espalmou de forma muito consciente, uma defesa de manual, onde ele espalma para o lado. Conceito regular, porque não trabalhou tanto. 3 defesas, nenhum erro, regular para o Ivan, grande goleiro da Ponte. O menino Kevin, ele vem jogando 1, 2, 3, a 4ª seguida do menino Kevin, que ganha a posição aí do Felipe Albuquerque. Quero saber como é que foi o desempenho dele hoje, o conceito hoje, e se justifica a titularidade do Kevin. Justifica, vem crescendo, primeiro tempo um pouco inseguro, segundo tempo afirmou, melhor na marcação, claro, apoiou pouco, mas quando foi, fez um cruzamento lá com muita qualidade. Depois que entrou o Iago, eles estiveram com um pouco mais de entrosamento, eles conseguiram ali pelo lado direito uma produtividade um pouco maior do que do próprio Kevin com o Richard, enquanto o Richard esteve em campo. Foi votado aí pelo Lupe, acho que um bom voto do nosso Halloween. Eu acho que podemos dizer que o conceito dele também é regular. Bom, vamos para a zaga. Você pontuou o Fábio Sanches, na sua opinião, como craque do jogo. O Fábio Sanches e Ryan, essa é a dupla. O craque, com o meu humilde voto, né, foi eleito aí o Ivan. Mas enfim, você falou do Fábio Sanches, o Ryan no finalzinho saiu, contusão. Agora é o seguinte, queria pontuar contigo o seguinte, a dupla de zaga, mas há 10 minutos, forçando a memória de jogo, o Vitória atacando para o gol da Fepasa, o número 10 mata no peito e o lance é no miolo da zaga. No miolo da zaga. O 10 do Vitória quem que é? É o tal de... Bruno. Bruno. Bruno, 10, eu não tenho errado, ele é número 11, o 11 é o Marcinho. Ele matou no peito e ficou aquela coisa, a torcida, dando a impressão que ele utilizou o braço para ajudar. Mas o fato é que ele mata e chuta, e meio caído, e vai para fora, e tudo e se entra. Como é que fica? Aí teria o VAR para ver, eu rever o que o VAR ia entender, e não queira discutir com o VAR, que só ele entende, né? Então é o seguinte, mas foi o número da zaga. Aquela cabeçada do David, a 25 do primeiro tempo, que o Ivan faz a defesa do Fabinho, que o Rodrigão estava na frente do Ivan, mas tem a sequência jogada depois da defesa, a bola vai pro lado direito do Ivan, tem o cruzamento e David de cabeça. Essa cabeçada foi no meio, foi pra fora, sorte, mas foi no meio. Eu não me lembro de outro, aquele lance que o menino David, a 22 do segundo tempo, no gol de entrada, ele é lançado e na saída do Ivan, no começo da entrada da área, ele deu por cobertura, foi pra fora, foi outra oportunidade, não sei se envolve o meio da zaga. E você agora, levando em consideração essas, analisa Fábio Sanches e Ryan. O problema é que eu falei muito mal hoje, eu critiquei bastante o sistema de meio campo da Ponte que não andou. Não funcionou, não defendeu direito e não apoiou e não fez a ligação, a transição com o ataque.
mas eu gostei mais do Fábio Sanches do que do Ryan. Mas eu acho que ambos fizeram uma partida segura. Claro que tem bola que eles não vão defender todas, senão a Ponte terminaria o campeonato sem tomar nenhum gol em 38 rodadas. Mas tiveram uma atuação segura, não foi pela zaga, não foi por este setor que a Ponte teve problema dentro do jogo, não. Então, para mim, uma atuação segura de ambos, conceito regular mais para o Fábio Sanches e regular para o Ryan. Olha, o menino lateral esquerdo agora, Rafael Santos, né? Rafael Santos é que hoje não sobrou uma falta, que o forte dele é a cobrança de falta, frontal, que ele dá aquela cacetada, ele já fez 2 de falta e um de longa distância contra o Confiança, né? Lá em Aracaju, não, contra o Confiança não, ele fez um contra o CSA, lá no Repelé, um golaço, um chutaço de longe e tal, e fez 2 gols de falta, um contra o Sampaio Correia e outro contra o Vila Nova, ambos no Majestoso. Falta sobrou, para não dizer, sobrou uma. Eu me lembro, até você fazia a intervenção, chamou o Boros e disse: Moisés, sai daí que essa é pro Rafael Santos. Mas quem cobrou, o Rafael Santos passou por cima e o Moisés não cobrou, ele cruzou para a área. Foi a única chance até então, durante todo o jogo, de uma falta do Rafael Santos. E os cruzamentos dele sempre visando o Rodrigão, sempre. Todos os cruzamentos dele visando o Rodrigão, só teve um que desviou na zaga e o goleiro defendeu, foi uma das propostas do jogo. Então, Rafael Santos, que finalmente acertou aos 42, acertou o cruzamento na cabeça do Rodrigão e na cabeçada o goleiro defende. E o conceito do Rafael Santos? Ele não comprometeu, mas jogou menos, a exemplo do time como um todo, né? Então, com muito boa vontade por esse bom cruzamento, por ele não ter errado nenhum lance capital, por não ter comprometido, leva também um regular. Vamos à dupla de volantes, Iago Henrique e Marcos Júnior, ambos saíram. Iago Henrique saiu a 18 do segundo tempo e o Marcos Júnior saiu a 27. Eu tenho a impressão que quem fez o cruzamento pro Moisés, a 12 minutos lá no gol de entrada, que o goleiro coloca para escanteio, eu tenho a impressão que quem cruzou foi o Iago Henrique. O Kevin dá pro Iago Henrique, cruza na cabeça do Moisés, né? Mas teve uma falha do Iago Henrique. Richard. Foi o Richard? O Richard. Então é o seguinte, a 38 do primeiro tempo, o senhor Iago Henrique, ele perde a bola infantilmente, é obrigado a fazer a falta e tomar amarelo. Esse é o detalhe, lembra? O número 10 tomou dele. O número 10 é o tal de Bruno. Bruno, chato, hein? Vamos lá, Tigrão, o que você achou aí? Marcos Júnior e Iago Henrique. Ponto hoje destoante do time foi o meio-campo. Por esse lance aí de irresponsabilidade, de falta de concentração, né? De falta de estar ligado no jogo, do Iago Henrique, o conceito dele é péssimo. A Ponte poderia ter perdido o jogo ali, e vou dizer para você mais. Se a Ponte toma um gol aqui hoje, ela não empata nem até amanhã de noite. Nem até amanhã, depois da missa das 8, ela não empata. Então, uma grande irresponsabilidade por isso. E por não ter produzido nada em termos de armação, em termos de bloqueio, em termos de proteção à zaga, conceito péssimo para o Iago Henrique. E o Marcos Júnior jogou muito abaixo de suas possibilidades hoje, desatento, errando alguns passes, tendo dificuldade no domínio da bola, um conceito ruim para ele. Deixa eu ver uma coisa aqui, Tigrão. Acontece gol da Tombense no final lá em Manaus. A Tombense marca, Manaus 1, Tombense 2, é Série C. E a Tombense dá um enorme passo para acesso, hein? A Tombense vai a 10 pontos, Novo Horizontino vai jogar, tem 6, Manaus congela no 6 e o Ipiranga já era com 2. Isso significa que Ipiranga e Novo Horizontino vão jogar logo mais às 19, vai começar. Daqui 4 minutos começa Ipiranga e Novo Horizontino no Sul. Marcou aos 48 do segundo tempo. Tá acompanhando aí, né, Tigrão? Gol do Tombense, time de empresário, mas tá jogando, tá o fino, tá a Tombense, ó, belo futebol na Série C. E olha, se o Novo Horizontino empatar, ele vai a 7, ele vai a 7, aí mas o Tombense pode subir ainda hoje, hein? Tombense pode subir ainda hoje. Acabou?
Acabou. Grande campanha do Tombense. E o Londrina, amanhã o Ituano joga com o Criciúma lá. Se o Ituano empatar, sobe. São 2 grupos de 4 equipes. 2 de cada sobem para a Série B. Tigrão, eu parei. Qual foi o último que você... foi os volantes. Agora, Matheus Anjos. Jogou só o primeiro tempo. E você dizia, na metade, mais ou menos 30 do primeiro tempo, você falou, Matheus Anjos, agora que ele deu uma melhoradinha e tal, mas já cantou a bola, tem que sair no intervalo, Tigrão. Muito fora de ritmo, fora de tempo de bola, sem explosão, tá longe ainda. É a sina, é aquele negócio que eu falava aqui, de curioso no comando, né? De se contratar jogador. A Ponte trouxe quase todo jogador que ela trouxe para o departamento médico, né? Quase todo. Você pega Rodrigão, você pega o Matheus Anjos, Ryan, você pega o Lucas Cândido. Então, o time nessa carência de bons valores, o time nessa carência por reforços, e só traz jogador baleado, só traz jogador que não está em condições de desenvolver um bom trabalho, mesmo tendo qualidade, como é o caso do Matheus Anjos. Então, com muita dor no coração e respeitando muito o atleta, que inclusive é aqui de Campinas, eu quero dizer para vocês que hoje, e eu tenho informação, o Lupe também, que ele treinou bem, por isso que a escolha recaiu sobre ele para substituir o Leonaldi, né? Mas no jogo de hoje, apesar da escolha que nós concordamos, toda a equipe de comentaristas da Bandeirantes, apesar de ter concordado, eu tenho que dizer a bem da verdade para você que lamento muito, mas ele não produziu absolutamente nada. Ele estava fora do jogo e o conceito dele hoje é péssimo. Olha, a Tombense subiu, viu? Tombense subiu para a Série B com essa vitória lá em Manaus, com uma rodada de antecedência. Vamos lá, Tigrão, agora atenção, hein? Senhor Richard jogou até 18 segundo tempo e eu contei. Eu fiz questão de contar. Ele tentou fazer 6 cruzamentos. Infelizmente ele errou 6, inclusive o último dele. A Ponte atacando para o gol de entrada, para o gol da Fepasa. O Rodrigão estava no meio. Ele tinha que cruzar para o Rodrigão. Rodrigão pedindo a bola, mas ele cruza exatamente para o cara que está na frente do Rodrigão. E aí foi o último lance dele, saiu, a torcida vaiou e é o campeão do WhatsApp hoje, o Richard Tigrão. Conceito péssimo e sem comentário. Rodrigão, olha, teve a chance, 42 segundo tempo, é que até você cantou a beira, porque a gente achava que o Klein ia tirar o Rodrigão. Ia tirar o Rodrigão, mas aí o Ryan sentiu, fica mais um pouco o Ryan, não posso tirar o Ryan, era a última chance. Só tinha mais uma troca. E aí não deu outra, o Ryan sentiu, teve que sair. E Rodrigão, aos 42, cabeceou para a defesa do goleiro. E aí, Tigrão, Rodrigão? Ele não terminaria o jogo, não. E também, se ele faz o gol, eu não quero dizer que eu não ia queimar a língua de ter cantado a saída dele, porque a saída dele era por questão física. Quero dizer que, com a maior naturalidade do mundo, que eu o defendi aqui e disse que ele poderia até ganhar o jogo para a Ponte, porque ele é um artilheiro. De repente, uma bola ali em cima dele, ele poderia resolver a parada, né? Mas ele não está conseguindo produzir, né, Edu? Ele estava um pouquinho mais de mobilidade antes dessa virose, essa faringite, laringite, o diabo a 4 que ele teve aí, chegou a ser até hospitalizado. Ele não estava bem, estava fora do peso, mas estava com mais força. Pô, agora ele está tropeçando nas próprias pernas. É lamentável, né? Num campeonato de choque, de impacto, num campeonato de força, muito mais de força do que de técnica e de tática, a Ponte ter tantos jogadores mal condicionados fisicamente. E jogadores de qualidade. Então, Rodrigão, Matheus Anjos, e aí você tem que pegar também o Lucas Cândido, o Ryan, que ficou no estaleiro um tempo. Bom, resumindo, Edu, a Ponte contrata e tem que fazer uma quarentena de hospital, para depois começar a botar o cara para fazer transição, para depois ele ir para o banco e para depois ele ser escalado. E aí é para 2022. Esse ano não. Então paga o salário quando paga, mas não consegue utilizar porque falta conhecimento de causa. Ninguém usa a tecnologia, ninguém usa as informações, ninguém vai atrás para saber a fundo como é que o atleta está. Vai trazendo de baseada,
e não acontece rigorosamente nada. O treinador não tem o que fazer. É lamentável. E o Rodrigão, pela sua condição atlética, muito menos pela condição técnica e muito mais pela condição atlética, ele leva hoje um conceito ruim. E está confirmado, o Tombense subiu para a Série B, Manaus 1, Tombense 2, o gol foi do menino Jean Lucas, marcando nos acréscimos, venceu o Tombense Manaus 2-1, e lá tem gol, viu, Tigrão? Tem gol na série C, né? Tem gol do Novo Horizontino, lá contra o Ipiranga, lá no Sul. Comecinho de jogo, Ipiranga 0, Novo Horizontino 1. Com esse resultado, o Novo Horizontino também vai subindo. É isso aí. Ô, Tigrão, vamos lá o Moisés. Moisés jogou o tempo todo, completou 12 partidas sem marcar. Teve uma chance de cabeça a 12 minutos. Aquele cruzamento, né, de cabeça, o goleiro Pimba para escanteio. E simulou um pênalti e acabou levando o cartão amarelo. É o terceiro, não joga contra o Goiás. Tá num momento horroroso, viu, Edu? Horroroso. Sem tempo de bola, sem explosão, não consegue mais ter o drible, não está bem o Moisés. Não é só por não estar fazendo gol, não. Se não tivesse fazendo gol e desse uma assistência definitiva e fatal por jogo, ele estaria nos braços da galera. Tá mal o Moisés, não sei se subiu para a cabeça, não sei se tem alguma negociação engatilhada, não sei se tem empresário assoviando no ouvido dele, não sei o que é, não sei se está pipocando para a torcida, mas ele já vem mal há algum tempo e com a torcida foi o segundo encontro hoje. Tá mal o Moisés, caiu verticalmente de produção e olha, talvez seja até bom que ele tenha essa ausência para a partida de terça-feira contra o Goiás lá. Talvez o fato dele não jogar dê um refresco aí, ele deu uma refletida e o Gilson tente encontrar uma outra fórmula, que o Moisés passou a ser um jogador, depois daquela contusão no joelho. Também quero fazer essa defesa a ele. A contusão no joelho que ele sofreu contra o Cruzeiro lá em Sete Lagoas, antes do derby. Ele entrou meio baleado pro derby, mancando, só jogou porque era derby, e dali para frente o Moisés derreteu. Então talvez seja boa essa parada para ele se recondicionar, para ele recolocar a cabecinha no lugar. Eu não sei, se for físico, ele tem essa defesa a favor dele. Se for um problema físico, se for um problema apenas técnico e apenas de falta de foco, aí ele tem que explicar melhor tudo isso para todos nós e para a torcida da Ponte, do porquê que isso está acontecendo. Mas a verdade é que, seja qual for o motivo, ele caiu muito de produção e nem considera o desfalque para o jogo de terça-feira, e o conceito dele hoje é ruim. Vamos lá, olha, Tigrão, primeiro tempo lá em Aracaju, Confiança e Londrina 0-0, estamos com 22 minutos, 0-0, esse resultado interessa a Ponte, exatamente o empate. E Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, 5 minutos, também 0-0. Dos que entraram, Ednei entrou aos 42, sem critério. Os que mais jogaram, o Fecim, foi o que mais jogou. O Fecim entrou para o segundo tempo e ele teve um lance que ele matou no peito, né, seu Tigrão? 31 segundo tempo, ele matou no peito, mas o Roberto tirou. Dentro da pequena área, o goleiro não saiu. Aí ele matou no peito. Como é que foi o lance do Fecim? Se ele merece aí algum conceito, né, Tigrão? Jogou aí o segundo tempo todo. E aí, dos que entraram, o Fecim. E depois os demais, André Luiz, Lucas Cândido e Iago. O Lucas Cândido, pelo chute que ele deu, você disse que foi um chute perigoso, e realmente foi uma cacetada, raspou o travessão. Dos que entraram, o conceito, Tigrão? Olha, dos que entraram, para mim, o Fecim começou bem, depois caiu, leva o conceito regular. O Lucas Cândido entrou novamente muito bem, conceito regular pelo pouco tempo em campo. E o Iago também leva um conceito regular. Entrou produzindo mais do que o Richard ali pelo seu setor, e interessante. Também o Kevin cresceu de produção com a presença do Iago. Eles parecem que têm um entrosamento melhor, parece que o Iago atrapalha menos o Kevin do que o próprio Richard, que vem jogando como titular. Então, Fecim, Lucas Cândido e Iago. Agora, André Luiz e Ednei ficam sem nota, entraram já no adiantado da hora.
Aqui, Ponte Vitória foi 0-0, público 3.396, hein? Um abraço para o comendador Alvo Gurgueira. Não, eu não ouvi, não consigo ouvir seu áudio. Aliás, eu não estou conseguindo, viu? O pessoal às vezes manda áudio, mas não dá pra gente ouvir. Quer saber se o Kleina está blindado, é blindado ou não. Um abraço, viu, Gurgueira, família Gurgueira. Tigrão, para falar isso, Gilson Kleina. Vamos lá pro conceito dele, que hoje entrou. Diferentemente de jogos anteriores, estava jogando com 3 volantes. Hoje entrou com o Iago Henrique e Marcos Júnior, 2 volantes, e o Matheus Anjos, pela primeira vez, como titular. E pelas alterações dele, como é que foi o Kleina? Alterou de forma correta e escalou de forma correta. Agora o time não jogou, né? Eu não posso dar conceito bom para ele com uma apresentação abaixo da crítica. Ah, mas deve ter salário atrasado, deve ter problema de bastidor, deve ter problema disso, daquilo, problema administrativo e o diabo a 4. Pode ser. E aí o treinador não tem muito o que fazer. Mas eu não posso dissociar, eu não posso separar as coisas. Ele é o comandante da comissão técnica. E hoje o time não jogou. Ele não conseguiu fazer o time jogar. Então o conceito dele é o mesmo do time hoje, no jogo. Não pela escalação e não pelas substituições, mas pela baixíssima produção, pelo péssimo desempenho do time. Ele não pode ficar fora disso e ele sabe disso, mesmo gozando de muito respeito e de muita admiração por parte desse amigo de vocês. Mas hoje, o conceito dele é o conceito do time. Com boa vontade, hein? Ruim. Vamos lá, Tigrão. Seu Denis da Silva, que apitou aí Ponte 0, Vitória também 0. Ele não gosta, aliás, tô pegando uma carona contigo, ele não gosta que o jogador jogue a torcida contra ele. Moisés tentou pênalti e amarelou. Iago tentou pênalti, ele amarelou. E mostrou mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 7, total 9 cartões amarelos. Com referência ao VAR, o VAR não foi acionado, não teve nenhum lance polêmico. O jogo foi tão ruim que os caras do VAR dormiram. Dormiram. Não tinha um lance pra tirar. E o deles, como é que foi? Igual você aí, quando não tem nenhuma defesa, você fica inventando moda. Eu tenho que... Exatamente. A gente tem... Você precisa de ver, Tigrão. E eu, com comentarista só, tenho que encher linguiça. Ei, Tigrão. E aí, o seu Denis, como é que foi? Ele errou lá um ou outro critério de cartão, ora uma falta muito parecida, para um time ele deu, para outro ele não deu, mas no geral nenhum erro grave não, andou relativamente bem, um conceito regular para ele e eu não pagaria o cachê pro VAR hoje. Tigrão, para você um grande abraço, ótimo final de semana e até a próxima! Edu, você que gosta muito de chuva e todos nós gostamos e sabe da necessidade da chuva, né? O que aconteceu? Chovendo em Valinhos? Se for sair com a mamãe amanhã para missa ou para almoçar com ela fora, leve galocha, capa e guarda-chuva que vai chover bastante amanhã. Eu vou te cobrar, hein? Pode cobrar. Se for um torpedo... Você usou aí, eu quero encerrar agora, eu sei que o tempo não está tão estourado, mas é muito rápido. Você usou aí a expressão acabou ganhando o Ivan pelo meu humilde voto. E você realmente é a humildade em pessoa. Ô, Tigrão, mas o que é isso? Não, e hoje, de manhã, como faço todos os dias, eu recebo aí de um canal de YouTube, de um grande amigo lá de Ribeirão Preto. Opa! Eu recebo todo dia um evangelho. Todo dia. Um evangelho, uma oração com um padre que tem o estúdio, que tem o canal no YouTube. Depois eu vou divulgar o nome dele aqui numa outra oportunidade. Sim. E hoje o evangelho, resumindo assim para você, Cristo foi almoçar, foi se alimentar na casa de uma pessoa do convívio. Ele foi convidado. Né? E chegando lá, os lugares estavam todos desocupados ainda à mesa. E ele se sentou no lugar mais distante do ponto onde estava a comida, ele sentou mais distante de onde estava o dono da casa, e aí, depois que todos chegaram, o dono da casa disse a ele: Jesus, por favor, chegue mais próximo. E qual é o exemplo? Qual é o exemplo desta parábola?
Qual é a interpretação dela? É que a humildade de Jesus deveria ser imitada por todos nós. Porque se ele chega e se assenta no local, ou na cadeira, ou no banco de maior privilégio, mais próximo da comida, mais próximo do anfitrião, poderia chegar alguém que fosse considerado mais importante do que ele, e aí ele poderia ser humilhado por ter tido a soberba de escolher o melhor lugar. E aí, talvez alguém pedisse para ele, o senhor pode se deslocar um pouquinho para 3 cadeiras para lá, 3 assentos para lá, porque esse convidado precisa ficar aqui perto de mim, nós temos que conversar alguns assuntos importantes. E aí, ele seria humilhado diante dos demais, tendo que dar o seu lugar para uma pessoa considerada mais importante que ele, como se isso fosse possível. Como ele foi a um assento mais distante, humildemente, ficou lá aguardando a sua vez de se alimentar, e aí ele foi chamado para se assentar mais próximo, aí ele acabou sendo consagrado, ele acabou sendo homenageado pela sua humildade. Qual é a lição que fica? Seja humilde sempre. Sendo humilde, você sempre estará próximo da consagração. E não sendo humilde e sendo soberbo, você poderá, apesar de entender que isso não é possível, estar sempre muito próximo da humilhação. Evangelho de hoje. Bonito de Lucas. Bonito. Boa noite, um abraço. Um bom feriado prolongado a todos. Muito obrigado, amigo Tigrão, e também gratidão sempre, gratidão muito importante, meu grande amigo Tigrão, viu? Olha, gol do Londrina, rapaz, eu não sei se é bom ou ruim pra Ponte Preta, viu? Gol do Londrina lá em Aracaju, hein? Zeca, marca Confiança 0, Londrina 1. Já, vou chamar já o Klein, hein? O Lupe, vou chamar o Lupe, só pra ver aqui o meu caro Gels Cardoso. Rapaz, o Londrina foi a 35 e agora está a 3 pontos da Ponte. Não é muito bom não, hein? Isso não é bom. Vitória do Londrina, bem porque tá jogando fora de casa. Esse é que é o problema. Mas você vê como são as coisas? Gol do Londrina. Situação cada vez, difícil pra Ponte. Antônio Lupe, o Kleina vai falar, Lupe. Tá legal, Edu. Aqui no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta ficou no empate com Vitória em 0-0. O resultado não foi tão bom para a Ponte Preta. E depois do jogo, o técnico Gilson Kleina concedeu entrevista coletiva e falou sobre o desempenho na equipe no jogo sem gols contra o time baiano. Boa noite. Claro que ainda é muito cedo, muito recente pós-jogo. Temos amanhã, para a gente poder fazer uma análise, até porque ver a apresentação desses atletas aí na recuperação médica, o regenerativo, ver como é que vão se apresentar, para a gente poder fazer a melhor escolha. Futebol interior, Kleina, você entrou com Marcos Júnior, Iago Henrique e Matheus Anjos e substitui todo o meio-campo com Lucas Cândido, André Luiz e Fecim. Gostaríamos de ouvir sua avaliação. E Rádio Brasil, Kleina, boa noite. Queria que você fizesse uma análise no conjunto da utilização do banco de reservas, não somente hoje, mas em todo o campeonato. Eles demonstram o potencial que você espera ou poderiam produzir mais? Olha, nós hoje optamos por um meia de criação. Nós tínhamos a consciência que nós íamos pegar uma equipe que ia marcar bloco baixo, tanto é que ficou o jogo todo esperando o nosso erro. Nós tínhamos que ter um cuidado do passe por dentro, tanto é que nós tivemos 2 passes por dentro, onde eles tinham a transição. Foi um jogo de muita transição, a hora que nós posicionávamos a nossa equipe no campo adversário e a hora que nós perdíamos essa bola, eles faziam uma ligação direta. É um jogo que ficou muito perigoso. Para mim, um dos jogos mais perigosos são esses, que fica esperando o erro e eles estavam tentando achar a bola no atacante. Então era um jogo de transição, haja vista que nossos 2 zagueiros correram muito hoje para trás para tentar eliminar. Nós tentamos fazer a marcação alta, eliminamos a saída de bola. No primeiro tempo, eu acho que eles tiveram um pouco mais de saída, depois tiramos esse conforto, trabalhamos um pouquinho mais diferente. E a saída do Iago foi um desgaste do Iago. O Iago está vindo do início, então está precisando de ritmo. A troca do Marquinhos foi o desgaste também, acabei de falar, que era um jogo de transição. E o Fecinho nós entramos, que é um jogo, voltou essa semana do DM. Eu entendo que até a entrada do Fecinho a equipe voltou a ser dinâmica, começou a ter intensidade, colocou a jogada pelos lados, cresceu o lado esquerdo, já que nós estávamos jogando muito pelo lado direito, porque eles tinham uma marcação mais
concentrada pelo lado do Rafael e do Moisés. Enfim, um jogo truncado, um jogo assim que nós não conseguimos manter aquele desempenho, mas passa muito pelo modelo defensivo que o Vitória usou. Rádio Central, Helena, boa noite. O Richard tem sido alvo frequente de críticas atualmente. O que ele tem de diferencial no Nilton, que não joga mais de um mês, para ter condição de titular no time? Nilton é um jogador que se lesionou, está voltando. Nós optamos pelo Richard, que é um jogador que ele faz uma função que, infelizmente, a torcida, a gente tem que passar os dados para ele. É um jogador que consegue fazer funções que outro atacante não consegue. Não adianta a gente também colocar atacantes com características diferentes e sobrecarregar o setor defensivo. Então, acho que é claro que a gente torce para todo mundo. É um garoto que se entrega, é um atleta que trabalha, foca. Ele também sofre com isso, porque ele também quer fazer a vitória, ele também quer jogar bem. Então, a situação da gente optar é sempre por uma melhora, faz funções no jogo que são funções complexas. É bom isso relevar. É claro que a torcida quer sempre ser comparada com um jogador, por exemplo, igual do Moisés, que tem o drible, mas ao mesmo tempo também faz situações até para os jogadores da frente ter um pouco mais de liberdade. Então, essa é a sua opção. Também a gente não mexer muito na equipe, a gente tentar dar uma situação para que a gente possa dar um entrosamento e confiança. É claro que a gente conversa todo o pós-jogo com os atletas e claro que tanto eu quanto o Richard, com todo o elenco, ele quer dar um resultado positivo para a torcida, até porque depois da volta do torcedor, acho que o nosso maior desafio é dar uma vitória aqui dentro do Moisés para o nosso torcedor. CBN Campinas, Gilson no primeiro tempo, o Vitória teve mais posse de bola, finalização, escanteios e oportunidades, tanto que o Ivan disse que a equipe precisava melhorar em todos os aspectos. Na etapa final, a Ponte equilibrou, não sofreu tanto defensivamente, mas o meio-campo e ataque foram apáticos, sem criatividade, porque a equipe não conseguiu assustar o goleiro adversário. É só mérito do adversário. E Jovem Pan News Campinas, boa noite, Gilson. Ponte Preta sem conseguir dar profundidade ao jogo. Só agora no final da segunda etapa a equipe melhorou nesse aspecto. Qual o motivo dessa dificuldade durante a partida? Olha, eu acho que o maior mérito é do modelo defensivo que o Vitória veio, né? O Vitória veio com uma proposta de transição, né? Tanto é que a segunda linha de marcação dele é baixa. Não era uma linha alta que normalmente as equipes fazem, não é? Colocou os dois atacantes. A gente sabe que ele joga com 4 atacantes muito rápido, o Fabinho, o Marcinho, o David, né? Aproximando, a hora que eles roubam essa bola, a bola de transição é por dentro. Nós tínhamos uma preocupação para os zagueiros não ficarem abertos, que nós tínhamos que estar um na marcação, outro na cobertura. Nós sabíamos que tínhamos que circular a bola para tentar achar o espaço. Tentamos fazer isso com o Matheus e o Marquinhos para posicionar, para a gente tentar criar a situação, montar a superioridade, o triângulo pelo lado, e as coisas não aconteceram. Então nós também não tivemos assim um bom jogo no desempenho técnico, não fizemos um jogo que nós íamos fazendo, porém eu entendo que nós tentamos, né? Se é uma equipe que tentou fazer as mexidas, tentar fazer com que a equipe chegasse no gol adversário, era a equipe da Ponte Preta, porque a proposta era bem definida, tanto é que no intervalo nós mantivemos esse foco, atenção que eles querem só um erro nosso por dentro, quase que eles conseguiram, né, numa transição aqui com o atacante, numa reposição na bola do goleiro. Era um jogo que nós tínhamos que ter tudo, era muito importante sair na frente, porque com certeza ia mudar o comportamento do Vitória. O Vitória também está fazendo o jogo pela vida, como todos nós estamos fazendo, cada um buscando seus objetivos. Então, claro que a gente queria muito essa vitória, porque a gente sabe, né, o que a gente vai enfrentar. A gente sabe que vai pegar agora um adversário postulante também, que está no G4, mas que a gente possa ser competente, fazer a melhor equipe para poder competir e fazer um grande jogo lá, também trazer resultado para Campinas. Rádio Bandeirantes, boa noite, Gilson. Qual a justificativa da escolha pelo Anjos de titular e por que o meio-campo teve dificuldade de jogar, principalmente no primeiro tempo? Então, eu acho que a estreia do Matheus foi pela semana, o garoto treinou muito bem. Nós precisávamos de um jogador cerebral, um jogador que tivesse também o arremate de média distância. Não conseguiu, acho que nós não tivemos nenhuma situação para criar essa situação. Nós trabalhamos um momento com o Lucas Cândido, nós treinamos um momento com o com o Thales. E na hora que nós treinamos com o Thales opta e prefere pelo lado direito. Então, para a gente não mudar o Marquinhos como vinha fazendo, mantivemos e fizemos a estreia do Matheus. Então é assim, nós não criamos muito hoje, tivemos muita dificuldade para criar. A marcação era sempre um homem, eles preenchiam bem a cobertura defensiva. Nós tentamos passar ali para ter tranquilidade, paciência para circular.
Eu acho que a posse deles foi uma posse muito mais na primeira linha deles, e depois nós corrigimos, né, porque o primeiro volante estava começando a carregar essa bola, e a hora que ele conduzia, ele conseguia achar uns passes por dentro. Ali no primeiro tempo ficou um pouco perigoso, a gente conseguiu corrigir. Eu acho que a equipe deles estava fazendo muita saída de 3, e aí no segundo tempo a gente conseguiu eliminar isso. E claro, né, era um jogo que era detalhes, sabia que era um jogo que nós não íamos ter muitas chances, até falamos durante a semana isso, pela marcação baixa que o Vitória faz. E Record, Gilson, qual o seu recado aos torcedores presentes no Majestoso? Que nós estamos fazendo de tudo para dar essa vitória para eles no Moisés. Não está faltando trabalho, não está faltando entrega. Foi um jogo difícil que nós fizemos com o Remo, um jogo também difícil, outro com o Vitória. Claro que a gente gosta de sair do Moisés sempre com 3 pontos, alegre, mas vamos trabalhar. A gente sabe que nessa reta final o campeonato de Série B está muito equilibrado. Você vê que em 2 jogos a gente conseguiu fazer 4 pontos, ganhou do Remo, que você vê como o Remo foi dentro do Mineirão, no Independência, e ganhou do Cruzeiro. Você vê ontem o Operário virando em cima do Avaí, que está no G4. Vamos pegar o Goiás agora, que ficou uma semana, né, esperando o nosso jogo. Então vamos ver de que maneira que a gente pode organizar. A gente tem pouco tempo, recuperar amanhã para poder viajar e para a gente poder ter um jogo lá também iluminado, que a gente possa também ter as chances e poder melhorar e corrigir esses erros. Esse é o técnico Gilson Kleina. A Ponte Preta volta a jogar na terça-feira às 9h30 da noite contra o Goiás na Serrinha. Gilson Kleina não vai ter o Moisés, que recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir suspensão, só que por outro lado, o volante Leonaldi, que não jogou contra o Vitória hoje, volta a ficar à disposição no meio-campo da equipe. Macaca tem pouco tempo de preparação até o duelo na Serrinha, contra o Goiás, terça-feira, às 9h30 da noite. Um grande abraço e um ótimo final de semana, Edu! Menino Lupe, muito obrigado. E segundo gol do Londrina, hein? Gol do Roberto. O jogo é em Aracaju, é em Confiança. Confiança 0, Londrina 2. Olha, o certo para a Ponte é um empate, né? O Londrina vencendo vai a 35 pontos, é o primeiro ainda na zona, é o Londrina. O Brusque tem 35 também, mas tem 2 vitórias a mais, por isso que o Brusque é o 16º e a Ponte 15ª, empatando hoje. A Ponte foi para 38, a Ponte está a 3 pontos do Londrina. E o Londrina está ganhando fora de casa também, né? É uma vitória fora de casa, então, olha, situação bem complicada da Ponte. Vamos ao nosso Rápido em Dia com a Bola, agora 19h25. Bandeirantes! Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Bandeirantes. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em Dia com a Bola. Começando pela Série B, 32ª rodada, tudo começou no domingo passado à noite. Começou com Brusque 2, Vila Nova 3. Na terça-feira, CRB 1, Coritiba 1, Goiás 1, Botafogo 1. Na quinta-feira, Sampaio Correia 0, Guarani 1, gol do Bidu de pênalti. No Independência, Cruzeiro 1, Remo 3. Ainda na quinta-feira, Brasil de Pelotas 3, Náutico 2. O gol da vitória do Brasil foi aos 47, gol do Leandro Camilo. Ontem de virada, Operário 2, Avaí 1, Copete 1-0 Avaí. O Alanzinho, ex-Guarani, empatou para o Operário. E Paulo Sérgio, ex-Ponte, o gol da vitória. E o Vascão em São Januário, hein? Fez 1-0 com o Germancano de pênalti, dado pelo VAR. E aí o Renato Cajá de falta, bateu um pouquinho na barreira, foi um golaço no ângulo, o Cajá empatando para o CSA 1-1. Segundo tempo, De La Torre, aos 37, 2-1. E aí, aos 48, nos acréscimos de pênalti, o De La Torre faz 3-1 e vaias para a equipe do Vasco, para o Fernando Diniz. O Vasco que quinta-feira pisa no brinco. Hoje tivemos Ponte 0, Vitória 0 e repito aqui, primeiro tempo lá em Aracaju, Confiança 0, Londrina 2. Então é o seguinte,
Em termos de Guarani, a rodada foi ótima. Derrotas do Avaí e do Vasco. O Goiás jogou em casa e empatou, mas foi uma rodada muito boa para o Guarani. O CRB, que fez aqui o CRB também jogou em casa e empatou. Tudo bem que é o Curitiba, mas o problema do Guarani não é o Curitiba, não é o Botafogo. CRB em casa empatou. Então toda a rodada beneficiou. O Guarani, sexto colocado com 49. O Guarani está a 4 pontos do quarto colocado, que é o Goiás, com 53. O Vasco continua atrás do Guarani, oitavo com 47. O problema do Guarani não é o Vasco. Na próxima quinta é Guarani e Vasco. E o Guarani tem também, dentro do Brinco de Ouro, além do Vasco, tem o Avaí e o Goiás, que são concorrentes diretos. Fora tem Vila Nova, Brasil e na última rodada o Botafogo do Rio, tá? É isso aí. Bom, a situação da Ponte, né, em termos aqui de classificação, 0-0 com o Vitória, ganha 1 ponto, a Ponte é 15ª com 38, depois o Brusque, que perdeu, tá com 35, e o primeiro na zona, Londrina, nesse momento com 35, vai ganhando 2-0, Vitória 33, Confiança tá perdendo 31 e o Brasil com 23. Bom, vamos lá, vamos aí para Brasileirão. O Santos ganhou em Curitiba, na Arena, ganhou do gol do Matson. Atlético Paranaense 0, Santos 1. Deixa eu ver aqui o Flamengo com o Atlético Mineiro, gol do Flamengo. Gol do Flamengo, Michel, então Renato Gaúcho continua, né? Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, né? E Juventude e Bahia jogam 0-0, Juventude e Bahia 0-0. Lá em Caxias, e 21 horas tem América Mineiro e Fortaleza. Amanhã, 16 horas, tem Grêmio e Palmeiras. Às 16, Castelão, Ceará e Fluminense. 18h15 amanhã, Morumbi, São Paulo Internacional. 20h30, amanhã, Recife Sport e Atlético Goianiense. Segunda-feira, 20 horas, Cuiabá e Red Bull Bragantino. E 21h30, Corinthians e Chapecoense. E isso na segunda-feira, véspera do feriado. Meus amigos, na Série C, o Tombense subiu para a Série B. Série B hoje. Grande vitória em Manaus. Um gol nos acréscimos, estava 1-1. Nos acréscimos, gol da Tombense. Manaus 1, Tombense 2. Estão jogando lá no Sul. Ipiranga, lá em Erechim. Ipiranga 0, Novo Horizontino 1. E mesmo assim é o seguinte, como na última rodada tem Novo Horizontino e Manaus, porque se o Novo Horizontino ganhar, ele vai a 9. Manaus tem 6. Mas o Manaus pode ganhar o Novo Horizonte, aí entra saldo de gols e tal, mas não garante hoje o acesso do Novo Horizontino em caso de vitória, fica para a última rodada, tá bom? Amanhã tem Criciúma e Ituano, se der empate, o Ituano sobe para a Série B também. E amanhã, 18 horas, tem Botafogo da Paraíba e Paysandu, esse é o grupo C. E tem o grupo D. Agora são 2 grupos de 4 equipes e os 2 primeiros de cada sobem para a Série B. E aí o primeiro de cada grupo, eles decidem o título do Brasileiro da Série C. No Brasileiro da Série D de dado, Campinense, Atlético Cearense, ABC e Aparecidense de Goiás já subiram para a Série C. Já subiram. Agora estão tentando o título, né? E hoje o Campinense em casa venceu 3-1 o Atlético Cearense. Tem o jogo da volta lá em Horizonte, no Ceará. Esse Atlético Cearense é que eliminou a Ferroviária nos pênaltis. Jogo em Araraquara, foram 2 empates lá e aqui, mas os pênaltis, o Atlético Cearense eliminou a Ferroviária numa campanha sensacional. 18 partidas invictas a Ferroviária e ficou no meio do caminho. Amanhã jogam ABC e Aparecidense. E depois tem o jogo da volta lá em Goiás. E aí sim vamos conhecer os finalistas da Série D de dado. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Bandeirantes, futebol. E para encerrar teve a Copa Paulista, né? São Caetano e São Bernardo 1-1, tem o jogo da volta, é a semifinal. E amanhã tem Português e Botafogo de Ribeirão Preto, às 16 horas, lá no Canidé. Depois tem o jogo da volta em Ribeirão Preto. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Em nome do Joelso Cardoso e do Lucas Pessoa, muito obrigado à nossa equipe técnica. Olha, vamos entrar em rede nacional. Hoje aqui, Ponte 0, Vitória também 0. Narração do Boris, Tigrão comentando. Antônio Lupe nas reportagens. Entramos em rede nacional. Quantos minutos lá, Joelso? 30, hein?
30 do primeiro tempo, 1-0 Flamengo. E na bola, em rede nacional, o Pedro Martinelli. A todos, muito obrigado. E eu volto na terça-feira com Goiás e Ponte. Terça eu volto. Se Deus quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569.